Demais! Nós estamos firmes aqui na luta, é isso aí, hein? Trabalhos técnicos de Gil Kleber, Lucas Pessoas, Gilberto Sufi. Gilberto Sufi está no Majestoso, até a última notícia. Danilo Capucci, Rodrigo Dreyer assumindo a mesa de controle. Lucas Pessoa no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Por favor, nos prestigie, dê o seu like, é isso aí. Estamos no AM 1170 Campinas região, no AM Ribeirão Preto 1270, em FM faixa estendida 85,7 Campinas e Ribeirão Preto 85,3, tudo som digital e nas diversas plataformas. O nosso muito obrigado. Olha agora 15h04, hein? 15h04 e repito, a bola rola às 16. Ponte Taubaté. Sabe quanto tempo o Taubaté não pisa no Majestoso? Deixa eu pegar meus guardados aqui. Numa longa pesquisa ontem à noite, hein? Aí eu consegui achar, graças aos livros de Sérgio Rossi. Sérgio Rossi, que Deus o tenha, faleceu em 2006. Grande pontepretano, foi presidente do Conselho Deliberativo, foi dentista. Muitos jogadores da base tiveram seus tratamentos dentários na faixa e no coração de Sérgio Rossi, que escreveu as histórias da Associação Atlética Ponte Preta, quando a Ponte, em 2000, fez o seu centenário. Ele lançou os primeiros volumes, depois prosseguiu, mas não teve condições de continuar. Aí o professor José Moraes dos Santos Neto, professor Neto, continuou com essa obra, ano a ano, jogo a jogo, a história rica da Associação Atlética Ponte Preta. Eu consegui achar aqui, a última vez que o Taubaté pisou no Majestoso foi no dia 7 de maio de 89, naquela campanha da Série A2, 89, a Ponte subindo, Aramonga, aquele jogo Ponte Taquaritinga, lembram-se aquela campanha? Foi naquele campeonato que no dia 7 de maio de 89 o Taubaté que esteve foi 0-0. E tem um detalhe, aos 32 minutos do segundo tempo, a arbitragem deu um pênalti para a Ponte e o Taubaté saiu de campo. A partida não prosseguiu. E depois, mais tarde, no Tribunal de Justiça, foi dado um ganho de causa à Ponte. O placar de 1-0, a Ponte saiu como vencedora desse jogo. Então, Majestoso urgente, informações da Ponte, o público, o clima. Alô, repórter Vladimir Catarino. Um abraço, Catarino. Vladimir Catarino, do Majestoso, já. O Tigrão também está no Majestoso, tá? Sim. Tamo aqui, Edu. Atenção, chegou! Você quer o Valdemir ou o Vladimir? Olha, uma belíssima dupla, hein? Eu vou fazer o seguinte, pela ordem, já, Valdemir e Vladimir. Oh, mas deu samba, hein? Deu samba não, sertanejão. Já você, Tigrão. Vamos lá. Tá Oi, bom. Catarino. Então fica Catarino e Tigrão. Eu nunca te abandono, mas você sempre me deixa por último. Eu já tô acostumado com esse tipo de injustiça, discriminação. Já me falaram que você não gosta de velho. Não faça isso. Vamos lá. Oi, Catarino. Informações da Ponte. Oi, Edu. Boa tarde a você. Uma ótima tarde ao Tigrão, né? Conhecendo pessoalmente o Tigrão. Esse cara é uma lenda, rapaz. Como é gostoso ouvir as histórias. Ouvi poucas, mas já me interessei por outras aqui, histórias do Tigrão, viu, Edu? A Ponte já está escalada, viu? Não tem muito mistério, não. O técnico Hélio dos Anjos não faz mistério com relação à escalação da equipe que daqui a pouco pega o Taubaté. A Ponte que está nadando de forma tranquila até aqui na competição. São 4 jogos, 4 vitórias, 12 pontos, liderança absoluta desta Série 2 do Campeonato Paulista. Enfrenta o Taubaté em busca de mais um triunfo. A expectativa é para a presença de um grande público. Já foi assim no jogo da quarta-feira, mais de 6 mil pessoas, quase 7 mil. E a expectativa é que chegue a 10 mil pessoas hoje aqui no Majestoso. O pessoal está chegando de forma tímida, né? O pessoal está chegando aos poucos, se acomodando. Algumas nuvens mais escuras pairam sobre Campinas. Deve chover, não sei se no horário do jogo, talvez no final da tarde. Não. Pode trazer a galera. Pode trazer. Diz, eu bati um bumbo aqui pro Narciso Verniz. E ele já falou comigo ontem, sexta é mais fácil a conexão, né? É. Chega mais natural, rápido. né? Chega mais rápido. Aí ele falou que
Chove exatamente às 18h15. Ah, então não vai atrapalhar. Até lá não. Então galera pode vir à vontade. Tá uma tarde linda aqui, linda. Vai lá, desculpa. Imagina, então o pessoal tá chegando aos poucos, viu, Edu? Torcedor da Ponte chegando aos poucos aqui para acompanhar esta partida entre Ponte Preta e Taubaté. A novidade na equipe é a presença do Fraga. O Leonaldi tá fora, né? O Leonaldi, que o próprio Hélio já havia confirmado que ele vai ser poupado, sofreu uma contusão, precisou ser substituído no jogo contra o Monte Azul, tá fora. O Fraga vem para o seu lugar, no mais a mesma equipe que começou o jogo contra o Monte Azul, inclusive com a presença do Tiagão na zaga, Edu. Então vamos à escalação da Ponte, com ele tudo em 15-8, atenção, olha a Ponte escalada. Vamos lá, a Ponte escalada pelo técnico Hélio dos Anjos com Kaique, é o goleiro 12, Kaique França 12, o Everton 2, a dupla de zaga com o Tiagão 3, Matheus 4, Arthur 15. Essa é uma novidade, né? Tiagão é uma novidade, ganhou a posição. Já havia jogado, né? Mas jogou. Porque o Guilherme cumpriu suspensão. Isso. Em tese, deveria voltar. Seria o natural. É o natural, isso. Só que não foi bem lá em Piracicaba o Guilherme. O Tiagão jogou no único jogo em que a Ponte não sofreu gol, dos 4 até agora. Caçar pra cantar. Não dá pra tirar, né? Ainda foi pra coletiva. A senha foi essa. Desculpa. Imagina, Arthur na esquerda, o meio-campo com Amaral, Fraga, Júnior Tavares, Elvis, a estrela do time capitão, Gé e Pablo Diego. Esses os 11 titulares de Hélio dos Anjos para o confronto de daqui a pouco contra o time do Taubaté, meu caro Edu Pinheiro. Olha, vamos lá, repita a escalação, por favor, e vamos para o banco. Vamos lá, o time titular, Kaique França 12, o Everton 2, Thiago 3, Matheus 4, Arthur 15, Amaral 8, Fraga 15, Júnior Tavares 22, Elvis 10, Gé 19, Pablo Diego 11. No banco vão estar o Pedro Rocha com a 1, Diego Mora meia dúzia, o Dudu tem a 7, Eliel 9, Guilherme agora reserva 13, Luiz Felipe 14, Jean Carlos 16, Guipira 17, Maurício 18, André 20, Cássio Gabriel 21 e Edson 23. Esse é o time da Ponte que vem encarar o Taubaté. Olha, rapidamente o banco, Pedrão, goleiro da base, esse Diogo Mora é lateral esquerdo da base, Dudu é o Ratamoto, Eliel aquele que marcou o gol contra o Náutico da base, Guilherme Souza, zagueiro, né, que veio do 15, Luiz Felipe, que vem jogando de lateral direito, Jean Carlos da base, todo mundo conhece, Guipira chegou há pouco tempo, atacante, esse Maurício é meio atacante da base, André atacante da base, Cássio Gabriel, e esse Edson é o menino da base, zagueiro. Muito bem, deixa eu ver aqui mais aqui, o Taubaté estaria escalado, meu caro Catarino? Já tá prontinho, tá na pedra também o burro da Central. E vamos lá, há 34 anos que o Taubaté não pisa no Majestoso, 34 anos que o burro da Central não pisa no Majestoso. Oi, Catarino. É um time equino, né? Porque é o burro da Central dirigido pelo Roberto Cavalo. Vem dirigido, vem escalado por William Menezes, é o goleiro capitão do time 1, Edivan 2, Gustavo Medina 3, Vitor Caetano 4, Vavá meia dúzia, Romeu tem a 5, Dija Baiano 7, Bochecha 8, Marcelinho 10, Rafael Macena 9, Menezes 11. Repito, o time do Taubaté. Capitão do time é o goleiro William Menezes, 2 Edivan, 3 Gustavo Medina, 4 Vitor Caetano, meia dúzia Vavá, 5 Romeu, 7 Dija Baiano, 8 Bochecha, 10 Marcelinho, 9 Rafael Macena, 11 Menezes. No banco, o Cavalo vai ter à disposição o Juliano com a 12, Lucas Minhoca 13, Juan 14, Rafael Mineiro 15, Fernandinho 16, Pedro Paulo 17, Romarinho 18, Romário 19 e Wesley Brito com a 20. Edu. Apito. Atenção. Arbitragem do jogo. Quem que apita aí, Catarina? Quem que apita é o Matheus. Matheus, o sobrenome dele é Matheus Delgado Candansan. Candansan, ele teve aqui em Candansan, acho que apitou um jogo do Guarani outro dia aí, viu? O Matheus Delgado Candansan. É esse que apita, tá bom? Vamos lá, muito bem, Catarino na captura por mais informações da Macaca, a Ponte, portanto, sem o Leonaldo, já escalada. Tá, Tigrão, você me ouve, mestre Tigrão? Você me ouve?
Ou solhou? Então, quanta injustiça, amigo Tigrão. Eu chamei primeiro o Catarino para que você tivesse mais sustância no seu comentário, que eu preciso exatamente agora. A Ponte escalada. Um abraço, Tigrão. Um abraço, Edu. Tô brincando com você. Sim. A vida tá tão difícil, cara. Sem dúvida, Tigrão. Se a gente não brincar um pouquinho, não descontrair um pouquinho, a gente vai ficar louco. Fica assim. A gente vai pro buraco. Vai pra urna, né? Então tem que brincar, tem que descontrair. E o Vladimir é sensacional. A gente tem trabalhado junto já algumas rodadas, mas eu não tinha ainda conhecido pessoalmente, né? E hoje, como eu tô aqui na cabine e ele tava por aqui, a gente já bateu um papo legal. Um menino muito bom, muito legal. Garotão, mas já é puta véia de rádio, já é maduro, entrou na nossa equipe aí, encaixou como uma luva, parece que trabalha aqui há 20 anos e tá muito legal. E foi muito bom você tê-lo chamado, porque ele já deu o time aqui, eu já dei uma borrifada nele, né? Thiago Oliveira ganhou uma posição, mas o Guilherme Souza deu mole, né? Além de jogar mal contra o 15, ainda tomou um cartão vermelho, o segundo amarelo, consequentemente o vermelho, bobo, né? No meio de campo, fez lá uma falta desnecessária e não estava bem no jogo, essa é a verdade. E aí, Thiagão mantido, então essa é uma novidade. Ah, mas já jogou. Sim, já jogou, mas ele estava substituindo o titular até então em 3 rodadas. Na 4ª rodada ele entrou, não sofreu gol, foi para a coletiva. Batista me perguntava ontem, é sintomático? Falei sim. Como é que vão mandar um cara para a coletiva que não vai jogar? E foi o Thiagão na coletiva, escolhido pela assessoria de imprensa da Ponte. Está aí confirmado, além do Fraga, que entrou magnificamente bem contra o Monte Azul e vai para o jogo porque infelizmente o Leonaldi está sendo preservado aí por problema de contusão. Nas demais posições, a Ponte inteira, a Ponte esperta, a Ponte totalmente à vontade dentro de casa, deve ter aqui um grande público a impulsioná-la. É 4 horas o jogo, até agora o público é pequeno, eu já esperava mais gente até agora, mas de qualquer forma, a gente sabe que a galera da Ponte gosta de chegar de última hora, o que não é bom, porque depois não tem estrutura de catraca, de bilheteria, etc, etc, de revista da polícia, e aí os caras entram aí com 30 minutos do primeiro tempo ou mais. Então, quem estiver nos ouvindo agora e puder antecipar um pouquinho, venha. Não tem chuva, pelo menos nesse momento não tem nada, tá bonito aqui, tá com sol. Vem antes, entra, senta aí, bate um papo com os amigos, toma um refrigerante. É que a rapaziada fica lá fora dando um grau, né, Edu? Porque aqui dentro não vende, né? Pois quer entrar todo mundo junto. E é problema. E a estrutura é pequena mesmo. Queria falar um pouquinho para você do Taubaté. Eu vi o jogo do Taubaté contra o Rio Claro. Vi o jogo. Vi depois que acabou a Ponte. Botei lá no YouTube. Gostei do lateral esquerdo. Vá anotando aí, Edu. Vá. Bom. Eu vi seu comentário. Narração de Reinaldo Porto. Tava narrando, tava o Reinaldo Porto. Reinaldo, amigão. Reinaldo. Gostei muito do Marcelinho, o 10. Ele é ambidestro, tá? Gosta muito de cair pelo lado esquerdo. Gostei muito do volante, Romeu. Começa as jogadas, passe longo, vertical. A zaga é lenta. Gustavo Medina e Vitor Caetano. Lenta. Se a Ponte jogar a bola no chão aí, partir para dentro, pode se dar bem. Agora, o Macena é aquele centroavante que acredita em todas. Você lembra dele no Guarani, né? Grandão, gigante, joga com o corpo. É um Gé mais velho, talvez não com a mesma facilidade para fazer, mas é goleador. Veterano já, Ponte tem que tomar cuidado. Ele é um jogador que briga dentro da área o tempo todo. E assim vai. Esse time aí do Taubaté, né? O Dija Baiano, jogador também de muita mobilidade. Ele faz um 4 homem de meio campo, joga com a 7. O Bochecha é o segundo volante.
E o treinador é Roberto Cavalo, que você se lembra dele jogando pela Ponte, ou não? Eu não me... Você sempre fala isso, mas não me lembro dele. Pega aí, início dos anos 90, eu acho que é 92. Jogou aqui, era segundo volante barra meia. Mas não era Roberto Cavalo já? Roberto. Roberto. Aí ele veio pra cá, a gente falava, nossa, mas chuta que nem um cavalo. Teve boas partidas, não ficou muito tempo não, mas acompanhei bem, Roberto Cavalo. É que é uma frescura danada aqui, pra você ouvir, mas o Catarino tá nos ouvindo, não tá, Vladimir? Tô sim, viu, Tigrão? A gente não pode entrevistar, mas eu vou chegar nele de fininho, se ninguém percebendo, e vou perguntar pra ele. Tenta quebrar o protocolo, bota no ar. Roberto, como é que foi sua passagem aqui em Campinas jogando pela Ponte? Você vai ver que ele vai falar bem da Ponte. Me lembro dele, Roberto Cavalo. E aí, o Edu, é isso, né? É o burro da central e o técnico é o Cavalo. A Ponte que venha com bastante arfafa, hein? Porque não é mole, não. É jogo duro. Eu, apesar de ter visto essa derrota do Taubaté, mas eu gostei da organização do time e gostei de algumas figuras individuais. Então, olho no tal de Marcelinho e no lateral esquerdo no Vavá. Ele passa fácil da linha média, vai no fundo, bate com muita elegância na bola. Achei bom jogador. Enfim, a Ponte é favorita, mas não acreditem. Ó, tô vendo o Roberto Cavalo ali, ó. Tá cumprimentando a moçada ali, ó. Tá ele vai dar entrevista pro pessoal da TV oficial aqui. Isso. Depois é a sua vez. Tá na boca do gol. Então, não tô querendo pautar não, viu? Você é experiente o suficiente para saber o momento. Mas jogou aqui sim. Então, o Edu, eu considero a Ponte favorita, mas não é carne assada não, hein? Não é jogo fácil não. Ponte vai ter que jogar no padrão que jogou no segundo tempo contra o Monte Azul. Do contrário, pode ter dificuldade no jogo e a presença da torcida é fundamental. Ela é indispensável. Ela é de uma importância muito grande para que a Ponte exerça uma pressão, tecnicamente falando, e ganhe a quinta seguida aqui. Mas não vai ser fácil não, Edu. Não vai ser brincadeira não. Beleza? Sem dúvida. Série A2 é pegada, a coisa não é fácil realmente. Então, repetindo a Ponte aí, ô Catarino, você deixa um pouquinho o Cavalo de lado aí, repita a escalação da Macaca, Catarino. Com certeza, meu caro Edu, daqui a pouco a gente tenta pegar o Cavalo, né? Não pode perder o Cavalo. Kaique... foi um cavalo meio pangaré esse aí, mas tudo bem. Kaique, Everton, Thiago Oliveira, Matheus, Arthur, Amaral, Fraga, Júnior Tavares, Elvis, Gé e Pablo Diego, né? O time titular da Ponte. Lembrando que a Ponte renovou aí, né? Estendeu, na verdade, o vínculo com o Gé junto à Itapirense. Agora seus direitos pertencem à Ponte Preta, artilheiro do time nessa Série 2 do Campeonato Paulista. A Ponte se apressou em estender esse vínculo com o Gé. É titular absoluto agora do time da Ponte, já vem para mais uma partida, Edu. Tá, e no banco, por favor, Catarino, no banco. No banco da Ponte vão estar o Pedro Rocha, também o Diogo Mora, além dele, deixa eu abrir aqui que fechou aqui, viu, Edu? Dudu Ratamoto tá aqui. O Dudu Ratamoto, o Eliel, o Guilherme, também o Luiz Felipe, Jean Carlos, também o Guipira, o Maurício, o André, o Cássio Gabriel e o Edson. Tá, o Tigrão já falou, mas a sua visão geral de público, como é que tá, Catarino? Tá fraco? Tá melhorando, ainda? Não, tá melhorando, lógico, tem muita gente ainda pra chegar, mas já tá melhorando. O pessoal vai deixar em cima da hora, né, como sempre, como foi também na quarta-feira, mas tá melhorando a presença do público aqui no Majestoso, Edu. Olha o seguinte, o Kaique França vai arredondar, hein? O Kaique França hoje vai completar 40 jogos, 40. O Matheus Silva, zagueiro, também vai arredondar, vai completar 20 jogos. E eu estava ouvindo vocês durante a semana, estão dizendo aí que o Rildo, ex-Ponte, está contratado pelo Taubaté. Não sei se o Catarino tem essa informação. O Rildo teve 2 passagens pela Ponte. Em 2012 ele veio do Vitória. Aí quando foi, ele ficou 2013, e foi 2013. 2013 a Ponte foi vice-campeã da Sul-Americana. O Rildo estava na campanha. O Rildo estava na campanha da Sul-Americana. Depois, no começo de 2014, o Rildo foi para o Santos. Depois ele voltou para a Ponte.
e foi para o Corinthians em 2015, né? E agora o Rildo está com 33 anos e foi contratado aí pelo Taubaté, tá? Gente, é o seguinte, já o amigo Batista, hein? São 15h23, jogo da Ponte 16 horas. Só para dizer para vocês o seguinte. Oi, Edu. Oi, Catarino, sim? Deixa eu tirar a dúvida aqui com o Roberto Cavalo, né? Eu vou ficar meio escondidinho, a gente não pode fazer entrevista, mas eu tô meio no cantinho aqui. Cavalos, faz um favorzinho aqui, meio escondido aqui. Cavalo, jogou na Ponte Preta, Valdemir Gomes disse que você jogou aqui, ele perguntou na sua avaliação, que nota você dá para a passagem de Roberto Cavalo com a camisa da Ponte? Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Eu vim para a Ponte numa situação já mais difícil. Eu estava no Vitória da Bahia, aí o Botafogo me levou, o Botafogo do Rio. Aí eu vim emprestado no outro ano para a Ponte Preta, disputar o Campeonato Paulista, e não fomos bem. Eu acho que a minha nota não passa de 5. Que ano que foi o ano? Qual a sua característica? Volante que chegava, 8 às vezes, dependia do treinador. Na época, se eu não me engano, era Jair Pisserni, nosso treinador. Oi, Edu, disse alguma coisa ou não? Não, o ano que ele jogou. O ano. Que ano foi, o Cavalo? 93, 94, 92. 93 Vitória da Bahia, 94 Botafogo, 95. 95, aí, segundo o Cavalo. Cavalo, e a sua expectativa para essa partida, né? O Taubaté enfrenta uma Ponte Preta embalada, né? São 4 vitórias seguidas, é um combustível a mais, lógico, para a motivação do time, mas um adversário bem perigoso. Sem dúvida, a Ponte Preta está com 100% de aproveitamento. No momento mostra que é o melhor time da competição, mas analisamos também da maneira que venceu. Não foi fácil suas vitórias e nós tivemos uma última derrota onde que a nossa equipe jogou muito bem. Então nós sabemos que vai ser um jogo difícil, mas temos condições. O Taubaté vem num crescente, nós fizemos bons jogos e hoje não pode ser diferente. Sabemos que vai ser difícil, mas vamos jogar de igual para igual pensando sempre na vitória. Para fechar, está confirmada a contratação do Rildo? Ele vai ser reforço para a sequência do campeonato? Tá tudo ok. Só não veio hoje porque tardou um pouco a chegada dele, senão ele viria, até porque ele fez uma história muito bonita aqui na Ponte Preta, né? Mas é um atleta que com certeza, pelo profissional que é, vai nos ajudar muito. Tá bem e talvez a estreia dele já seja quarta-feira. Obrigado, viu? Bom jogo para você. Obrigado, abraço a todos. Legal, obrigado. Esse é o Roberto Cavalo, Edu. 95, Tigrão, foi o pior ano na história da Ponte. 95, a Ponte teve 8 vitórias o ano inteiro e foi rebaixada para o Paulista, foi também no Brasileiro. Foi um ano, infelizmente, Peri Scheibe foi o presidente, não merecia isso. O Peri de tantas histórias, um diretor de futebol brilhante, diretor de futebol da Ponte, anos 69 e 70, os melhores anos da Ponte, a Ponte subindo, a Ponte disputando o Roberto Gomes Pedrosa, peraí, Edu, vários jogadores, e o time de 77 na mão do Peri. Peri não merecia isso. Mas aí 95... o Chedid saiu na presidência, o Peri pegou pegou com muita dívida, muitos problemas. Aí foi dessa época que o Cavalo jogou, Tigrão. Mas 95 não foi o ano que a Ponte escapou aqui milagrosamente com aquela goleada no Ituano? Não, foi 94. 94 goleou o Ituano e escapou. Aí 95 mas repetiu eu acho que a dose. Eu acho que o Cavalo estava no time de 94. Aí você já sabe a época, você vai confirmar aí. Vou confirmar. Ele falou Pisserni, Pisserni 95, teve várias passagens, né? Eu acho que o Roberto Cavalo é antes, tá? É antes. Mas a gente vai dar o Pisserni estreou na Ponte em 81. Isso, exatamente. Aquela campanha como treinador. A pedido dos jogadores. A pedido do jogador. Já estava contratado o Barbatana do Atlético Mineiro. Sensacional. Mas é o seguinte, eu acho que é antes. Você dá uma... Agora você já tem a pista. Eu tenho a certeza que ele jogou na Ponte. É que aqui era mas só Roberto, eu acho que ele não estava no time de 95. Eu acho que não. Eu não me lembro. Roberto que é um nome muito comum. Ele não usava Roberto Cavalo. Ou usava? Mas eu não usava Roberto Cavalo, sim. Às vezes só Roberto. Mas você vai pegar aí no meio campo. Não tem tanto Roberto assim na mesma época. Você vai pegar aí, você vai matar. Você tem as fichas aí, você tem os livros do Sérgio Rossi, né? Isso, Sérgio Rossi. Você tem tudo aí. Você já vai achar já. Eu acho que é antes. Também não vou ficar aqui, né? Porque, em 92, 93, eu ainda quebrava a lâmpada. Sim. Hoje eu molho a meia. Entendi. Faz muito tempo, Edu. Faz muito. Não, tá aqui no site O Gol, Roberto Cavalo consta na Ponte 94, você tem razão. Lá. Mas depois eu vou procurar no livro do Serjão lá. Procura, porque ele não tava no time que caiu. Não tava. 94 junto com o Renato Pelucho, Renato Pugaba. João Paulo voltando pra Ponte, Guarani também jogou um pouquinho na Ponte, 94, 95.
Jogou. Muito bem, Macaco Escalada, vamos aqui, aquele que vai narrar, abrilhantar, dar aquele show como sempre, agora no estádio. O homem agora só vai no estádio, hein? Só vai no estádio. Alô, meu grande amigo Batista, daqui a pouquinho, o amigo Batista participando, tá sem fone. Olha, só para dizer o seguinte para vocês. Eu queria falar uma coisa para vocês aqui, Ponte Taubaté teve um amistoso em 2013, quer dizer, a última vez que o Taubaté, o último jogo oficial entre Ponte e Taubaté foi em 89, naquela campanha que a Ponte subiu, era a Série A2 da época, a Ponte subiu, era a Monga, aquele jogo Ponte Taquaritinga, que a Ponte subiu, ganhou, tá certo? Naquela campanha aqui foi 0-0 e no segundo turno, lá em Taubaté foi 1-1. Chico para o Taubaté, olha o Tuca, lembra-se de Tuca? Tuca volante, fez o gol de empate da Ponte. Então, onde oficialmente, que era... hein, Tigrão? Da onde que era a Tuca? Tuca? É. Aonde que é o Tuca? Capivari. De Capivari. Mas ele não tem um filho que jogou no São Paulo? São Paulo tem. Eu não lembro o nome do menino, rapaz. Acho que não vingou muito, não. Não vingou. Tuca, volantão, marcador. Tuca era de Capivari. O Júnior Curau era de Santa Bárbara. Está nos Estados Unidos. O Vardizão era de Pirassununga. Né? E Carlinhos? Carlinhos de Campinas. Hoje é engenheiro. Carlinhos, lateral esquerdo. Foi guardinha da Ponte. Isso. Aí Zé Bodão veio lá de Jaú. Zé Carlos de Jaú. Monga veio do Palmeiras de São João da Boa Vista. Mas Monga é de Santo André. De Santo André. Hoje quem que é o outro? Prefeitura de Campinas. Quem que é o outro aí? Né, de 80. Wagner, o baixinho de Piracicaba. Veio de Piracicaba. De Pira, tá aqui. João Brigatti no gol. João Baleia. Brigatti tá parado, Tá parado o Brigatti, né? João Landau. Não sei. Tava em São Luís a última vez que eu falei com ele. Tava no Sampaio Correia, não sei, acho que não tenho a informação atualizada. Sertãozinho. Onde que o Brigatti tá, Zorzinho? Ele é o diretor de futebol do Sertãozinho. Diretor de futebol? Do Sertãozinho? O Brigatti tá lá, ele que montou esse time do Sertãozinho aí na Série A3. O treinador do time é o Basílio, que era o seu auxiliar. Basílio. Então, eles estão lá no Sertãozinho. Ô, João, então mudou de cargo, a gente sabe, uma vez. Às vezes a proposta foi melhor, né? O João Baleia, o Edu, essa aqui eu sei que gosta dessas histórias aí. O João palhaço, né? Palhaço. Aí nós fomos fazer um jogo em Caxias do Sul, Ponte e Juventude. E o Juventude com timaço e tal, e a Ponte inventa de ir lá e ganhar o jogo. E aí depois do jogo, o Carnielli, a gente foi numa carona no avião Brasília da Ponte. Avião Brasília. Que é aquele treme-treme, né? Parece batedeira da valita. E aí não tinha a operação noturna lá no aeroporto de Caxias. Mas o Carnielli falou, não, fretei o avião, tá ali parado na pista, liga essa chaleira e vamos embora. Amanhã cedo eu tenho compromisso em Campinas. E uma tempestade desgraçada. Aí o Sérgio falou, inclusive, vamos jantar rápido, vamos para uma churrascaria aí, e depois aeroporto, e depois que subir é tudo igual. Tá bom, vamos lá. Aí pra não ter muito medo, você entendeu, né, Edu? Durante o jantar, sim, a gente tomou aquele negócio que deixa o caboclo macho, entendeu? E aí eu tava na mesa com o Brigatti. O Brigatti jogava ainda. E o técnico era o Marco Aurélio. E aí, não sei por que o Brigatti tava ali perto do banco e tal. E o treinador do Juventude fez uma alteração lá. A Ponte ganhou de 2-1. E a torcida inteirinha do Juventude começou: burro, burro, burro. E a gente jantando lá, e o João contando a história. Aí quando a torcida toda começou a xingar o treinador lá de burro, o João falou assim pro Marco Aurélio: abaixa aí que os caras já te conheceram.
Marco Aurélio, fica quietinho aí. E o Marco Aurélio deu risada, pô. Tava nem aí, ganhou o jogo lá, né? Então o João é uma figura, rapaz. Mas o João é da Vila Teixeira, né? Já é da Vila Teixeira. Vila Teixeira, mas mora na Júlio de Mesquita, viu? Mora na Júlio de Mesquita. Deixa eu só pegar aqui um abraço do... Alô, amigo Batista, mais uma narrando pra gente aqui. Um abraço, Batistão! Alô, Edu! Grande abraço pra você, um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Estamos aqui para mais uma, Edu. Tá aqui o time da Ponte fazendo o trabalho de aquecimento ali do lado esquerdo aqui das cabines de rádio, próximo lá do gol dos portões monumentais do Majestoso. E aqui do lado direito, próximo do gol da linha do trem, time do Taubaté fazendo também trabalho de aquecimento. A galera no momento é pequena, mas a expectativa é grande, hein? A diretoria da Ponte fez um desafio através das redes sociais para chegar a 10 mil torcedores. Então a torcida da Ponte chega sempre em cima da hora. Então eu estou acreditando sim de que tenhamos aqui um público gigante, 10 mil, quebrando, portanto, o recorde de público na temporada 2022. No momento não, é pequeno ainda a torcida, mas até o início do jogo, né? Faltando 25 minutos para iniciar a partida. E aí, em cima da hora, vem aquela avalanche de torcedores lotando o estádio Moisés Lucarelli. Acredito na vitória. A Ponte vencerá a equipe do Taubaté, Edu. Muito bem, para encerrar o concentração, uma rápida pincelada. A Ponte já escalada. Kaique França, o Everton, Thiago Oliveira, Matheus Silva e Arthur. Amaral, Fraga e Júnior Tavares e Elvis, Gé e Pablo Diego Zorzinho. Um abraço. Tudo bem, né, Edu? Boa tarde aí. Vocês me desculpem invadir aí a conversa de vocês. Você e o Tigrão batendo naquela caixa, mas eu fiquei sabendo esses dias, até porque o Basílio, ele trabalha aqui em Hortolândia, né, na Secretaria de Esporte, e aí pediu a liberação justamente para ir fazer parte aí do time na Série A3, e foi o próprio Basílio que me contou que o João Brigatti é o novo diretor de futebol do Sertãozinho. Bom, para falar da Ponte, você vê que o Tiagão recupera a posição de titular. Ele foi muito bem, né, Edu, na última partida. Nós falávamos isso, inclusive, passou despercebido, uma apresentação tranquila, sem comprometimento, né? Jogou tranquilão, fazendo simples, arrozinho com feijão. Tiagão que vai adquirindo experiência, e a hora que esse menino aí crescer ainda mais no aspecto técnico, tático, vai ajudar demais, né? É uma das promessas aí das categorias de base da Macaca. E ele mantém o mesmo time, né, Edu? Só vem com o Fraga agora, que terminou a partida lá e foi muito bem no último jogo contra o Monte Azul. Acho que é por aí mesmo. Mantém a mesma estrutura, o mesmo time, mudando muito pouco. Essa é a característica do Hélio. E eu estou confiante. Claro que, apesar de todo o favoritismo da Ponte, eu acho que hoje ela vence, convence. O torcedor está jogando junto. O torcedor, com certeza, vai lotar o Majestoso. Mais uma vez, né? Na última partida foram mais de 6 mil pagantes, 7 mil, não me lembro, mas a expectativa hoje é de que venha muito mais, porque o torcedor realmente abraçou o time, abraçou a causa e tá jogando junto, viu, Edu? Grande Zorzinho, meus amigos, ponto escalada, tudo certinho, 16 horas, a bola rola no Majestoso, Série A2. Então, para dar esse show, para mais uma grande cobertura, vem aí o amigo Batista, agora é Ponte e Taubaté, vamos direto até o jogo do Guarani com o Taubaté, que só começa às 20h40, aí, até já! Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Futebol! Chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol.
Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Jornada Bandeirantes. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô, alô, Campinas, alô, Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Campeonato Paulista Série A2, aqui estádio Moisés Lucarelli, 26 graus a temperatura. Daqui a pouco a bola rola. Partida marcada para as 4 da tarde. Ponte Preta e Taubaté estarão medindo forças. E aqui na Bandeirantes o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. E a partir de agora vamos esparramando o nosso som pelos 4 cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo seu clube do coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som da bola. Falamos para Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Daqui a pouco a bola rola, partida marcada para as 4 da tarde. Ponte Preta que vem com 100% de aproveitamento, 12 pontos na liderança. São 16 clubes, 8 vão se classificar para o mata-mata na sequência do Campeonato Paulista da Série A2 em 2023. Hoje o Taubaté é o 8º. Se o campeonato terminasse hoje, a Ponte Preta enfrentaria o Taubaté, porque é primeiro contra o 8º, segundo contra o 7º e assim sucessivamente, de 1 a 4 no mata-mata. O time que estiver de 1 a 4 define em casa. São 2 jogos, primeiro no campo do adversário, o segundo em casa. É importante então fazer boa campanha, ficar de 1 a 4 na fase de classificação. A verdade, essa é a única vantagem que tem o time que faz a melhor campanha, ficando de 1 a 4, definindo o mata-mata ou os mata-matas, né? Ele define o primeiro e depois vai assim até o final, definindo em casa. Então daqui a pouco a bola rola, a partida marcada para as 4 da tarde. Ponte Preta e Taubaté aqui na Bandeirantes. É mais emoção pra você. Muito
com mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. No ar, as vozes que farão a grande jornada esportiva para você. Começamos com as informações. Vladimir Catarino, falando da Ponte Preta. Alô, Vladimir, um abraço para você, boa tarde. Um forte abraço a você, Carlos Batista, um grande abraço ao amigo ligado na Bandeirantes. A Ponte quer manter o embalo, afinal são 4 jogos, 4 vitórias. A equipe busca manter o 100%, se manter na liderança do campeonato, manter-se firme aí na briga pela classificação na primeira posição ao final desta primeira fase. O time já está pronto, já está escalado pelo técnico Hélio dos Anjos com apenas uma modificação. A entrada do Fraga no meio campo no lugar do Leonaldi, contundido. Essa alteração, né? A não presença do Leonaldi já havia sido confirmada pelo Hélio dos Anjos após a vitória sobre a equipe do Monte Azul. No mais, o mesmo time que começou aquela partida. Thiago Oliveira ganhou a posição na zaga, foi muito bem na partida de quarta-feira, está confirmado na zaga ao lado do Matheus. Enfim, confiança é a palavra de ordem na Macaca para a partida de daqui a pouco contra o Taubaté. Batista. Informações do adversário, falando do Taubaté, diz aí o Vladimir. O time do Taubaté que não faz o campeonato que planejava, pelo menos as palavras do próprio técnico Roberto Cavalo, ainda não engrenou no campeonato, mas vem confiante para esta partida. A expectativa fica para o ataque. Rafael Macena, um dos principais jogadores do sistema ofensivo do Taubaté, está confirmado. E segundo o próprio técnico Roberto Cavalo, o time não vem aqui a Campinas para se retrair não. Quer sair com a vitória, quer levar os 3 pontos na bagagem para subir na tabela de classificação e se firmar de vez no G8 do Campeonato Paulista. Batista. Daqui a pouco a bola rola, partida marcada para as 4 da tarde aqui na Bandeirantes, opinião em dose dupla. Aqui na cabine do estádio Moisés Lucarelli, Valdemir Gomes, outra palavra fácil de Tigerman. O Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço, boa tarde. Alô, Batista, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Expectativa gigantesca por mais uma boa apresentação da Ponte. O jogo não é fácil, não. Já ouvimos aí com exclusividade para o Rádio Esportivo de Campinas. Parabéns ao Vladimir Catarino. Foi lá, pegou no cantinho, na miúda. Roberto Cavalo, que jogou aqui, como a gente tinha dito. É o seguinte, ele já deu a letra. Sabemos do potencial da Ponte, sabemos que a Ponte está invicta, mas a Ponte ganhou os seus jogos com dificuldade e a gente vem aqui para ganhar o jogo. Cheio de má intenção, Roberto Cavalo, bom treinador, experiente, e o Taubaté tem alguns jogadores interessantes. Mas a Ponte é favorita, acredito convictamente que mantendo aquele ritmo alucinante que foi mostrado até agora, intensidade, concentração, verticalidade, jogando sempre no sentido do gol adversário, com muita pegada de marcação no meio-campo, hoje sem o Leonaldi, mas com o Fraga, que entrou bem contra o Monte Azul. Eu considero a Ponte favorita, sem nenhum favor, sem nada de patriotada. A Ponte tem 12 pontos, o Taubaté tem 5. A Ponte é primeira colocada da competição, o Taubaté é o 10º. A Ponte joga em casa com um grande público a impulsioná-la para cima, evidentemente, do seu adversário. Então são muitos quesitos e muitos ângulos de análise favorável para que a gente projete uma vitória da Ponte. E isso é fácil fazer antes da bola rolar. Depois que ela rola, às vezes o imponderável de Almeida entra em cena. E uma hora ou outra a Ponte não vai ganhar. A Ponte não é um time imbatível. A Ponte é um time esforçado, operário e com 2 ou 3 jogadores acima da média da divisão. Apenas isso. Tomara que não seja hoje, que a Ponte quebre a sua espetacular sequência de vitórias. Que não seja hoje que ela tenha um dissabor, sobretudo jogando dentro de casa. E a gente espera realmente uma partida empolgante e uma expectativa muito convicta de vitória alvinegra. Daqui a pouquinho aqui contra o time que foi o time que inaugurou o gol do estádio Moisés Lucarelli. O primeiro gol da Ponte aqui nesse estádio foi contra o Taubaté em 1948.
Carlos Batista. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um grande abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Maravilhoso jogar às 16 horas, num sábado, né? Se todos os jogos fossem esse horário. Eu me lembro quando jogava, adorava jogar às 16 horas, né? Toda a logística, todo o preparo, o dia anterior, tudo mais tranquilo para o atleta e principalmente para o pessoal do staff que organiza a logística, que organiza a concentração, saída de ônibus, preleção, maravilhoso. Que saudade. E o público também, né? Termina o jogo, vai para casa, ainda dá para curtir um jantar com a família. Maravilhoso, sensacional. Agora, a Ponte, que para mim é favorita, né? A novidade é a permanência, digamos assim, do Thiagão no time titular. Concordo plenamente, concordo 100% com o Hélio. Aliás, o Hélio tem acertado na grande maioria das opções, das alternativas. O Hélio que realmente dá mostras, né? E não é de hoje, que conhece o elenco na palma da sua mão. Isso é muito importante. E é o que ele tem feito. Mantém o Thiagão, dá uma oportunidade para o Fraga no lugar do Leonaldo desgastado. E o Fraga, se tiver a mesma performance que teve no último jogo, vai andar bem, vai tomar conta do setor, e é o que tem acontecido aí nos jogos e nas oportunidades que o Fraga tem recebido. Então, Batistão, prenúncio de um grande jogo, apesar de enfrentar um time que vem de um tropeço em casa, lá contra o Rio Claro, o Taubaté que acabou perdendo. Tem no banco um treinador experiente, tem um time razoável, digamos assim, e para mim a Ponte é favorita. E pode cravar aí, Batistão, tem gol do Gé hoje à tarde. Estamos em AM 1170 e FM 85.7 para a região de Campinas, para a região de Ribeirão Preto, AM 1270 e FM 85.3. E estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, dá um like aí para nós. Você que ainda não é assinante do canal, seja assinante. Você não paga nada, é de graça e concorre a ingressos para o jogo de hoje. 10 felizardos vão assistir de graça o jogo da Macaca aqui no estádio Moisés Lucarelli, por conta de ser assinante do canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. E agora, futebol no Brasil e no mundo. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, meu grande amigo Batista, um abraço mais uma vez a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Olha, é o seguinte, 16h30, Mané Garrincha, final da Supercopa, Palmeiras e Flamengo. Na Série A2, hoje pela manhã, Oeste 0, Comercial também 0. E o jogo do Bugre é 20h40, Paulistão, Ribeirão Preto em Botafogo e Guarani. Quem narra é Leandro Boles. Um abraço ao Daniel. Alô, Daniel Barnabé. Está no Majestoso com a família. Muito obrigado. O Vladimir do Jardim São Marcos. O Paulo e a Rita Maluca lá na Paraíba, na praia de Jacumã. O Del Vecchio lá no seu comércio no Castelo. O Carlos Matozinho está em Itatiba. Diz que o jogo é difícil, mas a Ponte vence 2-1. O Adriano da Padre Anchieta. O Wagner do Campos Elíseos. O Paulo Bonfim. E o Valnei Matheus no CDHU São Martim. E a todos aos ponte-pretanos lá desse bairro, no ar, Jornada Esportiva Bandeirantes, equipe técnica no Majestoso, Gilberto Sufi, aqui comigo, Gil Kleber, Lucas Pessoa e Rodrigo Dreyer. Bandeirantes, futebol. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Chegou o super saldão da Anhanguera Ferramentas. Descontos imperdíveis para você comprar muito. Confira. Ventilador de coluna Ventisol, R$ 297,90. Jogo de ferramentas Stanley, 110 peças, R$ 599,90. Compressor de ar Schultz, 10 de R$ 121,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse o site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional.
Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 laia. Futebol! Ô galera, calma, participa na área. Quem sabe diz, o amor! Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola. Quando solta a voz é o verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é o verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Em campo, Ponte Preta e Taubaté. E aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Quinta vitória consecutiva, manter a liderança isolada, a ponta da Série 2 do Campeonato Paulista. A Ponte vem a campo escalada pelo técnico Hélio dos Anjos com Kaique França, 12. O Everton, 2. Thiago Oliveira, 3. Matheus, 4. Arthur, 15. Amaral tem a 8. Fraga, novidade do time, 15, tem a 5. Júnior Tavares, 22. Elvis, capitão do time, vem a campo com a 10. Gé, 19. Pablo Diego, 11. Repito, o time titular da Macaca. Kaique França, 12. O Everton, 2. Thiago, 3. Matheus, 4. Arthur, 15. Amaral tem a camisa de número meia dúzia. Fraga vem com a 5, Júnior Tavares, 22. Elvis, capitão do time, 10. Gé, 19. Pablo Diego tem a 11. No banco de reservas, à disposição de Hélio dos Anjos. Pedro Rocha, 1. Diogo Mora, meia dúzia. Dudu tem a 7. Eliel, 9. Guilherme, 13. Luiz Felipe, 14. Jean Carlos, 16. Guipira, 17. Maurício, 18. André, 20. Cássio, 21 e Edson, 23. Nós somos da torcida alvianil. O esporte é a nossa bandeira. Buscando a reabilitação, depois de perder para o Rio Claro, o Taubaté vem a campo com William Menezes, é o 1. Edivan, 2. Gustavo Medina, 3. Vitor Caetano, 4. Vavá, meia dúzia. Romeu, 5. Dija Baiano, 7. Bochecha, 8. Marcelinho, 10. 9. Rafael Macena, 11. Menezes. William Menezes, 1. Edivan, 2. Gustavo Medina, 3. Vitor Caetano, 4. Vavá, meia dúzia. Romeu, 5. Dija Baiano, 7. O Bochecha, 8. Marcelinho, 10. 9. Rafael Macena, 11. Menezes. No banco, 12. Juliano, 13. Lucas Minhoca. 14. Juan, 15. Rafael Mineiro. 16. Fernandinho. 17. Pedro Paulo. 18. Romarinho. 19. Romário. E 20. Wesley Brito. Arbitragem do jogo.
O árbitro da partida é o jovem Matheus Delgado Candançan, 24 anos. O assistente 1, Diego Morelli de Oliveira. O assistente 2, Felipe Camargo Moraes. Quarto árbitro, Renan Pantoja de Queque. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Acredito muito numa vitória da Ponte hoje. Já falamos aí da parte tática, da parte técnica, do empenho, da concentração do time. E olha, Tigrão, se mantiver aquela mesma intensidade dos outros jogos, a Ponte sem dúvida nenhuma vence, não vou dizer com facilidade, né? Porque todos os jogos são difíceis, mas ela vence com tranquilidade. E você, Tigrão, o que acha do jogo? Tem que manter, Gleg. Tem que manter aquele jeito de jogar, aquela pegada, e a gente torce por isso. O jogo não é fácil não, o Taubaté vem mordido, perdeu em casa, e a Ponte não pode perder a concentração. Tá tudo pronto, a bola vai rolar aqui no Moisés Lucarelli, e quando ela rola, a Bandeirantes encanta e dá um grande show na voz de um dos maiores fenômenos da narração esportiva do rádio brasileiro. Carlos Batista. Apita o árbitro. A bola está rolando no majestoso. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, o microfone Bandeirantes da mão e o futebol no coração. Bandeirantes. Começa o jogo no estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca! Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca! Decisão na vida da Macaca. Bola rolando e o recuo vem no campo de retaguarda. Saiu lá atrás Kaique França, dominando, soltando para Matheus Silva pela esquerda no campo de retaguarda. O time da Ponte Preta arranca. Vem na bola, domina Arthur. Deu um tapa de pé da canhota, levantou pela esquerda para Jean, faz a parede. A bola volta, sobra. Vem Alves, meteu a bola na área. Pela direita o Everton cruzou em cima da marcação que tira. Saiu lá pela esquerda, não sai para a linha de lado, a bola sobra com o Marcelinho, ele domina para a equipe do Taubaté. A torcida já começa, já ajudando o time da Macaca. Vem embora, domina Pablo, Diego para Elvis, rolou para Júnior Tavares, encosta na bola, tira Edivan. Menteu para fora, para a linha lateral, em arremesso no campo de retaguarda, a bola não sai. Vem lá atrás para tirar, Kaique França domina. Ele sai lá fora da sua área de confinamento. Domina soltando para a esquerda. Matheus Silva carrega no campo de defesa. Aliás, o Thiago Oliveira domina, recua, toca o jogo, volta para Kaique França e agora chega até Matheus Silva lá pela direita. Ajeita na perna direita e escapa na lateral. A bola fugiu dos domínios do Matheus Silva e foi para a linha lateral. De graça o arremesso para a equipe do Taubaté. Vem para a bola, Vavá, autorizado, vai repor a bola no campo de jogo, comecinho da partida, galera ainda chegando em grande número aqui nos portões monumentais do estádio Moisés Lucarelli. Vem embora o time do Taubaté, bola aberta pela direita, se mete no campo de ataque, Dija Baiano levantou a bola cruzada, vem lá atrás, tira o Everton, mandou para fora de cabeça, escanteio pro Taubaté bater a Vladimir. O cruzamento foi do Dija Baiano, o Everton meteu a cabeça na bola, colocou pela linha de fundo, Romeu quem vai para a cobrança, primeira oportunidade, direita de ataque do Taubaté que vai mandar a bola para a área, Batista. Taubaté todo de azul atacando contra o gol da linha do trem, Romeu, camisa número 5 está autorizado, partiu, vai para a bola, pé direito, levantou na área, desvio de cabeça, Rafael Macena lá dentro, estava dividindo, a bola voltou reboteada, Elvis, domina espaço contra golpe do time da Macaca, entregando pela esquerda, vem pra bola, tentou a passagem com dificuldade, Pablo Diego vai pro solo, reclamou, o árbitro não marcou e deu apenas arremesso lateral, queria falta o Pablo Diego.
Renove suas ferramentas com o Super Saldão da Anhanguera Ferramentas. Descontos arrasadores é no Super Saldão da Anhanguera Ferramentas. Super Saldão é na Anhanguera Ferramentas. Descontos imperdíveis para você comprar muito. Menezes domina na beirada do campo, recuando para Romeu. Ele tenta a passagem, Amaral deu bote, tomou. Partiu na velocidade, vem por dentro, abriu pela meia direita no campo de ataque. Carrega, já ajeitou, rolou para Elvis, pé direito, bateu! Espalma! William Menezes! Um chute espetacular, entrada na área, Elvis, pé direito, William Menezes subiu para tirar, mandou para fora pela linha de fundo, em escanteio, grande defesa, Vladimir. Para levantar a torcida, grande defesa do William Menezes no chute do Elvis, escanteio, é o próprio Elvis na batida. Elvis bateu, escanteio, levantou na área, passa pela extensão da área, sobrou lá dentro da grande área, vem Marcelinho para afastar. Ele toca o jogo pela esquerda para Menezes, tentou carregar, errou o passe, vai sobrar lá atrás do campo de retaguarda com o Everton. Gleger Zorzin, conceito e definição, grau de dificuldade, o William Menezes, Gleger. Mas se dá espaço pro Elvis, sai cada foguetaço, né? Essa aí, grau de dificuldade 7.87. Lembrando que o especialista está mais criterioso em 2023. Senhor. Exatamente. Domina o Everton, levou no peito, joga na grama, recua pela meia direita para Amaral, de pé direito, cruzou na área, passa por toda a extensão da área e vai embora, que bola perigosa. Arthur fechava no segundo pau, a bola passou ventando na frente dele, saiu em tiro de meta pro Taubaté, Vladimir. Aquele cruzamento que se alguém colocar o pezinho na bola é fatal, vai pra dentro. O Pablo Diego estava no primeiro pau, o Gé no meio da área e no segundo pau estava o Arthur. Foi muito forte, ninguém conseguiu aproveitar, mas foi uma jogada de muito perigo construída pela Macaca. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. E atenção, torcedor, aqui na Bandeirantes, o time do Taubaté descia pela direita, vem lá atrás para afastar, tirando Fraga. Lançou para Pablo Diego, falta feia, o 11 da Macaca está caído em Vladimir. A falta foi do Vitor Caetano, o zagueirão saiu da área para fazer o combate, lá o primeiro combate ao Pablo Diego, o árbitro próximo ao lance marcou. Falta para Ponte cobrar na intermediária. Elvis levantou para Arthur na área, esticou a perna, a bola passou por ele e foi embora. Agora sim, atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6h59, 7 agora, marcando o cronômetro da Bandeirantes aqui no Majestoso, conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2023, aqui Majestoso, 26 graus, Ponte Preta 0, Taubaté 0. Olha, é o seguinte, ainda na Série A2, intervalo, hein, de Rio Claro 1, Lemense 0, e um abraço para a Renata, que é prima da Lucila. Bandeirantes. Bandeirantes AM 1170 e FM 85.7 para a região de Campinas. Para a região de Ribeirão Preto, AM 1270 e FM 85.3. Estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dê um like aí para nós, dê um like, dê um joinha. Muito obrigado pela sua audiência. Você também nos aplicativos da Rádio Bandeirantes. Cobrança de arremesso lateral, Edivan cobra para o time do Taubaté, soltando pela meia, placar de 0-0. Ninguém mexeu no marcador até aqui. Edivan toca para dentro, fecha no setor, tira lá atrás Amaral. Agora volta com o Romeu, tocou no fundo do campo, vem Arthur para afastar. Para Amaral, ele dá um toque, sentiu, mas erra. Chega Romeu, tirou, tenta a retomada. O time da Macaca pela esquerda, vem Pablo Diego, retomou, tocou para Arthur, levanta a bola de perto da esquerda. Aliás,
Pela esquerda, quem estava lá era o Júnior Tavares. Vem pra bola, Elvis tentou levar toque de braço. O árbitro viu o toque do Romeu e marcou a falta para Macaca Vladimir. Demorou até para marcar, mas confirmou para muita reclamação do pessoal do Taubaté e também da Ponte, porque o Taubaté impediu a cobrança que agora já foi feita, Batista. Feita a cobrança, a bola vai para Matheus Silva, ele vem descendo lá pela direita no campo de ataque, na marca de 9 minutos do primeiro tempo, 0-0. Vem para a bola, domina Thiago Oliveira pela esquerda, ele que ganhou a camisa titular. Recolhe, domina, solta para Júnior Tavares, gira em cima da marcação, abrindo, lateralizando a partida. Vem pela esquerda, Fraga com Júnior Tavares, tentou, passe, errou, a bola voltou, chegou, dominou, Júnior Tavares deu um tapinha bonito para Gé, limpou, voltou Júnior Tavares, tentou carregar, vai pro solo, reclamou da falta na entrada da área. O árbitro nada marcou. Lá atrás saiu tirando a defesa do Taubaté lá na entrada da área. Chega para tirar Kaique França. Joga para fora. Para a linha lateral é arremesso pro Taubaté. Alô, Israel Celi. Israel Celi está em Nazaré, Portugal. Tá curtindo o som da Bandeirantes, o som internacional. Muito obrigado aí pela audiência, Israel Celi. Arremesso lateral, Edivan vai cobrar para o time do Taubaté. Ele toca na frente, vem na marcação Arthur, a bola vai para a linha lateral, último toque do jogador do Taubaté, Marcelinho. Já cobra, tem pressa, Arthur se manda, Gê, avança no campo de ataque. Protegeu com o corpo, arrancou, levou para o fundo, pé canhoto, tentou o cruzamento. Caiu, reclama o árbitro Matheus Delgado Candancian, não tá marcando nada, hein, Vladimir? Na verdade ele estava fora do campo, né? Foi até atingido pelo Gustavo Medina, mas estava fora do campo, correu demais. Ninguém acompanhou, até por isso não deu para fazer uma jogada diferente o Gé nesse lance. Amaral toca de dentro do círculo central para Elvis, abriu para Júnior Tavares, cruzou na área de Vantira. Joga para fora, a bola saiu pela linha de fundo em escanteio. É escanteio pela esquerda, a Ponte que ataca contra o gol dos Portões Monumentais. É escanteio para Macaca bater, Vladimir. Tendo trabalho demais o zagueirão Gustavo Medina, mais uma vez ele na bola, fez o corte, escanteio, Elvis na cobrança. Elvis na batida, na cobrança de escanteio, zagueirada na área, levantamento, bola fechada, vem o William Menezes, vem de soco para afastar, tira. Fraga antecipou, pegou, dominou, rolou. Pela meia esquerda vem Júnior Tavares, dá um tapinha na bola, entregando para Elvis de penta direita, cruzou na área. Vem no peito, Matheus Silva, bateu, é gol! Impedido. Impedido, não valeu, subiu a bandeira marcando impedimento do zagueirão da Macaca, Matheus Silva, que fez um belo gol, né? Matou no peito. Calibrou o pé direito, meteu a marreta, mas estava impedido o Vladimir. Com um cacuete de atacante o Matheus nesse lance, né? Dominou bem a bola, saiu na batida, tocou na saída do goleiro, na verdade, que ficou sentindo, mas o impedimento foi marcado. Não valeu o gol da Ponte, Batistão. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 12 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2023, aqui, majestoso, Ponte Preta 0, Taubaté 0, alô, Edu. Sim, 16h30, daqui a pouquinho, Mané Garrincha, final da Supercopa, Palmeiras e Flamengo, no majestoso grande Zé Maria do Flamenguinho do Cambuí, com a família, com o filho Diego e a neta Gabriela Vitória. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes Campinas, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes ligada em você. E aqui Guilherme Campos tá... Guilherminho, né? Filho do Guilherme Campos. Um dia trabalhei para o Guilherme Campos, que era o proprietário da rádio lá onde a gente trabalhava.
Domina o time da Macaca no campo de defesa. Vem lá atrás Thiago Oliveira. Ele apenas observa, faz a proteção porque a bola tinha sido batida pelo Taubaté e vai para fora pela linha de fundo. É tiro de meta para Macaca que sai jogando lá pela direita com o Everton. Ele domina, faz o break, recua. Toca para Matheus Silva pela meia direita. O time da Ponte é lento na saída de bola no campo de retaguarda. Vem Thiago Oliveira com pernas longas. Avança, se mete no campo de ataque, encontra a marcação, tenta a saída, conseguiu. Soltou pela esquerda, erra o passe. Arthur joga para fora para a linha lateral. Renove suas ferramentas com Super Saldão da Anhanguera Ferramentas. Descontos arrasadores é no Super Saldão da Anhanguera Ferramentas. Acesse para saber mais anhangueraferramentas.com.br. E daqui a pouco o intervalo inteligente do Rádio Esportivo do Brasil, comando de Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. E o árbitro para marcar uma falta pela direita no campo de ataque. Falta em cima de Rafael Macena. A falta pro Taubaté bater Vladimir Catarino. Ficou caído lá Rafael Macena, agora tá tudo ok com ele. Oportunidade, hein? De bola parada, cruzamento na área. Quem tá se ajeitando para cobrar é o Romeu. Todo mundo atento porque vai pro ataque o time do Taubaté, Batista. Romeu é o homem da bola parada do time do Taubaté. Não há barreira. Apenas Júnior Tavares que fica ali no bico da grande área. Vem pra bola Romeu. Vai alçar bola na área. A Macaca atenta, faz uma linha de marcação. Partiu Romeu, pé direito, bateu no costado do Júnior Tavares. A bola subiu o Amaral de cabeça, tira. Caiu com Júnior Tavares. Ele leva na perna canhota, bate. Mas a bola não vai para o contra-ataque. Estica a perna Romeu. A bola foi para a linha lateral. É arremesso no campo de defesa. Batista. Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Pois não, Vladimir Catarino, a sua informação. Não, como detalhe, a torcida continua chegando em grande número aqui no portão principal, né? O torcedor da Ponte marcando presença aqui no Majestoso, Batista. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Taubaté tira lá atrás, Elivan. Ele levanta a bola para dentro do círculo central. Vem o Everton para afastar a lateral, mas estava ali dentro do círculo central. Lançou lá pela ponta direita, tenta sair jogando o Taubaté. O Everton já está lá na lateral. Que fôlego! Vem para Fraga. Ele domina, pisa na bola, arruma na perna direita, recua na peça de defesa. Vem Thiago Oliveira, ultrapassa a linha da metade do campo, bate curtinho, soltando para Júnior Tavares. Chega por trás a marcação para tirar. A bola vai para a linha lateral. É arremesso para Macaca bater. 16, primeiro tempo, 0-0. Arthur vem, cobra, recua, vem para Thiago Oliveira. Ele domina, leva a bola com a perna direita. Vai desfilando ali dentro do círculo central para fazer o passe lateral pela direita no campo de defesa. Vem Matheus Silva. Ele ultrapassa a linha da metade do campo, soltou para Amaral. Faz a parede, caiu quando tocou na bola. Ela sobrou com Fraga, lançou errado. A bola vai embora para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o burro da Central. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 17 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2023 no Majestoso. Ponte Preta 0, Taubaté 0. 18h30, Santos e Ferroviária. É isso aí, Santos Ferroviária lá de Barueri. Vai ser em Barueri o jogo. Um abraço então para Renata, que é prima da Lucina. Renata é filha do Nori Mitiga. E a Renata hoje faz aniversário. Parabéns, Renata. Tem futebol na Bam Bam Bam. Opa, conheço a Renata, grande Renata, um beijo enorme para você, filha do Iga, nosso grande amigo, nosso parceiro comercial. Renatinha, portanto, hoje completando aniversário. Renata, desejo para você saúde e felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Aê!
Valdemir Gomes, o comecinho da partida, 18 minutos. Quem começa melhor o confronto aqui no majestoso Ponte Taubaté Tigrão. A Ponte melhor, mas errando, né? Errando alguns passes. Fraga às vezes tentando articular do meio para frente, não tem a característica. Arthur tentando municiar o time. O Elvis já com 2 toques espetaculares em profundidade, metendo companheiros para fazer o gol. A Ponte tá melhor. Vai lá. Domina já, faz o passe de calcanhar para Pablo Diego, pé direito, bateu, fecha a porta lá atrás o Taubaté. Voltou com Fraga, abriu para Arthur, meteu o pé canhoto, cruzou para dentro da grande área, tira, a bola voltou o Júnior Tavares, tentou um voleio, a bola deu na defesa, voltou o Everton para Elvis, recolheu, lançou na ponta pela esquerda, Arthur vai para a bola, pé canhoto, cruzou na área, passou por todo mundo, Everton tocou nela, vai embora. Já estava na área, Pablo Diego também, mas do bico da pequena área, o Everton fez um malabarismo, jogou o corpo, tocou na bola, mas ela passou à esquerda de William Menezes, foi embora em tiro de meta para o Taubaté, Vladimir. De lateral para lateral, cruzamento feito pelo Arthur da esquerda, passou por toda a extensão da área e alcançou o Everton, que do jeito que deu, um voleio, uma puxada, né? Uma jogada diferente, tentou ele, não pegou em cheio na bola, ela saiu à esquerda do gol em tiro de meta para o Taubaté. Pois não, Tigrão concluindo o seu raciocínio. A Ponte praticamente aluga meio campo, vai para cima, o Taubaté sem a bola volta com todos os seus jogadores, fecha as linhas, o juiz começa a complicar, bandeira do lado de lá, da Gerais. Deu um impedimento agora do Pablo Diego, que para mim não existia. A torcida começa já a ficar impaciente com a arbitragem, mas a Ponte manda no jogo. O Taubaté humildemente toca a bola e tenta às vezes uma incursão de contra-ataque. Quando a bola passa pelo pé do Marcelinho, número 10, tem qualidade. A Ponte tem que marcar bem esse jogador. Mas é melhor, a Macaca manda no jogo, só que é o seguinte... Tem que fazer o gol, né? Manda, mas não está conseguindo. Teve uma grande finalização do Elvis e mais nada. Boa defesa do William Menezes. A Ponte tem que chutar mais. E tem dificuldade porque o Taubaté faz uma linha de 5 e uma linha de 4. Não é brincadeira. Pablo Diego fez a volta na marcação, tentou entrar na área, não conseguiu. Chegou Vavá para afastar, tira, a bola vai para a linha lateral. É arremesso pela direita, o Everton vai repor a bola no campo de jogo. Na marca de 21 minutos da etapa primeira. Bola pela direita, Matheus Silva levantou na área para Arthur de cabeça, colocou para Elvis, chega para tirar. Afasta, tira de qualquer jeito Gustavo Medina. A bola foi embora pela linha de fundo em escanteio para Macaca bater, Vladimir. É, na bola dividida na área, o Bochecha foi o último a tocar na bola, por isso escanteio para Ponte. O Elvis mais uma vez vai mandar a bola na área, Batista. Vem Elvis na batida de escanteio, meteu o pé direito, levantou no segundo pau, subiu lá atrás para afastar, tira Vavá. A bola vai embora pela linha de fundo, é novo escanteio, agora do outro lado, lá na frente das arquibancadas populares, é escanteio para Macaca, Vladimir. A cobrança do Elvis foi fechadinha, o Vavá, por garantia, colocou a cabeça na bola, linha de fundo. O Elvis sai de um lado, vem aqui para o lado direito do ataque para fazer a cobrança. Escanteio, Elvis cobra, levantou na área para Amaral, tocou de cabeça, só raspando, mas ninguém da Ponte conseguiu aproveitar lá dentro da área. Sai jogando o time do Taubaté, 22 minutos da etapa inicial, placar de 0-0. Edivan vira o jogo lá pela esquerda, já recupera Elvis, mas erra o passe, deu na defesa do Taubaté, voltou Matheus Silva para Elvis, levantou para Gé, partiu pela lateral da grande área, cruzou na área para Júnior Tavares, chega deslizando o zagueiro para tirar, pega o William Menezes. Gleger Zorzin, 22 primeiro tempo, placar de 0-0. Quem está melhor, Gleger? A Ponte está melhor desde o início, né, Batista? Controla o jogo. Só vou abaixar um pouquinho a ansiedade, né? Às vezes aquela pressão de ter que vencer o jogo, tá jogando em casa, ao lado do torcedor, às vezes cria uma certa ansiedade. E por isso, alguns erros de passe infantis. Então o Ponte tem que equilibrar um pouquinho mais o jogo,
Dá um pouco mais a bola no Elvis, né? Que ele segura, ele cadencia, ele tem um passe refinado, passe de qualidade. Então é só ter um pouquinho mais de calma. Mas sem dúvida nenhuma, a Ponte manda desde o início na partida. Elvis cobrou falta, levantou o Arthur, matou no peito, pé canhoto, cruzou. Everton chegou, tocou na bola. Aí chegou atrasado. Tocou nela, entretanto, mas ela saiu, foi embora em tiro de meta pro Taubaté, Vladimir Catarino. De novo o Everton chegando como elemento surpresa pela direita e de novo não conseguiu concluir não, a bola foi para fora. E no lance da falta pintou cartão amarelo. Primeiro do jogo, Batista, anote aí pro Romeu. Romeu, camisa 5 da equipe do Taubaté, recebeu o cartão amarelo. Renove as suas ferramentas com Super Saldão da Anhanguera Ferramentas. Descontos arrasadores é no Super Saldão da Anhanguera Ferramentas. Super Saldão é na Anhanguera Ferramentas. Descontos imperdíveis para você comprar muito. Já intervalo inteligente no Rádio Brasileiro, comandoria do Pinheiro. Aqui domina o time da Macaca, Thiago Oliveira. Ele toca a bola da esquerda para a direita, de uma extremidade à outra. A bola veio no campo de retaguarda, tentando a passagem. Vem pela direita, Matheus Silva. Para Fraga, ele protegeu, tentou arrancar, não conseguiu porque foi travado por baixo. Falta nele. O árbitro para e marca, é falta para Ponte Preta bater. Tem usado muito esse expediente o time do Taubaté, né? Matando a jogada ali no meio campo, foi o que fez agora o Bochecha. Falta para Ponte, é de longe, mas com o Elvis, todo lance de bola parada é perigoso, Batista. Elvis vai para a bola para batida de falta, é pela meia direita no campo de ataque, zagueirada da Macaca lá na entrada da área. O Jé também. Autorizado, Elvis levantou na área, subiu, tirando o zagueiro, vem de bicicleta, toca na bola, vai embora. Pra fora pela linha de fundo, Pablo Diego já em umas, 2, 3 oportunidades está tentando essa bicicleta. Essa foi a primeira nessa partida, mas ele não está conseguindo, hein, Vladimir? Uma hora sai, né? O cruzamento foi feito pelo Elvis, o Gé tocou de cabeça, ajeitando ali pro Pablo Diego, que não teve muita alternativa não. Usou da criatividade da categoria, tentou uma bicicleta, não pegou legal na bola, foi pra fora, tiro de meta para o Burro da Central. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 25 minutos passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2023, aqui majestoso, velho e aconchegante majestoso. Ponte Preta 0, Taubaté 0. Sim, olha, ainda Série A2, 5 da tarde, Piracicaba tem 15, Juventus, olha, daqui a pouquinho, 5 minutinhos, começa a decisão da Supercopa em Brasília, no Mané Garrincha, Palmeiras e Flamengo. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E o jogo está parado, tem um do Taubaté caído e necessita de cuidados médicos. Partida paralisada aqui no estádio Moisés Lucarelli. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador. O time do Taubaté tem falta para ser cobrada pela direita. A Macaca toda recuada, só congela na frente. Vem Gustavo Medina para fazer a cobrança de falta. O Bochecha foi retirado do gramado. Parece que ele tomou uma pancada ali no abdômen. Leva a mão no local, tá fora das 4 linhas, mas parece que tá sentindo. Dominando o campo de defesa, vem o Everton pro time da Macaca, para Amaral, dali para Elvis, dentro do círculo central. Abriu para Pablo Diego, rolou para Genária, chega, tira, Edivan. Jogando por trás dos zagueiros, o lateral Edivan, mas chegou na hora H. O Gé já vinha babando para meter a bola na rede. É escanteio lá pela direita para Macaca bater, Vladimir. Essa triangulação ofensiva da Ponte é sempre muito perigosa. Pablo Diego buscou o Gé. O Edivan chegou, colocou para fora. O Elvis manda para a área.
Elvis cobrou o escanteio, levantou na área, subiu lá atrás de cabeça. Tira, afasta Rafael Macena, ajudando a defesa do time do Taubaté. A bola caiu com o Everton. Ele recolhe na lateral, recua para Fraga, último homem da macaca. Bate, levanta de perna direita para Elvis, lá pela ponta direita. Ele domina na primeira, mas perde na segunda. Vem Pablo Diego, roubou na área. Pé canhoto, cruzou para Gé, subiu. A bola passa por ele, vai embora. Pra fora pela linha de fundo, tive a impressão de que o Gé foi atrapalhado pelo Matheus Silva. E você, Vladimir? Exatamente, ô Batista. Os dois foram para a mesma bola e ninguém conseguiu alcançar. Se tivesse apenas o Gé, poderia ter saído mais perigo a posse de bola do Taubaté. É tempo de análise na Bandeirantes. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, placar de 0-0. A Ponte se assanha, cria oportunidades, mas não consegue vazar o burro em Tigrão. É muito fechado o Taubaté, se defendendo bem, mas o gol vai sair. Não chegou nenhuma ainda no ponto para o Gé. Uma curta, outra longa demais, outra alta demais, como esse último lance. Mas a Ponte manda no jogo, usa bastante o seu lado direito, onde estão o Pablo Diego e o Everton, e vai fazer o gol. É questão de tempo. Júnior Tavares toca a bola para Thiago Oliveira. Ele está solto no campo de ataque pela esquerda. Tenta atravessar uma bola para o Everton lá do outro lado. Tira defensivo do time do Taubaté. A bola sobrou com o Matheus Silva. Mas ele não consegue acertar o passe. Caiu com Menezes, que domina, faz o giro e recua. O time do Taubaté sai jogando no campo de defesa. Lançamento espichado, mas está impedido. O Dija Baiano lá pela direita. Gleger Zorzin. Placar de 0-0. Quem está mais próximo do gol, hein, Gleger? Batista, sem dúvida nenhuma, a Ponte, né? Que tem que só estar ligado aí. Porque o Taubaté, ele veio para se defender. Veio para jogar atrás, explorar aí uma estocada ou outra. E a Ponte tem que estar só organizada. Ela tem que ter um pouco mais de paciência, de calma, na hora de definir, na hora do último passe. E ficar atenta lá atrás, né? Aparentemente está tudo certo. Está tudo controlado. A Ponte organizada, bem posicionada. Repito, só precisa um pouquinho mais de calma. A ansiedade, às vezes, atrapalha um pouco, né? Quer acelerar uma bola. Você vê que nesse último lance aí, 2 jogadores foram para a bola. Então tem que estar um pouquinho mais tranquilo, mais calma, que a Ponte vai fazer o gol daqui a pouquinho. Thiago Oliveira domina no campo intermediário da defesa, lança no campo de ataque para Arthur. Ele solta dentro do círculo central, domina a Fraga e recua para Matheus Silva. Bate de perna direita para o Everton na beirada do campo. Lançou para Pablo Diego, vai no fundo, cruzou, Amaral vai bater. Travada, a bola voltou, sobrou, Gé, rolou, tocou para Júnior Tavares, não conseguiu dominar. Rasga, Gustavo Medina, tira. Mandou para fora, para a linha lateral. E arremesso, vem o Everton, tem pressa, cobra. Tocando para Pablo Diego, atrás para Júnior Tavares. Ele bateu, a bola voltou nele. Dominou Júnior Tavares. Recolheu na lateral da grande área para o Everton. Meteu o pé direito, cruzou para Gé. Subiu lá atrás, Gustavo Medina tira. Pegou Fraga, rebote dominado. Recua, toca para Thiago Oliveira. Abriu pela direita no campo de ataque, Matheus Silva. Meteu bola na lateral para o Everton, para Elvis, para Amaral por dentro. Chega, tira. Afasta a retaguarda do Taubaté, voltou no Fraga, recolheu, colocou para Elvis na área, chega tirando o William Menezes, vem, estoura, tira dali, expulsa a bola na área, chega, sobrou na cabeça do Matheus Silva, tocou lá na frente, vem Edivan para afastar, a bola sobra lá atrás no campo de defesa dentro da área, domina, vem Kaique França, soltando para Amaral, o Amaral no campo de defesa, pisa na bola, arruma na perna direita, vem para fazer o passe, batendo, rolando na frente, pela meia direita para Pablo Diego, volta no Amaral, vira o jogo para a esquerda, vem na bola no campo de defesa, Thiago Oliveira na frente para Arthur, faz o passe para Elvis, antecipa o zagueiro para tirar, subiu a bandeira marcando impedimento no camisa 10 da Macaca. Placar de 0-0, Valdemir Gomes 32, placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador, por quê, Tigrão? Porque o Taubaté está muito recuado, o Fraga, ele está marcando na linha intermediária ofensiva da Ponte. Ele está tomando a bola ali. Nesse lance, o Elvis foi pilhado em impedimento. Ele estava de centroavante. Centroavante o Elvis, né? O Amaral está sendo um meia, empurrando o Elvis
para ficar praticamente entre o Pablo Diego e o Gé. Então a Ponte tenta tudo, é um massacre, mas o Taubaté se defende muito bem e essa bola tem que chegar pelo menos uma vez nesse primeiro tempo, redonda pro finalizador, pro matador. Ela não chegou legal ainda. E a hora que chegar, fatal. Ele vai fazer o gol. Agora, eu esperava um Taubaté fechado, retrancado, mas nem tanto. Júnior Tavares lançou para Jean, partiu pro bico esquerdo da grande área, balançou o corpo, ajeitou, um toque a mais no drible de corpo, girou em cima da marcação, ficou preso, difícil para sair e o árbitro marcou a falta do Jean. Ia acontecer isso, né? Os adversários estão observando como é que o Jean joga e com certeza estão fazendo uma marcação mais acirrada. Ele já não é mais novidade. Aliás, o Jean foi até matéria nacional aí numa grande rede de televisão. Então todo mundo de olho no Jean. A vida dele não está fácil e é por isso que o técnico Hélio dos Anjos está buscando alternativas como aquela que agora há pouco, né, o Elvis desceu, como disse o Tigrão, como centroavante. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias porque é tudo muito fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. Bola parada, Thiago Oliveira vai cobrar uma falta lá atrás. Amarelo. Time da Ponte hoje com 9 jogadores da base, entre aqueles que estão jogando e também o banco de reservas. Pois não, a informação, Vladimir. Amarelo para o Dija Baiano, camisa 7 do time do Taubaté. Segundo cartão do jogo, segundo para jogadores do Taubaté. Fraga do círculo central, lançou no fundo do campo, Everton, meteu o pé direito, cruzou na área, subiu Edivan para afastar, mas a bola saiu, né? Já Exato, está quando do cruzamento do Everton cruzado a linha de fundo, né, Vladimir? Exato, quando o cruzamento foi feito, a bola já havia saído, segundo, na verdade, quando ele cruzou, a bola saiu e voltou para o campo, aí o bandeirinha marcou a saída de bola, o tiro de meta. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. Domina a Ponte, Amaral, tocou para Elvis, ele tocou na bola, houve um toque de braço. O árbitro não marcou, não está marcando nada. Sai jogando o time do Taubaté, sai jogando errado. O Everton erra também e manda para a linha lateral em arremesso. O árbitro vai chamar as falas, o Elvis. O Elvis reclamou uma barbaridade e vai tomar cartão. Por reclamação, o Elvis reclama de um toque de mão do Menezes. Para mim a bola tocou no braço, mas foi muito em cima. Ele também estava com o braço bem próximo ao corpo, né? Não vejo motivo para tanta reclamação assim. Reclamou o Elvis e recebeu o cartão amarelo. Mas pegou no braço, viu? Pegou no braço. Pegou no braço e o Elvis tem razão da cobrança. Ele estava na cara dele, ele estava a 2 metros do lance. Não pode errar um lance desse. Uma falta na entrada da área. Seria falta, não seria pênalti. Estava fora da área o jogador. Mas foi falta, a bola pegou literalmente no braço do cara, na cara do juiz. E vem embora o time da Ponte, Amaral para Pablo Diego, a bola não passa, chega para tirar Menezes. Jogou para a linha lateral em arremesso pela direita, vem o Everton para repor a bola no campo de jogo, 36, primeiro tempo 0-0. Vem para a bola Amaral, erra o passe, recupera a posse de bola o time do Taubaté, placar de 0-0. Vem Rafael Macena, ele faz a parede, tenta girar, Fraga vem, comete a falta, o árbitro para a marca. A falta para o time do Taubaté bater do campo de ataque. Ninguém mexeu no marcador, daqui a pouco intervalo inteligente, diferente do Rádio do Brasil. Da base jogando hoje tem Thiago Oliveira e Amaral. Leonaldi tá fora. E na reserva, Pedro Rocha, Diogo Moura, Eliel, Jean Carlos, Maurício, André Henrique e Edson. 9. Lançamento no campo de ataque, vem Gê, partiu, entrou na área, saiu o goleiro, pênalti! Penalidade máxima para a Ponte Preta.
Gé, partiu da intermediária, passou pela marcação e entrou na área. William Menezes veio por baixo, veio atropelando o camisa 19, derrubou o atacante da Macaca. Pênalti para Ponte Preta, Vladimir Catarino. Como foi inteligente o atacante Gé nesse lance. Ele tocou a bola, jogou à frente e ficou esperando apenas o contato. E o goleiro foi na dele. O goleiro deixou o corpo, derrubou o atacante da Ponte. Foi mal no lance William Menezes, bom demais o atacante da Ponte Preta, o Gé. A Ponte tem a oportunidade de abrir o placar ainda no primeiro tempo. O Elvis vem na batida. E aí, Tigrão, alguma dúvida aí no pênalti? Nenhuma, né? E ele deu a impressão que não ia chegar, mas ele é muito rápido. Pernas compridas, num esforço supremo, ganhou do Beck. Uma bola enfiada comprida. Taubaté perdeu a posse de bola, tinha saído um pouquinho. E aí ele, no esforço, no limite, deu um tapa e tirou do goleiro. E o goleiro não acha a bola e só acha o centroavante da Ponte. Perfeito. Pênalti. E pra você, Gleger, foi pênalti ou não? Pênalti, claro. É pênalti para Macaca bater. Elvis, o homem da bola parada, fica na meia-lua frontal da grande área. Lá dentro do gol, embaixo dos paus, o William Menezes. Momento de grande expectativa. Sentimento de confiança toma conta do corpo do Elvis. Autorizado. Elvis vai pra bola, partiu com paradinha, pé direito, bateu pra fora! Pra fora! Caprichou, Elvis bateu, a bola passou por cima do gol, vai embora pela linha de fundo. Desperdiça o pênalti, fica desconsolado. E o Pablo Diego vai lá dar um abraço no Elvis. E o Pablo Diego chama a atenção da torcida. Pede para a torcida incentivar. Acontece, Elvis perde o pênalti aos 39 minutos do primeiro tempo. E aí, Tigrão, bateu mal o Elvis. A torcida grita o nome dele agora. Tem que ser por aí, mas ele bateu mal. Ele bateu com muita força e pegou embaixo da bola. E ela encobriu, passou por cima do travessão. Vai embora o time da Ponte pela direita, o Everton de perna direita, enfia a bola na área, deu na defesa, voltou o Everton, parou no rebote, retrocedeu, vem pra bola dominando, tentando a passagem, vai ao seu encalço, marcação dupla, é obrigado a recuar. Toqueiro para Matheus Silva no campo de defesa, para Amaral, por elevação para Pablo Diego, limpa, carrega, levou na perna canhota, vai pro solo, lance para cartão. Árbitro econômico nos cartões. É falta para Macaca bater o Vladimir. Falta cometida pelo Vavá. O pessoal pediu o cartão, o árbitro não deu. No lance do pênalti, Batista, só para você marcar aí, teve cartão amarelo para o goleiro. O William Menezes tomou cartão na falta sobre o Gé, mas nesse lance o cartão não foi anotado. Mesmo assim, é uma excelente oportunidade para a Ponte na cobrança de falta. Falta pela direita, campo de ataque. A 3 passos da linha frontal da grande área. Taubaté arma, barreira e o time da Ponte vem para a batida. Elvis, o homem da bola parada. 41 minutos do primeiro tempo, placar de 0-0. Ninguém mexeu no marcador. Vamos ver quem é que vem para a batida além do Elvis. O Elvis posicionado, Júnior Tavares também fica por ali. E o Taubaté coloca um homem deitado no pé da barreira. Barreira com 5 homens e mais um deitado no pé da barreira. Autorizado. Momento de grande expectativa. É na bola parada, 0-0. Júnior Tavares bate com a esquerda, Elvis com a direita. Elvis bateu na barreira. Agora voltou reboteada com Júnior Tavares. Ele não conseguiu dominar a bochecha, tira, toma dele. Sai jogando lá atrás o time do Taubaté. E aí, Gleger, bateu mal o Elvis, hein, Gleger? Pegou muito embaixo da bola, né? Bateu forte, quis tirar do goleiro. Mas tem crédito, né, Batista? Tem crédito. Às vezes ele tentou mudar, né? Porque o goleiro já fica atento. Como bate o Elvis, falou, vou mudar, né? Porque os caras já estão de olho aí nele, os goleiros. Nós vimos agora nessa falta aí o posicionamento do goleiro do Taubaté, o William Menezes, diferente. Por quê? Porque sabe que ele tem qualidade. Mas tem muito crédito
E ele vai, você vai ver que ele vai, daqui a pouquinho ele faz um gol aí. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. Coisa longa hoje aqui. E tem oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. E a Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Cruzamento do Júnior Tavares, a bola toca na rede pelo lado de fora. E o Júnior Tavares se irrita. Juiz é goiaba, pô. Caramba, a bola explodiu claro. no jogador do Taubaté. O Bandeira com a bandeira lá no mastro da bandeira apontando. Ele dá tiro de meta, ele tá xarope. Ele cheirou cola, pô. Escanteio, vem pra bola pra batida. Tomando posição, Elvis vai levantar da área. Zagueirada da Macaca lá dentro. Levantou a bola cruzada, subiu lá atrás. Afasta, tira o zagueiro. A bola sobra com o time do Taubaté e vem pela direita tentando levar. Dija Baiano, o árbitro para marcar falta nele. É falta lá atrás pro time azul. Taubaté que também tem uma faixa no uniforme. A exemplo da Ponte Preta e do Vasco, o Taubaté também é um uniforme azul, uma camisa toda azul e tem uma faixa transversal à altura do peito e do abdômen em branco. Uniforme azul, números brancos. A Ponte, uniforme branco, números negros e a faixa também atravessando o peito e abdômen da Ponte Preta, faixa em preto. Placar de 0-0. Lançamento de bola na linha de fundo. Vem Thiago Oliveira. Tira. Jogou para fora, para a linha lateral e arremessou pela direita para o time do Taubaté que empata o jogo. Placar de 0-0. Bola com Edivan. Lançou, errou o Amaral. A entrada da área, tira para o time do Macaca. Soltando para Pablo Diego. Ele escapa na marcação. Lança o jogo pela direita para Jean. Partiu. Arrancou com pernas longas da entrada da área. Limpou o pé direito. Bateu contra a marcação de Victor Caetano. A bola explodiu no zagueiro, saiu escanteio para Macaca Vladimir. Estava pronto para o arremate dentro da área, o Pablo Diego esperando só o cruzamento do Gé. Aconteceu, mas o Vitor colocou a perna na bola, linha de fundo direita do ataque da Ponte. Elvis na batida do escanteio. Elvis na batida de escanteio, partiu o pé direito, levantou na área. Subiu lá atrás para afastar, tira uma cena, a bola vai para a linha lateral. Saiu em arremesso, cobra, levantamento, a bola na área, veio na bola, tocou de cabeça, Matheus Silva voltou, bateu, é gol! Gol! Da Ponte! Na marca de 46 minutos passados, primeiro tempo. Bola alçada na área. A bola batida pelo Matheus Silva. Bateu no na trave. A bola voltou. E aí apareceu para bater da bola Thiago Oliveira. Jogou a bola no fundo do gol. Espetacular! Thiago Oliveira para estufar a rede. Ele estava merecendo esse gol. Ele tem uma trajetória. Chegou com 13 anos na Ponte Preta. E hoje marca o gol para recuperar a titularidade absoluta. Thiago Oliveira. Thiago Oliveira faz a festa e a torcida vibra. Vibra da pele até o osso aqui no Majestoso. Dali Ponte Preta, dali Macaca, dali Ponte Preta, dali Macaca. Examada Ponte Preta. Thiago Oliveira, 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 camisa 3.
Thiago Oliveira, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Ponte Preta 1, Taubaté 0 e o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. Ele é zagueiro, tem qualidade como tal, mas também foi oportunista nesse lance. Após o cruzamento, quem subiu para cabecear foi o Matheus. Cabeceou firme, a bola caprichosamente bateu na trave e voltou para o Thiago Oliveira, que com calma, com tranquilidade, colocou para o fundo das redes, para a explosão do torcedor da Macaca aqui no Majestoso. Thiago Oliveira foi às redes, a Ponte está na frente, 1-0. 1-0, o time da Ponte vencendo o jogo. Domina a Fraga no campo de defesa, recua pela direita para Matheus Silva, que meteu a bola na trave. No rebote, Thiago Oliveira fez 1-0 para a Macaca. Veio para a bola, Matheus Silva bate, ele perto da direita, levanta no campo de ataque, bola aberta, Pablo Diego cruzou, não saiu o cruzamento. Saiu um chute fraco, né? Saiu lá atrás o William Menezes, pega firme, sai jogando lá atrás o time do Taubaté. Ele levanta, responde de cabeça, tira lá atrás Arthur. Pois dá uma informação. Só para mandar um abraço aqui, deixar registrado, lá em Americana, a galera toda assistindo, Serjão, Irtão, a dona Terezinha, a Andressa, o Iago e o Júnior, todo mundo ligado na Bandeirantes. Grande abraço, muito obrigado pela audiência. Daqui a pouco, intervalo inteligente, diferente do rádio brasileiro. Thiago Oliveira recua, toca no campo de defesa, vem para a bola, Kaique França para dominar. Recebe de perto da direita, levanta, toca o jogo lá na frente no campo de ataque para o Everton. Ele toca por dentro, a bola volta para Amaral pela meia, faz o passe no corredor, vem Fraga. Fraga partiu em cima da marcação, meteu bola aberta para Arthur. Na frente para Júnior Tavares, girou em cima do marcador, recuou para Fraga, pé direito, cruzou na área, subiu, tocou de cabeça, Pablo Diego, cabeçada fraca. O William Menezes pegou o Vladimir. Não conseguiu cabecear em cheio o Pablo Diego, né? A bola foi direto nas mãos do goleiro. Apita o árbitro. Terminou o primeiro tempo. Vitória da Macaca, Thiago Oliveira, o zagueiro, marcou aqui no Majestoso. Ponte Preta 1, Taubaté 0. E vem aí o intervalo inteligente, diferente do rádio brasileiro. Alô, alô, Edu Pinheiro. Olha como são as coisas, hein? O Gé sofre pênalti, Elvis cobra, chuta pra fora, 39 minutos depois o Thiagão Oliveira. O primeiro gol do Thiago Oliveira, zagueirão, revelado na base. Hoje, 37 jogos e saiu o primeiro gol. Se o Elvis não fez, o Thiagão fez. Oi, Catarino, intervalo aí. Quem foi que meteu aquela bola pro Gé? O Gé sofreu pênalti, mas quem foi que meteu? Não foi o Júnior Tavares? Eu tive essa impressão mesmo, viu, Edu? Júnior Tavares que fez o passe da bola enfiada para o Gé, que sofreu o pênalti. Somente um registro, Edu, logo após o gol marcado pela Ponte, em uma falta lá no campo defensivo da Macaca, houve uma discussão, bem ríspida inclusive, entre o zagueiro Matheus Silva e o lateral, o Arthur. A turma do Deixa Disso chegou lá para apaziguar os ânimos, pessoal na adrenalina, né? Um jogo importante como esse, uma discussão rápida, mas aí terminou, todo mundo se entendeu. Pessoal da Ponte já no vestiário, festa do torcedor, a Macaca tá vencendo 1-0, meu caro Edu Pinheiro. E o público melhorou bastante, hein, Catarino? Bastante, né? O torcedor da Ponte deixando para chegar de última hora. Eram 20 minutos da primeira etapa, tinha gente chegando ainda. Público muito bom nesta tarde de sábado aqui no Majestoso. Não, mas tem mais público que contra o Monte Azul, hoje tem mais? Eu tenho a impressão que tem mais, não muito mais, mas eu tenho a impressão que hoje o público vai ser maior do que na quarta-feira. Ok, já, Catarino volta, gente. A Ponte joga com Kaique França, o Everton, Thiago Oliveira, Matheus Silva e Arthur, Amaral, Fraga, Júnior Tavares e Elvis, Gé e Pablo Diego. O Leonaldi machucado, aliás, na coletiva da Hora dos Anjos, no último jogo já dizia já que não ia jogar. No banco, Pedrão, goleiro da base, Diogo Mora da base, Dudu Ratamoto, Eliel da base, Guilherme Souza, Luiz Felipe, Jean Carlos da base, lateral esquerdo, Gui Pira, atacante, Maurício da base, André da base, Cássio Gabriel e o zagueiro Edson da base. Oi, Zorzinho, queremos ouvir, hein? Elvis perdeu pênalti, mas Thiago Oliveira fez 1-0 Ponte. E mereceu a Ponte o resultado, foi muito mais time. Você vê que o Carlos Batista não falou em momento sequer o nome do Kaique França, né? Taubaté veio para se defender, é um time
digamos que mediano, né, para a divisão, e o time da Ponte sobrando, né, sobrando em campo, claro, às vezes falta um pouco de tranquilidade, né, um pouco de conversa ali, para que não erre tanto, principalmente na saída, na transição. Foi o que faltou para a Ponte, né? Só a tranquilidade. Eu gostei do posicionamento, gostei da atitude do time, né? Em alguns momentos errando muitos passes, outros equilibrada. Então precisa, mais uma vez, voltar para o segundo tempo equilibrada, com a mesma intensidade, e vai vencer o jogo. Já está 1-0, poderia estar 2, né? Mas o Elvis tem muito crédito. Tem crédito com o torcedor, tem crédito com o Hélio dos Anjos, com os próprios jogadores, e daqui a pouquinho você vê aí, gol de quem? Gol do Thiagão, cabeçada do Matheus, mas quem que levantou a bola? Quem que fez o cruzamento? Tava ele lá, Elvis, sempre Elvis. Então, daqui a pouquinho ele bota uma na rede aí, viu, Edu? Olha, é o seguinte, intervalo não, primeiro tempo lá em Brasília, Palmeiras e Flamengo 0-0 na final da Supercopa, hein? E um detalhe, fazia tempo que a Ponte não perdia um pênalti. A Ponte perdeu um pênalti contra o Sport, o Luca cobrou, o goleiro defendeu, no rebote ele fez. Esse jogo foi em setembro do ano passado, setembro de 2022. Luca cobrou, pimba. A partir do momento que o goleiro defendeu, não é mais pênalti. O Luca fez no rebote, então foi gol. Você pegar a súmula, é gol normal. Mas, enfim, mas fez o pênalti, né? Agora, pênalti perdido mesmo, de perder, em novembro de 2020, num Brasil de Pelotas e Ponte, lá em Pelotas, que o João Paulo perdeu. Então, perdido há muito tempo, mais 2 anos que a Ponte não perdia, tá bom? Mas aqui, intervalo, já, o Tigrão vai falar e você vai ouvir novamente o gol aí da Ponte. Thiago Oliveira no finalzinho, Elvis perdeu o pênalti, mas depois Thiagão fez 1-0, a gente volta já. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chegou o super saldão da Anhanguera Ferramentas. Descontos imperdíveis para você comprar muito. Confira. Ventilador de coluna Ventisol, R$ 297,90. Jogo de ferramentas Stanley, 110 peças, R$ 599,90. Compressor de ar Schultz, 10 de R$ 121,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse o site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Saiu em arremesso, cobra, levantamento, a bola na área, veio na bola, tocou de cabeça, Matheus Silva voltou, bateu, é gol! Gol da Ponte! Na marca de 46 minutos passados, primeiro tempo. Bola alçada na área. A bola batida pelo Matheus Silva. Bateu na trave. A bola voltou. E aí apareceu para bater da bola Thiago Oliveira. Jogou a bola no fundo do gol. Espetacular. Thiago Oliveira para estufar a rede. Ele estava merecendo esse gol. Ele tem uma trajetória. Chegou com 13 anos na Ponte Preta. E hoje marca o gol para recuperar a titularidade absoluta. Thiago Oliveira. Thiago Oliveira faz a festa e a torcida vibra. Da pele até o osso aqui no Majestoso. Dali Ponte Preta, dali Macaca, dali Ponte Preta, dali Macaca. Examada Ponte Preta. Thiago Oliveira, 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 camisa 3.
é de rede que a bola gosta. Ponte Preta 1, Taubaté 0 e o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes. Tigrão, só mandar um abraço aqui pra família marinheira do Majestoso e o Alexandre Balista do Chapadão me corrigindo aqui. Realmente foi João Paulo perdeu aquele pênalti, mas foi contra o Brasil de Pelotas, foi aqui em Campinas que ele perdeu, viu? Foi no Majestoso, isso há mais de 2 anos. Oi, Tigrão, 1-0 Ponte, queremos ouvi-lo. É um placar correto, poderia ter sido maior. O Taubaté se defendeu bem, não foi um time violento, mas um time de uma nota só. Veio para jogar atrás do meio de campo. Tomou a bola 2 ou 3 vezes, deu chutão, né? Esse menino número 10, o Marcelinho, ele enfiou uma bola longa aí, comprida, mas teve um ótimo senso de recuperação. O rapaz que fez o gol, o atleta pontepretano, o Thiago Oliveira, conseguiu chegar e proteger. Foi um lance que poderia ter levado perigo, mas não deu em nada. Então o Taubaté, ele faz uma linha de 5, ou melhor, ele faz uma linha de 4 e depois na frente uma linha de 5. E deixa só uma cena ali perto do meio campo, mas atrás da linha de meio campo, também ajudando a marcar. E a Ponte, por sua vez, está enfiando o Amaral, que está fazendo o segundo volante, está enfiando o Amaral para frente da intermediária ofensiva. O próprio Fraga armando o time, às vezes errando alguns passes, mas mais acertou do que errou, fazendo boa partida. O Elvis chegou a ser pilhado em impedimento, entrando no funil, como se ele fosse o Gé, centroavante. Então a Ponte mandou todo mundo para dentro, jogou muito do lado direito, mas é fraco o Everton, vou dizer aqui, queria ter dito isso com bola rolando no primeiro tempo, mas o jogo era muito quente, muito corrido, não dá para ficar interrompendo o narrador, que, claro, a prioridade é descrever o jogo. Mas é fraco, ele chega toda hora, recebe, quando cruza erra, ou recebe em condições de cruzar e não tem confiança para cruzar e toca para trás. Quando ele toca para trás, a marcação está toda organizada. Aí tem que dar mais 2 ou 3 toques, aí vem por dentro, e por dentro é mais difícil. E a Ponte jogou 90% do tempo do lado direito, porque o Pablo Diego mais uma vez está bem, mas ele toca no Everton e não acontece nada. É um jogador voluntarioso, veloz, leve, esguio, mas ele não faz acontecer. Ele chega e erra, Na terceira que ele errou, ele começou a jogar para trás. Faltou confiança, então isso atrapalhou, porque numa quantidade grande de jogadas elaboradas pelo lado direito, ele não conseguiu chegar. Já do lado esquerdo, o Arthur tem na sua frente hoje o Júnior Tavares, mais como um segunda linha do que propriamente como um terceiro homem de meio campo ou um quarto homem de meio campo. Em alguns momentos ele foi por dentro, mas dentro daquele dinamismo do jogo. Na maior parte do tempo em que a Ponte jogou pela esquerda, e jogou menos na esquerda do que na direita, o Júnior Tavares também tenta, mas ele é enrolado, né? Ele pisa na bola, volta, vem, tropeça e tromba, e aí toca para trás. Então faltou um pouco de profundidade para o time da Ponte. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou dizer uma bobagem aqui para vocês, tá? O jogador Luiz Felipe, que jogou improvisado aí por 2 ou 3 partidas nesse setor de lateral direita, mesmo improvisado, mesmo sendo um volante, ele produz mais do que o Everton. Porque primeiro, ele marca mais. Mas hoje não houve necessidade de marcar, que o Taubaté inexistiu ofensivamente. Então o Everton tinha todo o espaço do mundo para ir para cima. Já do outro lado, do lado do Arthur, nas pouquíssimas vezes em que o Taubaté foi, era pelo lado direito dele, consequentemente em cima do Arthur. E cai por ali também o meia, o Marcelinho. De vez em quando vem o 5, que é o cara da bola parada, e o cara que também inicia jogadas, que é o Romeu. Então não estava muito fácil o espaço, não estava muito boa a vida para a Ponte do lado esquerdo de ataque. Mas do lado direito, a Ponte tinha muito espaço. Tinha um boqueirão, o Elvis esticou bola bonita lá 3, 4, 5 vezes. O Amaral fazendo um partidaço hoje.
Para mim, destaque individual da Ponte no primeiro tempo, ganhando essa segunda bola a todo momento, tocando rápido, dando verticalidade para o time, dando alternativa, virando de um lado para o outro. Muito bem no jogo o Amaral. Torço para ele fazer um gol num rebote aí no segundo tempo para coroar essa belíssima atuação dele no primeiro tempo. Então a Ponte do lado esquerdo estava mais difícil e o espaço estava do lado direito. Mas infelizmente, mesmo tendo profundidade, mas não tendo objetividade para fechar com qualidade, o Everton deixou a desejar. E por que é que eu estou me detendo nesse tema? Que a Ponte tem no banco o Ratamoto. E agora, o que vai acontecer na partida? O Taubaté já tomou o gol. Tudo que ele queria era levar até o final em 0-0. Não leva mais. Ele vai ter que sair um pouco, inclusive vai ter alteração. O Cavalo vai abrir um pouquinho o time, daqui a pouco o Vladimir informa. E aí, por que não o Dudu hoje na do Júnior Tavares, para que a Ponte tenha também uma velocidade de opção pelo outro lado, para poder variar um pouco mais. Não que tenha ido mal o Júnior Tavares, mas a partir de agora a Ponte terá a chance de contra-ataque, que à medida que o tempo for passando, o Taubaté vai ter que subir. Ele não vai ficar administrando uma derrota de 1-0. Ele já perdeu a última partida, ele já está em 10º, ele já está fora da zona de classificação. Então, eu voltaria com o Dudu Ratamoto no lugar do Júnior Baiano, mais ou menos o que o Hélio fez lá em Piracicaba, quando ele montou um estratagema para jogar no contra-ataque de velocidade no segundo tempo. Então a Ponte tem uma grande velocidade, uma grande opção pelo lado direito, com o Pablo Diego que está bem, mas quem apareceu mais foi o Everton, porque não tinha marcação, ele tinha espaço para isso. Então ele apareceu mais, mas produziu pouco, apesar de ter participado bastante. Então eu viria com o Dudu, porque o Taubaté vai tentar continuar fechando o lado esquerdo, mas não com a mesma intensidade que ele fechou na primeira etapa. Por quê? Porque ele vai ter que sair para jogar, ó. Tá fazendo 3 alterações o Taubaté. Ele vai ter que mudar. Se não joga até amanhã aí, se não tomar mais nada, vai perder o jogo. Não atacou, inexistiu. Foi nulo ofensivamente o burro da Central. Já agora muda o panorama da partida. A Ponte fez numa das últimas bolas do primeiro tempo. A Ponte fez a 46 do primeiro tempo. Então agora é outro jogo. E eu faria sim essa opção com o menino que tem entrado muito bem. Fez um golaço lá em Piracicaba, o gol da vitória da Ponte, fazendo exatamente, né, aquele contra-ataque de velocidade, aquele contra-ataque mortal, vertical. E é um cara que cruza bem, é um cara que chuta bem. Mas pelo que eu estou sentindo daqui de cima, a Ponte não vai mexer, a Ponte volta igual. Quem mexeu 3 vezes foi o Taubaté. E eu acho que teremos um jogo diferente e uma Ponte mais solta e com mais espaço para jogar, para atacar e para fazer gols. Estou falando no plural nesse segundo tempo. Carlos Batista. Tudo pronto, vai começar na etapa final. Saída de bola pertence ao time da Macaca. Gé já está nas proximidades da bola, já que no primeiro tempo foi o Taubaté quem saiu jogando. Ponte 1-0, gol de Thiago Oliveira, que quarta-feira, dia 1º de fevereiro, vai completar 22 anos. Presente, portanto, de aniversário, o gol que ele marcou hoje. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca!
do time da Ponte, lançamento na área, a bola voltou, dominou Júnior Tavares, tocou Fraga pela esquerda, Arthur cruzou na área, mas cruzou em cima da defensiva do time do Taubaté, a bola sai. Batista. E arremesso lateral pela esquerda, campo de ataque, arremesso para a Macaca bater. Já cobra Arthur, tem pressa para fazer a cobrança, soltando para Amaral, virou o jogo no bico direito da grande área. Endereço era o Everton, aí chega primeiro lá atrás o zagueiro para afastar, caiu com Júnior Tavares, aliás o Pablo Diego, ele recua, toca lá atrás na entrada da área para Kaique França. Pois não, Vladimir? 3 mudanças fez o Roberto Cavalo no time do Taubaté, vamos a elas. Saiu o Romeu com a camisa 5 e entrou 14, Juan, vem a Ponte, não, ficou preso ali. Juan, então, no lugar do Romeu. Saiu também o Dija Baiano, olha a Ponte. E vem a Ponte, o Everton dominou, entrou na área, pé direito, bateu cruzado, chega, tira! Vitor Caetano apareceu para tirar, joga na lateral. É arremesso, vai repor a bola no campo de jogo. Everton para Pablo Diego do lado direito no campo de ataque para Elvis no meio de 3. Ele se arrumou, tocou para Pablo Diego, chega para tirar. Mas o Bandeira já apontava a posição irregular do Pablo Diego. Tiro de meta. Tiro de meta. Tiro de meta, tocou no Pablo Diego por último. E detalhe então também, né? Tigrão, só conferir as alterações aqui no Taubaté, tudo direitinho. Pois não, Vladimir? Sai Romeu 5, entra Juan 14. Juan 14 no lugar do Romeu. Saiu o Dija Baiano 7 e entrou o 18 Romarinho. Romarinho 18 no lugar do Dija Baiano. E por fim, saiu Menezes 11 para a entrada do Wesley Brito 20. E vem na bola Pablo Diego para Elvis de cabeça. E defendeu William Menezes. Toca na bola. Quase um gol de cabeça do Elvis. Chega lá atrás para afastar. Vem Wesley Brito. Toca na bola virando pela direita. Edivan recolhe para o time do Taubaté. Solta o jogo por dentro. Vem para Wesley Brito. Ele faz o lançamento. Alargou o campo. Tocou lá na ponta canhota para Marcelinho. Penetrou na área. Pé direito. Bateu o Everton. Chega. Estica a perna, afasta, tira, a bola volta com o time do Taubaté. Lá pela direita ele dá um tapinha na bola na lateral. Simone tentando a passagem, Rafael Macena, ele prende o jogo, levou na lateral, ninguém encosta para auxiliá-lo. Ele toca contra a marcação de Arthur e ganha arremesso lateral. E na Ponte, alguma alteração, Vladimir? Não, Batista, mesmo o time da Ponte, aquele que terminou a primeira etapa, começou o segundo. Edivan cobrando arremesso lateral para Macena, Macena para Edivan, para Wesley Brito, lançou para Macena, pé direito, cruzou na área, estica a perna para afastar, tira, Matheus Silva em escanteio, é pela direita. Time do Taubaté que ataca nesse segundo tempo contra o gol de entrada do Majestoso. Escanteio para o Taubaté bater, Vladimir. Edivan vem na batida, vem cruzamento na área, o Taubaté no ataque. Partiu, bateu pé direito, cruzou na área, subiu, bochecha de cabeça, a bola vai embora pela linha de fundo em tiro de meta. E aí, Tigrão, a Ponte não mexeu. Você mexeria para o segundo tempo em Tigrão? Sim, mexeria. Eu viria com Dudu Ratamoto no lugar do Júnior Tavares para dar uma opção a mais de ataque para a Ponte pelo lado esquerdo. E para você, Gleger, faria alguma alteração na Macaca ou não? Não, Batista, eu manteria o mesmo time. Eu acho que a Ponte está muito bem no jogo, não adianta mexer agora. Renove as suas ferramentas com o Super Saldão da Anhanguera Ferramentas. Descontos arrasadores é no Super Saldão da Anhanguera Ferramentas. Super Saldão da Anhanguera Ferramentas. Domina quase na entrada da área. Elvis tentou levar na perna direita. Bateu contra a marcação, chega lá atrás para afastar o Taubaté. Lançamento espichado para Rafael Macena. Ele desceu pela lateral da grande área, vai para o fundo, fez o break na frente do marcador, que é o Everton. Recolheu o pé direito, levantou bola cruzada no outro lado pela direita para Edivan. Queimou pro gol. Thiago Oliveira chega, afasta, tira. A bola sobra com o time da Ponte, mas sai jogando errado. Domina Gustavo Medina, o zagueiro está lá no campo de ataque, soltando para Juan. Juan cruzou na área, a Ponte tira e vem Pablo Diego para dominar pela direita. Ele ultrapassa a linha na metade do campo, vai subir no ataque, já vem por dentro. Desceu, rolou, tocou Pablo Diego para Elvis, opção errada.
Gedici esperava esse passe lá na frente e arma o contra-ataque. O time do Taubaté vem pela esquerda, Marcelinho domina o camisa 10 do time do Taubaté, soltando para Macena. Ele tenta fazer o passe, erra, a bola sobra lá atrás. Com Kaique França que chega para pegar. Tal de Romarinho, que entrou lá com a 18 até agora, ele e o Arthur estão fazendo tudo, menos jogar futebol. Tá um MMA. Eles se pegam, se atiram, já rolaram no chão, já enfiaram o dedo um no olho do outro. Tá uma vergonha, tá uma vergonha. Isso. Que susto, hein? Domina o time da Macaca Elvis. Elvis por elevação. Lançou para Jean. Desceu pela lateral da grande área. Recebeu, dominou, soltou atrás para Pablo. Diego passa pela marcação. Toca de volta para Jean. Mas antecipa bem lá atrás para afastar a marcação do Taubaté. Placar de 1-0. Time da Macaca vai vencendo. Jogo 1-0 para Macaca. Gol do Thiago Oliveira. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Daqui a pouco, logo mais à noite, Guarani em campo aqui na Bandeirantes. Leandro Polis dá o recado. Domina pela esquerda, vai para a bola. Macena tentou a passagem, vem bem lá atrás da recuperação. O árbitro parou, marcou falta no Thiago Oliveira, tá caído o Thiagão. E o detalhe é que eu elogiei tanto o Amaral no primeiro tempo. Começou agora o segundo tempo, ele já fez 3 lambanças. Não falo mais nada do Amaral. Já não é mais candidato a melhor em campo. 3, ele tá querendo dar sutil, tá querendo fazer graça. E o Taubaté já tomou 3, ele deu 3 contra-ataques. Nessa foi muito bem, mas muito bem o Thiago Oliveira na recuperação, numa lambança do seu Amaral. Tem que jogar mais sério. Foi muito bem no primeiro tempo, agora tá com brincadeira. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 8 minutos passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2023, aqui majestoso. Thiago Oliveira marcou no primeiro tempo a 46 minutos. Ponte Preta 1, Taubaté 0. Alô, Edu Pinheiro. Decisão da Supercopa Brasília, o Flamengo vencia 1-0, gol de Gabigol cobrando pênalti, mas o Palmeiras acaba de empatar com Rafael Veiga, 37, primeiro tempo, 1-1, Palmeiras e Flamengo. Um abraço lá pra Americana, Anderson, Thaís e a Fernanda, lá na Praia Azul, Pontes Pretanos, nosso muito obrigado. Bandeirantes AM 1170 e FM 85.7 para a região de Campinas. Para a região de Ribeirão Preto, AM 1270 e FM 85.3. Estamos também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dê um like aí para nós, você que está vendo aqui a cabine do Majestoso aqui no Estádio Majestoso, cabine da Rádio Bandeirantes. Dê um like para nós e seja assinante do canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. É gratuito, não paga nada e você concorre a ingressos. A informação, Vladimir Catarino na Bandeirantes. Na ponte saiu o Arthur, entrou Jean Carlos. Jean Carlos 16, o Arthur pediu para sair, passou aqui à frente, disse que não sentiu nenhuma contusão, mas para se poupar, até porque vem numa sequência de jogos, o Arthur saiu para a entrada do Jean Carlos. Temperatura muito alta, né? Já não é menino, o Arthur saiu, portanto, extenuado, cansado. Temperatura aí dentro do campo está 30 graus. Sensação térmica de 30 graus. O Elvis pegou, dominou, lançou para a área. Saiu o William Menezes, vem por baixo para pegar. Pega a entrada providencial do William Menezes. Sai jogando pela esquerda o time do Taubaté, 1-0. Macaca vencendo o jogo.
Numa blitz pela direita, Amaral retoma para o time da Macaca, soltando para Fraga, vem para fazer o passe invertido lá pela esquerda, Romarinho antecipou, tomou para o porro da central, chega, quase roubou o Jean Carlos, aí sai jogando lá atrás o time do Taubaté, Gustavo Medina solta o jogo pela meia, placar de 1-0, a Ponte vence o jogo, vai no campo avançado, Romarinho dominou, de perna direita, cruzou na área, Matheus Silva tira, joga para fora. Pela linha de fundo em escanteio lá pela direita para o Taubaté bater o Vladimir. Não brinca em serviço não, o Matheus colocou a bola pela linha de fundo com a saída do Romeu, quem bate tudo agora para o time do Taubaté é o Edivan. De novo, ele vai na cobrança desse escanteio e vem você, Batista. Edivan trabalhando bastante na bola parada. 11 minutos passados, etapa final. 1-0, Macaca, gol do Thiago Oliveira. Cobra o escanteio no primeiro pau. Chega bem lá atrás para tirar Pablo Diego e o Júnior Tavares. Os dois estavam na bola, a bola saiu, é arremesso. Edivan já estava por lá, cobrou, soltou o jogo. Gustavo Medina, o zagueiro, cruzou na área, subiu o Everton, afasta a bola, voltou Wesley Brito. Dominou o pé direito, bateu, a bola explodiu no corpo do Matheus Silva, sobrou na cabeça do Gé dentro do círculo central. Tocou para Elvis, erra o passe, domina pela direita, tenta a passagem, lançamento invertido lá pela ponta canhota para a linha lateral. Último toque do jogador da Macaca, cobra arremesso, tem prensa o time do Taubaté. Domina Marcelinho, recolhe, domina, solta o jogo para Juan. Juan rolou rasteirinho para Macena. Macena vem pela lateral, no peito de Juan, ele domina para Wesley Brito. Levanta o jogo da esquerda para a direita, de uma extremidade a outra, vai atrás dela, Edivan não dominou. A verdade, apanhou da bola, a bola saiu uivando. É arremesso lateral para Macaca bater no campo de retaguarda. Mas a Ponte voltou desatenta. O Taubaté está dando todo o campo aí, está indo para cima. A Ponte agora corre riscos que não correu no primeiro tempo de tomar o gol. Mas a Ponte erra muitos passes. Até o Elvis errando, sem mobilidade. Mas ele tem, como já dissemos aqui, todo o crédito do mundo, né? Mas não pode. Está devolvendo muito fácil a posse da bola para o Taubaté. E o Elvis me parece cansado, extenuado. Não tem alternativa com o mesmo estilo, não. Mas o Hélio pode pensar em alguma coisa aí. Está muito cansado o Elvis. E a Ponte está devolvendo e está tomando o contra-ataque, ao invés dela executar o contra-ataque. Elvis faz o lançamento longo na área para o Everton, não conseguiu dominar. A bola saiu pela linha de fundo em tiro de meta. 13 minutos, Gleger Zorzin, placar de 1-0. A Ponte vence, mas no segundo tempo voltou diferente, não está bem, hein, Gleger? O problema é que o Roberto Cavalo detectou aí alguns pontos da equipe do Taubaté, fez 3 mexidas, né? E o Taubaté voltou diferente também, voltou diferente para melhor. A Ponte só precisa estar mais equilibrada, né? Um pouco mais de calma, tocar essa bola com qualidade. Erra muitos passes na transição, mas a gente não pode deixar de ressaltar que as mudanças do Roberto Cavalo... E vem o Taubaté, Romarinho dominou, vai fazer, bateu, é gol! Gol, gol, gol! Gol do Taubaté! Nós somos da torcida alvinegro, o esporte é nosso. Na marca de 14 minutos passados, segundo tempo, desceu pela esquerda o time do Taubaté com o Juan, lançamento lá do outro lado, entrada na área, Romarinho encarou a marcação, os zagueiros da Macaca estavam muito adiantados, Romarinho livre, bateu na saída do Kaique França, bateu firme e mandou a bola no fundo do gol da Macaca para empatar o jogo. Romarinho, camisa número 18, empata a partida do Majestoso. Romarinho, Ponte Preta 1, Taubaté também 1, e o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. Um buraco ali na defesa da Ponte, né? O Romarinho estava livre quando recebeu o passe do Juan. Teve até a liberdade e a tranquilidade de escolher onde colocaria a bola, né? No canto do goleiro Kaique. Deu bobeira ao sistema defensivo da Ponte Preta. Romarinho foi às redes. Tudo igual, 1-1.
Placar de 1-1, o jogo está empatado. Vem Jean Carlos, lançou para Jé, subiu a bandeira marcando impedimento. Já estava na banheira, mas essa banheira aí não é a boa não, hein, Gleger Zorzin? Não, a banheira boa é aquela que você tem lá na sua mansão, viu, Batistão? É o seguinte, eu estava dizendo, as mudanças do Roberto Cavalo mudaram o time do Taubaté, que era muito defensivo, e agora partiu para jogar. E aí pegou o time da Ponte desprevenida. Esse lance, eu acho que faltou assim, um pouco de colocação para o Jean Carlos. Ele largou o marcador, que era o Romarinho, para fechar num lance ali onde tinha os dois zagueiros. Permanece no setor. Então foi, na verdade, esse o erro de posicionamento da Ponte, que com o Taubaté melhor, se desorganizou. Então o Hélio precisa dar um grito aí com a rapaziada. Pablo Diego levou pro fundo, cruzou na área, subiu lá atrás, Edivan para afastar, a bola vai na linha de fundo. Chegou Júnior Tavares para fazer a proteção, para não permitir o adversário para pegar a bola, para ganhar o escanteio. É escanteio para Macaca e, rapaz, olha lá. Edivan se esforçou muito. Ele trabalhou demais em Vladimir. Caiu, agora tá todo esparramado. Lá no gramado, está sendo atendido e é a posterior da coxa em Vladimir. Aí não tem como, né? Já está pedindo ali para fazer a substituição, não vai dar para ele. Enquanto isso, a Ponte está preparando duas mudanças. Vai fazer duas mudanças daqui a pouquinho. O técnico Hélio dos Anjos, logicamente, não contente com esse empate do Taubaté. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 16 passados, etapa final, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2023, aqui majestoso, Ponte Preta 1, Taubaté também 1, Edu Pinheiro. Olha, na Supercopa, finalzinho do primeiro tempo, Palmeiras e Flamengo 1-1 e na Série A2 encerrado, Rio Claro 3, Lemense 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Escanteio para Ponte Preta, Elvis partiu, meteu o pé direito, levantou na área, desvio de cabeça, entra, é gol! Gol! Na marca de 17 minutos passados, segundo tempo, Elvis cobrando o escanteio, meteu o pé direito, levantou na entrada da pequena área, subiu desviando de cabeça e jogou lá dentro, a bola bateu no fundo do gol e fez quinto gol com a camisa da Macaca, Gé o artilheiro, o faro do gol, ele não perdoa, mandou de cabeça lá dentro e a torcida vibra, da pele até o osso, dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe Macaca, dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe Macaca, a torcida enlouquecida com o Gé o artilheiro, Gé que tem o gosto do gol, mandou lá dentro, Ponte Preta outra vez na frente, em cima do Taubaté, Gé, camisa 19, paixão Ponte Pretana, Gé coloca a Macaca outra vez na rede, Ponte Preta 2, 1 para o Taubaté, e o detalhe no gol é seu Vladimir Catarino. Artilheiro é artilheiro, não passa em branco, mais uma vez o Gé foi a sede, cobrança do escanteio do Elvis. Olha o Taubaté, tá impedido, né? O Gé subiu mais do que toda a defesa do Taubaté, cabeceou forte, a bola ainda resvalou na trave
sem chances nenhuma de defesa para o goleiro. Explosão do torcedor da Ponte, 5º gol dele nesse Campeonato Paulista da Série 2. Jé foi às redes, a Ponte de novo na frente, 2-1. É o Marcelinho, né? Marcou o gol, mas estava com e o Giancarlo não acompanhou. Agora o gol do Jé de centroavante típico, maravilhoso. 5º andar, ela ainda beija o pé da trave esquerda e vai para dentro 3 minutos depois. A Ponte tem que se concentrar mais. Taubaté não tem nada a perder a partir da frente, a partir de agora para frente, vai para dentro e a Ponte tem que ver aquele lado esquerdo da sua defesa. Tá vulnerável. E o Minhoca entrou aí, Vladimir. Exato, na Ponte também, já confirmo, do time do Taubaté, na Ponte, Batista, o Luiz Felipe com a 14 entrou no lugar do Everton, então sai o Everton, entra o Luiz Felipe. Saiu também o Júnior Tavares com a 22 para a entrada do Dudu Ratamoto. Com a 7, o Dudu entrou no lugar do Júnior Tavares. E no time do São Bento, machucado, saiu o zagueiro Gustavo Medina com a 3 para a entrada do Lucas Minhoca, 13. Lucas Minhoca, 13, entrou no lugar do Gustavo Medina. Alterações, portanto, no jogo aqui, placar de 2-1, o time da Macaca vai vencendo a partida. Um gol de Thiago Oliveira, 46 do primeiro tempo, e Jé, artilheiro da Macaca, 5 gols. Jé outra vez foi à rede. Domina o time do Taubaté lá pela direita, Edivan. Ele ultrapassa a linha da metade do campo e vem para fazer o passe para Romarinho. Recebe, domina, gira, toca na frente, vem para Wesley Brito. Inverte da direita para a esquerda, toca para Juan. Juan dominou, rolou para Marcelinho. Marcelinho para Juan. Juan no peito, na grama, toca a bola para Wesley Brito. Lançou para Marcelinho, pé direito, bateu para o gol, vem de soco. Kaique França para afastar. Dudu Ratamoto puxa o contra-golpe, esqueceu a bola, perdeu. Já recupera o time do Taubaté e vem para o campo de ataque, placar de 2-1. A Ponte saiu na frente, fez 1-0. O Taubaté empatou e a Ponte outra vez na frente. Vem para a bola, Pablo Diego domina com uma certa dificuldade. Marcação muito próxima do corpo dele e retoma o time do Taubaté. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 23 segundo tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2023. Aqui, majestoso, Ponte Preta 2, Taubaté 1. Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado para você que está no YouTube. Olha, estamos aí quase batendo 16 mil assinantes. Tá faltando pouquinho, hein? Pouquinho, mais um pouquinho, vamos bater 16 mil. Estamos com 15.900, portanto tá faltando pouquinho. Ajuda nós aí. Seja seguidor do canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Renove as suas ferramentas com o super saldão da Anhanguera Ferramentas. Descontos arrasadores é no super saldão da Anhanguera Ferramentas. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Por falar em redes sociais, siga a Rádio Bandeirantes no Instagram. Por exemplo, já está lá o primeiro gol da Macaca, o gol do Thiago Oliveira, com imagem da cabine da Rádio Bandeirantes. Já está lá o gol recortado, tudo direitinho pelo Rick Batista, que faz esse trabalho. Aliás, faz um trabalho maravilhoso, né? Porque possibilita que a gente coloque em tempo real, quase em tempo real, o gol disponibilizado lá no Instagram da Rádio Bandeirantes. Entre lá, @Rádio Bandeirantes Campinas. Você que é ponte pretano e quer ver a narração do gol, já está no Instagram. Daqui a pouco vamos subir também o segundo gol da Macaca, tá bom? Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Taubaté com Marcelinho,
Vem pela ponta canhota, chega bem lá atrás para afastar. Pisa na bola, domina, tentando a passagem pela direita. Luiz Felipe rola. Time da Macaca vai mudar mais 2 vezes, hein? Mais 2 jogadores estão ali na margem do campo e vão entrar já no time da Macaca. Técnico Hélio dos Anjos não está satisfeito, embora esteja vencendo a partida. Bola para fora, para a linha lateral e arremesso. E agora sim as alterações. As alterações na Ponte, a primeira delas é a entrada do Maurício com a 18. O Maurício está saindo o Fraga, né? Saiu Fraga para a entrada do Maurício com a camisa 18. A primeira dessa dupla de alterações. A outra é a entrada do Eliel. O Eliel está entrando para a saída do Pablo Diego. Sai Pablo Diego, entra Eliel, sai Fraga, entra Maurício. As 2 últimas alterações da equipe da Ponte. O Eliel com a 9 e o Maurício com a 18. Jogadores da Macaca saíram aplaudidos. Os 2 que saíram, Pablo Diego e também o Fraga. Placar de 2-1, time da Macaca. Daqui a pouco os comentaristas vão falar. A Ponte vence o jogo, vem Romarinho. Matou no peito, tentou girar. Vem Bochecha, pé direito, bateu, vai embora. Pegou meio lascando na bola, ela saiu. E aí, Tigrão, as alterações da Macaca. Bom, o Fraga foi um dos melhores da Ponte na partida. Então, se foi condição física, pediu para sair, tudo bem. Se não pediu para sair, errou o Hélio. Porque o jogo está muito pesado, jogo de muito risco. Taubaté aperta a Ponte. A Ponte não joga bem no segundo tempo. E o Pablo Diego, desgaste, né? Claramente, desgaste físico. Saiu extenuado. Ele vai botar ali o menino Eliel para jogar mais pelo lado direito e mantendo o restante do posicionamento com o Ratamoto do lado esquerdo, o Elvis chegando de trás centralizado, mas muito cansado, e o Gé fazendo o pivô. Então a Ponte não faz um bom segundo tempo. É uma temeridade o Jean Carlos marcando. É um horror. Mas o Taubaté, toda vez que entra por lá, chega com mais facilidade para perfurar do que faca quente na manteiga mole. Não dá. O Hélio tem que ver isso, tem que colocar alguém ali para fazer um primeiro combate, ser um anjo da guarda do Jean Carlos, que quando vai à frente vai com qualidade, mas marcando é uma temeridade. E para você, Gleger Zorzinho, as alterações do Hélio dos Anjos em Gleger. Eu percebi aqui na imagem que o Fraga também estava muito cansado. Sentiu o jogo, a gente sabe que é um jogo pesado, jogo duro. Ele que jogou um bom futebol. Agora o Pablo Diego, aparentemente aqui, não falou nada, tá? Não gesticulou, mas pela cara dele ele não gostou não, viu? Não gostou de ter saído. Agora a Ponte precisa de uma alternativa diferente, né? O Taubaté voltou melhor. Voltou, inclusive, fazendo o gol. O lado direito de ataque, esquerdo de defesa da Ponte, tá ali uma avenida para aquele menino que entrou, Romarinho. Então tem que estar muito atento à Ponte, né? Equilibrar o jogo para tentar fazer o terceiro gol ou tentar uma manutenção de resultado mais sólida, porque aparentemente está bem desorganizado ali atrás. O Gé estava sendo atendido lá dentro do gramado, né? Ele foi fazer uma dividida lá numa bola, acabou levando a pior. Mas ele já está de volta. Veio aqui na margem do campo, aqui na frente das cabines de rádio e já retornou para o jogo. Domina Elvis. Faz por elevação, lançamento no peitoral do Gé. Ele dominou e rolou para dentro. Veio para a bola, dominou Eliel. Brigou, tentou a passagem, rolou, tocou para Jean Carlos. Vem pela esquerda, se manda no campo de ataque na lateral da grande área. Vai para a linha de fundo, tentou o cruzamento. O Gé também vai para lá. Tá valendo nada isso aí, né? O Jean Carlos fez falta. Puxou pelo ombro. É o Dudu, né? Foi o Dudu. Não, era o Jean Carlos. Puxou. Não, aqui esse ataque agora Dudu foi o mesmo. Dudu, né? Dudu mesmo. Puxou, fez falta. Tá certo o juiz. Renove as suas ferramentas com o Super Saldão da Anhanguera Ferramentas. Descontos arrasadores é no Super Saldão da Anhanguera Ferramentas. Super Saldão é na Anhanguera Ferramentas. Descontos imperdíveis para você comprar muito. Bola parada, falta para o time do Taubaté no campo de ataque pela esquerda. Vem para a bola o time do Taubaté com o Marcelinho para cobrança, levanta, não está valendo.
O árbitro não havia autorizado Matheus Delgado Candancian. A bola vai ser reposta lá pela esquerda para a cobrança. Tá afoito, né? O time do Taubaté tá perdendo o jogo. Marcelinho levantou na entrada da área, veio lá atrás para afastar Luiz Felipe, a bola sobrou com o Romarinho. Romarinho tentou dominar, a bola saiu lá para a esquerda, veio Dudu Ratamoto para tirar, mas erra o passe, a bola sobrou com o Minhoca. Ele domina de perto à direita, rola para lateral pela direita, tenta levar, tocando de ataque Edivan, a bola volta, Minhoca tocou na frente, a bola voltou com o Edivan, chega lá atrás Ratamoto, conseguiu pegar, arrancou, foi derrubado. É Batista. Falta nele, é falta para Macaca, informação na Bandeirantes. Olha o público, Batista, público pagante, 6.162, 6162. Não pagante, 887, 887. Público total, 7.049 para uma renda de R$ 90.360. Não alcançou o objetivo, né? A Ponte fez uma campanha, tinha expectativa de 10 mil torcedores, mas o público de hoje é superior ao da última partida contra o Monte Azul. 7.049 torcedores aqui no Majestoso. Ótimo público nessa tarde. Lançamento na entrada da área, vem Thiago Oliveira. Ele afasta, tira de cabeça, não está valendo nada. A bandeira já marcava impedimento no ataque do Taubaté. Vai sair jogando lá atrás o time da Macaca. Toma posição, campo de defesa, Matheus Silva. Ele é o há tempos que não aparecia no time da Macaca. Garoto, ele é o que brilhou na base. Ele marcou 19 gols em 21 jogos, mas no time de cima não vem tendo oportunidades com o Hélio dos Anjos. Aliás, foi o próprio Hélio dos Anjos quem colocou ele no time na Série B, no jogo contra o Náutico. 14 minutos em campo, ele marcou um gol, mas depois teve pouquíssimas oportunidades. Arremesso lateral, cobra, já tem a descida lá pela esquerda, o árbitro está marcando a saída de bola pela direita, é arremesso lateral para Macaca. Há uma posição no campo defensivo pela direita, Luiz Felipe. Hélio dos Anjos vem repetindo o procedimento. Começa jogando com o Everton e depois coloca o Luiz Felipe. Aliás, a Ponte vai ganhar já um lateral direito. Mailton, dia 30. Dia 30 é segunda, né? Segunda-feira, então, abre a janela de transferências da Ucrânia e aí o Mailton poderá ser inscrito. E vem o time da Macaca, Gé, domina lá pela esquerda, escapa da marcação, tenta levar em cima do Minhoca, partiu lá pela canhota, já recolhe na perna direita, ele tem um corpanzil, protege com o corpo, mas perdeu. A Ponte vem para a retomada com o Dudu Ratamoto, ele prende lá pela esquerda, a Ponte é lenta na entrada lá pelo lado esquerdo, Dudu Ratamoto vem andando para trás, tipo caranguejo, com dificuldade, chega, toca na bola, lança o Thiago Oliveira na frente, a bola volta, fica com o time do Taubaté no campo de defesa. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Falei do Mailton, que dia 30 já estará apto para atuar, porque abre a janela de transferências. E tem também o Matheus Jesus, no dia 5 de fevereiro. Dia 5 de fevereiro é domingo, né? É sem ser nesse domingo, no outro domingo, no dia 5 de fevereiro, a partir do dia 5, o Matheus Jesus já poderá atuar, porque vence a pena por doping, 1 ano, 12 meses. Ele podia voltar a treinar desde dezembro do ano passado, mas não podia jogar. A pena, portanto, vence no dia 5. O time da Ponte vai ficando encorpado, hein? Isso sem contar o Everton, o atacante Everton, que já está na fase de transição. Já também terá condições de atuar. E o Ramon Carvalho, volante, canhoto, bom de bola, também já está recuperado. Já está na fase de transição. A Ponte vai ficando encorpada para o Paulista da Série A2, mas já vai se preparando também para a Série B do Campeonato Brasileiro. Domina lá atrás no campo de defesa, o time do Taubaté perde o jogo, placar de 2-1. Lançamento de Juan, tocou na frente Matheus Oliveira.
Aliás, Matheus Silva vem pra bola, comete a falta. O árbitro parou, marcou a falta no Wesley Brito. É falta pela esquerda pro Taubaté, Vladimir Catarino. Como uma jamanta pra cima do Fusquinha, foi o Matheus ali pra cima do Wesley Brito. É falta pro São Bento, que agora não tem mais nada o que perder, tem que ir pra cima. Por isso vai todo mundo para a área e a bola vai ser cruzada lá dentro, Batista. Falta pela esquerda no campo de ataque, vem para a batida, Marcelinho, Juan também fica por ali. Juan bate com a esquerda, Marcelinho com a direita, não há barreira. Apenas um Ponte Pretano na frente, a bola vai ser alçada na área pelo jeitão da coisa. Partiu, vai pra bola, Marcelinho, pé direito, lançou lá pra dentro da grande área, Amaral. Subiu, tiro de cabeça, Bochecha toca nela, Amaral tira de novo. A bola sobrou com Luiz Felipe, ele toca pra dentro do círculo central, Edivan, pro Taubaté, lançou lá pela ponta canhota, vem na bola, tentando passar no Wesley, bola recuada por Marcelinho, sai da área de confinamento, William Menezes é o goleiro do time do Taubaté, tocou para Marcelinho na frente, Matheus Silva tira, afasta a bola, volta, Marcelinho domina, lançou no comando, vem para a bola, Wesley Brito tentou levar falta nele, é falta para o Taubaté lá pela esquerda, campo de ataque, Vladimir. Vai para cima do Rafael Macena, de falta em falta, o São Bento vai se mantendo no campo de ataque, pintou cartão amarelo, já confirmo para quem foi esse cartão amarelo para a equipe da Ponte Preta, viu, Batista? Falta lá pela esquerda no campo de ataque, a falta para o Taubaté. Tenho a impressão de que foi para o Luiz Felipe, né, número 14. Acho que foi Matheus. Foi o Matheus Silva. Matheus Silva, terceiro cartão dele, viu? Terceiro cartão do Matheus Silva, portanto, não joga lá em Novo Horizonte contra o Novo Horizontino, quarta-feira, 7 da noite. Vai pra bola, pra batida de falta. 37 minutos, 2 para Ponte Preta, 1 para o Taubaté. Se fecha aí, Macaca. Partiu Juan, pé canhoto, levantou para ninguém do Taubaté. A bola passa por toda a extensão da área, vai para fora, para a linha lateral, rente ao pau da bandeira lá pela esquerda. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando a matéria. É tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CP também nas redes sociais. Guilherme Souza vai jogar, né, na quarta-feira lá contra o Novo Horizontino. Ele que hoje cedeu a vaga. Thiago Oliveira entrou bem diante do Monte Azul. Ganhou a vaga do Guilherme Souza, que não vinha bem. E o futebol é isso aí, né? Ele vai voltar, porque também não tem outro. Tem o Edson. Edson é jogador da base. Disputou... Não disputou a Copa São Paulo, não. Ele estava na Copa São Paulo, mas foi requisitado pelo Hélio dos Anjos. Então, provavelmente, realmente vai o Guilherme Souza para o jogo lá em Novo Horizonte. O árbitro está marcando, atendendo a solicitação do Bandeira, tinha um impedimento. A Rafael Macena estava impedido no ataque do Taubaté lá atrás. O time da Macaca vai sair jogando. E nesse momento a Ponte tem 4 jogadores da base em campo. Excetuando-se o goleiro, o time tem 10, 40%. Renove as suas ferramentas com o Super Saldão da Anhanguera Ferramentas. Descontos especiais arrasadores é no Super Saldão da Anhanguera Ferramentas. Super Saldão é na Anhanguera Ferramentas. Descontos imperdíveis para você comprar muito. Eu, ao longo da minha carreira, né, sempre preguei a existência, a possibilidade de se ter 30% de jogadores da base, mas não no elenco, jogando. Manter 30% jogando. E vem, domina o time da Ponte, vem pra bola. Recolheu, Ratamoto rolou, levou na perna direita, procurou, Elvis tocou pra ele, Elvis devolveu coadjuvando pro Ratamoto, mas chegou lá atrás do zagueiro pra tirar. Placar de 2-1, time da Macaca vence o jogo. Vem pra bola, Marcelinho, sai da marcação, toca, mas erra. Vem lá atrás pra afastar Thiago Oliveira, o árbitro já pegou lá na origem. Na origem da jogada, uma falta para o Taubaté, que vai mudar mais uma vez em Vladimir. Exato, a última alteração agora vai ser feita pelo Roberto Cavalo, que espera um momentinho ali para ver a situação do jogador que está caído, para saber se vai dar para continuar ou não.
Portanto, daqui a pouco, pela última vez, vai mexer o Taubaté no jogo. Mudança sendo feita pelo técnico Roberto Cavalo. Agora sim, a alteração está sendo confirmada, está sendo autorizada pela arbitragem. Está saindo camisa 4, o Vitor Caetano. Está saindo para a entrada do camisa 15. O 15 é o Rafael Mineiro. Rafael Mineiro com a 15 entra no lugar do Vitor Caetano, camisa 4. Perdeu os 2 zagueiros, né? O Roberto Cavalo já tinha perdido o Gustavo Medina e agora perde também o Vitor Caetano, ambos por contusão. Arremesso lateral, Juan vai cobrar. Autorizado, toca, recua, a bola volta para ele tenta levar, marcação do Eliel na recomposição, é arremesso lateral. É pela esquerda para o time do Burro da Central. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 41 passados, etapa final, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2023, aqui majestoso, Ponte Preta 2, Taubaté 1. Um abraço para o André lá de Jacareí, o nosso muito obrigado. Olha aí, intervalo, segundo tempo de Palmeiras e virada 2, Flamengo 1, na final da Supercopa. Lembrando que a Macaca joga quarta às 19 em Novo Horizonte contra o Grêmio Novo Horizontino. E é na Rádio Bandeirantes, você me presta atenção. Carlos Batista aqui no Ibope é campeão. No Ibope é campeão, aí você pode acreditar, porque eu sei que a Bandeirante tá lutando pra quebrar. Domina o time da Macaca, vem já na lateral, entrou na área, levou pro fundo, bateu cruzado, chega pra tirar, afasta Vavá, a bola vai embora pela linha de fundo em escanteio pra Macaca bater lá pela esquerda, Vladimir Catarino. Mais uma vez no pique, o Gé desceu pela esquerda, foi ele de fundo, fez o cruzamento, o Vavá se esforçou todo, se jogou na bola, colocou pra fora, escanteio, Elvis agora já sem muita pressa. Bate o escanteio, Batista. Elvis vem pra bola para fazer o erguimento na área. Já marcou um gol de cabeça no cruzamento de escanteio do Elvis. Ele está lá dentro. Partiu Elvis, levantou direto. A bola triscou na rede por cima. O Elvis vem tentando esse gol olímpico, hein, Vladimir? Não tá dando certo, mas ele vem tentando. Na quarta contra o Monte Azul passou mais perto, tocou no travessão. Dessa vez não foi direto para fora, não levou perigo não. O Elvis na cobrança do escanteio. Placar de 2-1, o time da Macaca marcou, fez 1-0 ainda no primeiro tempo, a 46 minutos, bola na rede, Thiago Oliveira. E no segundo tempo, Gé de cabeça marcou o segundo, Taubaté tinha empatado o jogo e a Ponte marcou o segundo gol, placar de 2-1. Vem lá atrás o time Ponte Bretano tentando dominar. Taubaté toma conta no setor, pela esquerda, vem na bola Luiz Felipe, jogou as pernas, tirou, mas erra o passe, recupera Juan, domina a torcida, grita dizendo que ouviu uma falta ali para Ponte Preta. Cobraço na bola. O juiz perdido, é muito confuso. O árbitro está mais perdido do que freira em baile funk. Tá mais perdido do que barata em galinheiro. Vou falar pra você um negócio. Mas na cara dele, pô. Precisou bandeira. Ô, professor. Pô, o cara jogou vôlei aí. Esqueceu a lente, o Tigrão. Ah, ele é ruim. Esqueceu a lente em casa, não é possível, cara. Ô, Greg, ele é mais... O Gleger, ele é mais fraco do que café de pensão. Mais fraco do que coice de grilo. Mais fraco do que leite C. Tá mais perdido do que o Tiririca lendo enciclopédia. A informação na Bandeirantes de Isaías do Pinheiro. O Gabigol na decisão é fogo, né? Gabigol de novo ele. Agora empatando em 5 do segundo tempo. Palmeiras 2, Flamengo também 2. Eliel domina na linha de fundo. Chega a marcação por trás. A bola ali rente ao pau da bandeira. Tá difícil para tirar. Vai para fora, para a linha lateral. É arremesso para Macaca bater pela direita. Mais 5. Autorizado. Luiz Felipe cobra mais quanto? 5. 5 minutos, vamos até 50. No rebote, a bola volta, pé canhoto, uma bomba! Vai embora pra fora pela linha de fundo, no rebote Maurício.
meteu uma paulada, ele perto da canhota, ele queria o escanteio, mas a bola não desviou, não é isso, Vladimir? Não desviou não tocou em ninguém da equipe do Taubaté, uma pancada do Maurício, a bola foi por cima, tiro de meta para o Taubaté. Mais um jogador pinçado pelo Hélio dos Anjos. Ele disputou, o Maurício, a Copa São Paulo, era o camisa 10 e hoje é o primeiro aparecimento dele no time titular da Macaca, o time de cima. Bola parada, cobrança de falta no campo de defesa. A torcida começa a fazer a festa, soltar o grito. Esse grito estava preso. 46 minutos, vamos até 50. Lançamento na área para Gé, ele não conseguiu dominar. William Menezes saiu lá atrás para pegar. Estoura, batendo de perna direita. Levantou no campo de ataque Thiago Oliveira. Vem de cabeça para afastar, tira. A bola caiu com Ratamoto lá pela esquerda. Embolado contra a marcação. Falta nele, o árbitro parou, marcou falta. É pela esquerda, campo de ataque para Macaca. Cobra. Tem pressa o time Ponte Bretano com Amaral na triangulação lá pela esquerda com Maurício. A bola volta com Jean Carlos para Ratamoto. Ratamoto para Maurício. Ele beiradeando o campo, toca recuado, chamou Kaique França que vem para bater nela. Levanta ele perto da canhota. Tentou dominar, já não conseguiu. Elvis vai para cima. Chegou para recuar o zagueiro, toca lá atrás dentro da grande área para William Menezes. Sai jogando lá pela direita, placar de 2-1. Time da Macaca marca a saída de bola com Elvis e Gé. Aperta na marcação. Lá atrás vem, afasta o time do Taubaté. A Ponte não quer o Taubaté lá no campo de ataque. Amaral já ficou. Lançamento no corredor para Romarinho. Vem Thiago Oliveira. Afasta, mas o árbitro parou. Marcou um puxão do Romarinho no Thiago Oliveira. É falta para Macaca. Aí Matheus Silva vai tomando posição para fazer a cobrança lá atrás. Placar de 2-1. 47. A torcida solta o grito no Majestoso. Lançamento no campo de ataque. Vem lá atrás para afastar. Tira de qualquer jeito. Rafael. A bola vai para a linha lateral. É arremesso pela esquerda. A Ponte não tem pressa para a cobrança. É arremesso pela esquerda. Vai terminar daqui a pouco a partida. Vamos até 50. A torcida vem no grito. Ponte! Ponte! Cobrança de arremesso lateral. O Ratamoto tocou pela esquerda, tentou passe para Elvis, chega lá atrás para afastar. Rafael tirando a bola, tenta a passagem, chega Thiago Oliveira jogando sério, tira, joga para fora, para a linha lateral, ele que marcou o primeiro gol da Macaca. Placar de 2-1, o segundo foi do Gé de cabeça, cruzamento na cobrança de escanteio do Elvis. Domina tentando levar do campo de ataque o time do Taubaté. Placar de 2-1, o time da Macaca vai vencendo a quinta consecutiva desde 1969, que a Ponte não ganhava 5 partidas consecutivas. Em 69 a Ponte subiu. O único título da Macaca, 1969, divisão de acesso. Lançamento de bola para Juan, ele domina lá pela ponta canhota, vem o time do Taubaté, Juan prendeu, agora vem por dentro, soltou para Marcelinho, a torcida grita, ajuda, vem para a bola, tentou o lançamento dentro da grande área, sobrou com Wesley Brito, pé direito, bateu Matheus Silva, jogou corpo contra a bola, na raça o time da Macaca vem com Eliel, tocou para Elvis, dominou dentro do círculo central, prendeu, tem 2 impedimentos, Eliel e Ratamoto. Elvis não pode lançar e caiu o jogador já, então é obrigado a recuar. A bola volta para o campo de defesa, vem Matheus Silva, ele toca para Kaique França, lança o jogo para Jean Carlos na lateral, ele recolhe, tenta levar, solta a bola para Ratamoto, perdeu a bola Ratamoto, mas volta para Ratamoto, ele desceu na velocidade, encarou a marcação no pé de ferro, perdeu para a zaga, vai acabar, acabou! Apita o árbitro, termina mais uma vitória, quinta da Macaca, jogadores desabam no gramado, um calor intenso, uma raça incrível, a Macaca consegue uma vitória na raça, na coragem, na determinação, a Ponte apoiada pela galera aqui no estádio Moisés Cucarelli, a torcida jogou junto o tempo inteiro,
Que dificuldade imensa para vencer o Taubaté. Quinta vitória consecutiva. Uma campanha espetacular. Torcedor da Macaca vibra da pele até o osso. Desde 1969 a Ponte não tinha 5 vitórias consecutivas. Dali Ponte Preta, dali Macaca. Parabéns à nação alvinegra. Jogou junto, 12º jogador. Ponte Preta 2, um gol no primeiro tempo, 46 de Thiago Oliveira, outro no segundo tempo de cabeça Jean com cruzamento na cobrança de escanteio do Elvis, e o Taubaté marcou 1 com Romarinho, 2 para Macaca, 1 para o Taubaté, e vem aí jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. Público total 7.049, público 7.049, renda 90.360, 2-1, vence a Ponte. Vladimir Catarino, e o seu registro aí, torcida da Ponte aí vibrando, e aí Catarino? Uma festa incrível do torcedor da Ponte, comemorando muito esta vitória. Jogo complicado, principalmente na segunda etapa, mas a Ponte vence pelo placar de 2-1. Em 5 jogos, das 5 vitórias da Ponte no campeonato, 4 delas foram pelo mesmo placar, 2-1. Placar difícil, apertado, mas vários 3 pontos. A Ponte segue mais do que nunca na liderança do Campeonato Paulista da Série 2. Edu? É verdade, é o time do 2-1, hein? 2-1, mas explicando foi o seguinte, o portal Carlos Batista, não fui eu, o portal Carlos Batista fez o levantamento e é o seguinte, isso não acontecia há 54 anos. A Ponte no início de ano, ganhar 5 seguidas. A última vez, 1969, naquela campanha que levaria a Ponte ao título único da sua história no profissional e acesso aí para o Paulistão. O acesso para o Paulistão, né? Aquele time que de cá, Roberto Pinto, companhia, vários jogadores revelados, aquela final contra a Francana e tal. Então, há 54 anos não acontecia isso. 2-1, venceu a Macaca, liderança com 15 pontos. Muito bem, meu caro Catarina, anote aí, o Elvis está pendurado, viu, Catarino? Tomou hoje amarelo, fica pendurado, e o Matheus Silva é o terceiro, Terceiro, tá fora, não joga contra o Novo Horizontino. E explicar pro ouvinte que você não pode entrevistar ninguém, Catarino. Não posso, rapaz, estão todo mundo aqui pertinho de mim, mas o protocolo não permite que eu entreviste. Fazer o quê, né? Mas registrando aqui a festa, os jogadores não desceram, estão aqui comemorando, o pessoal vem comemorar com a torcida, o Eliel tá aqui cumprimentando os torcedores no Alambrado, muita festa da galera da Ponte Preta com mais uma vitória. O Edu, viu, o Vladimir, Edu, sim, ele está igual o entregador de pizza, né? Ele sente o cheiro, mas não pode, né? Certo. E não é só da pizza, não, né? Para explicar pro ouvinte, né, gente? Mas o repórter no gramado está no gramado, mas não pode falar com ninguém. Tá chato hoje em dia, né? Tá chato, né? Não pode isso, não pode aquilo, mas tudo bem. Tá registrado aí a festa da torcida. Meus amigos, a Ponte começou com Kaique França, o Everton, Thiago Oliveira, Matheus Silva e Arthur, Amaral, Fraga, Júnior Tavares e Elvis, Gé e Pablo Diego. Lembrando que a 10 do segundo tempo, a primeira alteração, saiu Arthur, entrou Jean Carlos, depois a 19 segundo tempo, saiu Everton, entrou Luiz Felipe e saiu Júnior Tavares, entrou Dudu Ratamoto. E tivemos também mais 2 a 26 minutos, saiu Fraga, entrou Maurício, fez a sua estreia, menino da base, é meio atacante, disputou a Copa São Paulo, e o menino Eliel, que fez o gol contra o Náutico ano passado, entrou também no lugar do Pablo Diego, repito, a 26 do segundo tempo, a equipe do Hélio dos Anjos. Vamos lá, Tigrão, vamos comentar. A Ponte perdeu pênalti, 37 primeiro tempo, a Ponte atacando para o gol de entrada, o Gé sofreu o pênalti do goleiro, o Elvis cobrou a 39 e chutou por cima, e a 46 o gol, o Elvis cruza,
Matheus Silva de cabeça na trave, volta para Thiago Oliveira, o outro zagueiro, os dois zagueiros estavam na área. E o Thiago Oliveira pega o rebote da trave, aí faz 1-0. Depois o empate do Taubaté a 14, segundo tempo, o Romarinho empata e a 17 minutos o Gé marca de cabeça, Elvis cobra escanteio e Gé de cabeça 2-1. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo. A gente falava já aí desde quarta-feira, né? Desse jogo, depois que a Ponte ganhou do Monte Azul na terça. Aliás, na quarta. A gente falava, o jogo é duro. Eu prestei muita atenção nesse time do Taubaté. Perdeu em casa, é verdade, mas olha o Rio Claro que ganhou lá hoje, ó. 3-0, né? Então não perdeu pra nenhuma carne frita aí, não. Time duro, o Cavalo veio atrás, acho que errou. Acho que se ele vem para um jogo franco com a Ponte, como ele fez no segundo tempo, ele poderia ter até obtido um resultado melhor aqui dentro do Moisés Lucarelli. A Ponte não fez hoje uma partida no nível das anteriores que vinha fazendo. É claro, é o time a ser batido na competição. Todo mundo está vendo a Ponte. Todo mundo já estudou os pontos fortes da Ponte. E além disso, hoje algumas individualidades de outras oportunidades não jogaram no mesmo nível. E também temos que ressaltar aqui a qualidade, especialmente no segundo tempo, do Taubaté, que botou esse Juan, número 14, que é um canhoto de muita habilidade, deu um trabalho danado jogando canhoto à moda antiga, canhoto jogando do lado esquerdo, né? E botou o Romarinho do lado direito, espetou dois atacantes enfiados, deixou o Rafael Macena centralizado e foi um perereco. Eu acho que o ponto alto da Ponte, apesar de ter tomado um gol, num cruzamento que saiu exatamente desse Ramon, o Thiagão cortou, mas cortou curto. Ele cortou, mas não deu distância, não conseguiu afastar a bola. Ela continuou dentro da grande área e aí faltou o Giancarlo. Ela foi para o setor do Giancarlo e aí chegou o Romarinho e empatou o jogo. Quando o Taubaté empatou, eu dizia, olha, a Ponte está correndo muitos riscos dentro da partida. Não voltou bem, voltou desatenta. Está devolvendo a posse de bola com muita facilidade para a equipe do Taubaté. E 2 minutos depois surgiu um empate. Claro que aí a melhor parte, que o Taubaté, quando empatou, ele não conseguiu nem rever a sua estratégia. Se ia recuar, se ia puxar as linhas para trás, se ia, de repente, até tentar garantir o resultado. Não deu para o Taubaté se falar, que ele empatou a 14 e a 17 teve um escanteio. O Elvis bateu uma bola comprida, alta, rápida, e aí é aquele negócio do artilheiro, que a gente falava no primeiro tempo. Não chegou nenhuma para ele ainda. A primeira que chegar ele vai guardar. E olha, foi uma bola de muita dificuldade. Ele saltou entre os dois zagueiros altos da equipe do Taubaté. Subiu mais, fez o movimento correto de pescoço, ela beijou, cabeceou para baixo, ela beijou o pé da trave esquerda do William Menezes e se alojou no fundo das redes da equipe do Vale do Paraíba, da belíssima Taubaté. Aliás, né, tinha uma torcida organizada aqui do Taubaté que está desenrolando as suas faixas agora, chamada Jeca. Eu não tenho a informação precisa, mas tenho muita convicção que é uma homenagem a Mazzaropi, um dos maiores cineastas, artistas de cinema do Brasil em todos os tempos. Mazzaropi, que teve como maior sucesso o filme Jeca Tatu. Em termos de cinema brasileiro, Mazzaropi um ícone. Eu acho que tem a ver, mas só uma observação. Mazzaropi, Hebe Camargo, grandes personalidades do mundo artístico nascidas em Taubaté. Fechado esse parênteses, segundo tempo duríssimo para a Ponte, e aquele negócio que eu falava do artilheiro definiu o jogo. Se o Taubaté empatou a 14, a Ponte desempatou a 17. E aí o Taubaté não tinha que rever mais nada, tinha que ir para cima. Mas a Ponte teve, no segundo tempo, os espaços que não encontrou no primeiro tempo para contragolpear. Teve, no segundo tempo, a possibilidade de matar o jogo.
Mas aí faltou a qualidade. Aí faltou, logicamente, um negócio chamado objetividade. Não foi, por exemplo, como contra o Monte Azul. Sobrou uma para o Elvis, ele deu no Pablo Diego no Gé e Caixão. Hoje a bola saía exprimida, saía errada, tinha erro de passe, tinha toque lateral, enfim, algumas coisas que não estão sendo vistas até agora na campanha da Ponte. Então, um primeiro tempo de muita dificuldade, por conta exatamente da formação altamente defensiva do Taubaté. É difícil você jogar contra um time que monta duas linhas, uma de 4 e uma de 5, na frente da de 4, e ainda atrás o centroavante, que era o último homem ofensivo, o Macena, para ajudar no combate, na saída da bola do meio campo para frente. Estou falando do meio campo para frente da Ponte. É difícil. E no segundo tempo, como a Ponte teve a felicidade de achar o gol, depois de ter martelado muito, mereceu o gol no primeiro tempo, perdeu um pênalti com o Elvis. Vejam que hoje parece que não era o dia de dar tudo certo, mas acabou dando. O Elvis perder um pênalti não é um fato tão comum. Já perdeu, mas é um cara que tem uma precisão, que atravessa um momento mágico. Aí bateu forte, pegou embaixo da bola e ela cobriu o travessão. Então a Ponte procurou esse gol no primeiro tempo desesperadamente e encontrou a 46. 46 do primeiro tempo. Qual que era a expectativa? Agora a Ponte vai ter espaço para jogar no seu estilo de velocidade, de contra-ataque, de verticalidade no segundo tempo. E eu pedia o Ratamoto, desde o intervalo, no lugar do Júnior Tavares. Mas não veio. Ele veio depois. Essa alteração foi processada. E ele foi para a beirada do campo quando estava 1-1, quando o Taubaté empatou. Mas antes dele entrar, sai o escanteio e o Gé vai lá no 9º andar e tira da zaga, tira do goleiro e cabeceia para baixo e a Ponte ganha o jogo. Aí para segurar foi difícil, porque o Taubaté se mandou e com qualidade. Eu chamava a atenção para esse Marcelinho, que ele caía para o lado esquerdo, é um cara perigoso. Romarinho, veloz, né? Muito veloz, perigoso. Jogador que fez a diferença e ainda, infelizmente, o Arthur, o Hélio deve confirmar isso na coletiva, o Arthur pediu para sair. E aí entrou o Jean Carlos, não foi opção do treinador. Ó, eu tenho um lateral em campo. Ele pede para sair, eu tenho um lateral esquerdo no banco, outro também é canhoto, eu tenho que fazer. Só que o Jean Carlos entrou desatento. Entrou o velho Jean Carlos, o velho jovem Jean Carlos, né? Entrou deixando espaço, entrou ficando no meio do caminho, entrou dando distanciamento entre a quarta zaga e a lateral esquerda, não fez direito aquele movimento da diagonal no momento em que a Ponte tomou o gol. Então foi difícil, mas foi merecido. Apesar do crescimento do Taubaté no segundo tempo, de ter valorizado em muito a defesa da Ponte, a grande verdade é que pelo primeiro tempo que a Ponte fez, e obviamente, não é, pela sua consistência defensiva, pela sua luta, a vitória foi merecida. A quinta consecutiva, enfileirada nesse início de Série A2 do Paulistão em 2023, meu caríssimo Edu Pinheiro. Olha, jogo quente em Brasília, o Gabigol empatou 5 segundos tempo, o gol do Flamengo 2-2, Rafael Veiga de pênalti 3-2 pro Palmeiras e o Pedrão já empatou pro Flamengo 3-3. Agora 27 segundo tempo, Palmeiras 3, Flamengo também 3, é decisão da Supercopa lá em Brasília. Oi, Zorzinho, vamos comentar, público 7.049, o Elvis perdeu o pênalti a 39 do primeiro tempo, gol de entrada, a 46 do primeiro tempo, o gol da Ponte, zagueiro Thiago Oliveira fazendo 1-0, e empata Romarinho, 14 segundo tempo, o gol do Taubaté, e a 17, gol de Gé de cabeça após cobrança de escanteio de Elvis, 2-1, a Ponte venceu, Zorzinho. Bom, é importante dizer também que o Roberto Cavallo é um treinador experiente, né? Ele veio com uma estratégia no primeiro tempo, não deu certo, a Ponte saiu vitoriosa e poderia até ter tido um placar melhor. E aí ele ajusta o time, né? Ajusta o time para o segundo tempo. A Ponte volta com o mesmo posicionamento, digamos assim, mas baixou um pouquinho a intensidade.
E aí as mexidas do Roberto Cavalo surtiram efeito. Agora, tem um ponto positivo que é o seguinte, você percebe que a Ponte, mesmo na adversidade, ou seja, num segundo tempo que não jogou tão bem, foi lá e conseguiu vencer o jogo. Então isso aí fortalece ainda mais, viu, Edu? Fortalece ainda mais o quê? Um time Tá de parabéns o Hélio dos Anjos novamente, que mesmo com dificuldade conseguiu ajustar, conseguiu equilibrar o jogo e na bola parada venceu a partida. E eu dizia, hein, Edu, não sei se você anotou aí, que o Gé teria gol do Gé hoje. E realmente teve. O menino é um fenômeno, né? Ele foi 3 jogos e meio, 5 gols. É impressionante a qualidade e a competência desse jogador, viu, Edu Pinheiro? Jogão em Brasília, em gol do Palmeiras, hein? Gabriel Menino, 28 segundo tempo, 4 pro Palmeiras, 3 para o Flamengo. Olha, o Gabigol fez 1-0 o Flamengo, Rafael Veiga empatou 1-1, Gabriel Menino virou 2-1 Palmeiras, veio o segundo tempo, Gabigol, 2-2 gol do Flamengo, Rafael Veiga de pênalti, 3-2 Palmeiras, Pedro empatou para o Flamengo, 3-3 e agora o Gabriel Menino 4-3 Verdão, jogaço, aço. Meus amigos, vem aí o nosso jogo aberto, hein? Muito obrigado a vocês que nos acompanham no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, em FM faixa estendida, 85,7 para Campinas, 85,3 Ribeirão Preto, no AM 1170, no AM 1270 Ribeirão Preto, som digital, tudo limpinho, bonitinho, e nos nossos aplicativos também. O nosso muito obrigado. Já, a coletiva do tio Hélio, hein? O técnico Hélio dos Anjos falando, tem a ficha técnica, tem já o craque do jogo, todo mundo votando aqui, tem a defesa do jogo, não teve tanta hoje assim, e tem o conceito, o gabarito, jogador por jogador. Vamos direto, mais ou menos lá para 19h20, acho eu, não sei, por aí, 19h30, aqui no improviso, né? A gente vai começar a concentração do Guarani, já tenho 2 entrevistas aqui, Alfredo, grande meio de campo do Guarani, década de 70, e Sérgio Lima, grande atacante, também década de 70, vai conversar com a gente antes de Botafogo e Guarani. O jogo é em Ribeirão, começa 20h40, horário exótico, aqui fechado, hein? Aqui Ponte 2, Taubaté 1, e vem aí o jogo aberto. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Na Bandeirantes, o craque do jogo.
Muito bem, o craque do jogo, Ponte 2, Taubaté 1, público 7.049. Vamos lá, amigo Batista, para variar, começo com você, o craque. Oi, o craque do jogo, amigo Batista. Pois não, Edu, o craque do jogo, vou votar no Gé. Cara, realmente é fora de série, né? Gostei muito também do Thiago Oliveira. Poderia votar no Thiago Oliveira, primeiro gol dele com a camisa da Macaca. Ele que tem uma trajetória linda. Começou com 13 anos na base da Macaca e hoje marcou o primeiro gol. Mas eu vou votar no Gé porque ele é o cara do gol. Ele é que está decidindo os jogos para a Macaca. Para mim, Gé, o craque do jogo. Conceito dele é ótimo, Edu. Que mesmo conceito para você, ótimo a sua narração como sempre, um grande abraço, um ótimo sábado, domingo e até a próxima, Batistão. Valeu, Edu, um grande abraço para você, foi um prazer inenarrável estar contigo, grande abraço, Edu. Esse é meu amigo Batista. Oi, Tigrão, você me ouve, Tigrão? Vamos ao craque do jogo, sim, Tigrão. Edu, sim. Gé, para mim o craque do jogo decidiu, para mim no jogo mais difícil dessa série de 5 que a Ponte já realizou até agora. Primeiro, por aquilo que o adversário exigiu. Segundo, pela falta de inspiração da Ponte no segundo tempo. Gé, decisivo, mortal, letal, preciso. O craque do jogo, conceito bom. Muito bem. Oi, Zorzinho, o craque do jogo. Gé, o craque do jogo, conceito bom. Gé, e agora Vladimir Catarino, atenção, Vladimir respirando, trabalhando aí no jogo... Repórter Bandeirantes, Ponte Taubaté, 2-1, Ponte venceu, Vladimir Catarino, craque do jogo. Oi, Edu, meu voto vai pro Gé. Para mim o Gé foi muito importante nesta vitória da Ponte, tem sido muito importante no campeonato, afinal é o artilheiro do time. O Gé sofreu o pênalti no primeiro tempo que não foi convertido pelo Elvis e acabou marcando o segundo gol da vitória, por isso meu voto vai para o Gé. É verdade, ele sofreu o pênalti, né? Não foi convertido, o Elvis perdeu, mas ele faz o gol da vitória. A gente marcou 5 gols em 4 jogos, né? Realmente destaque da Ponte, esse menino que veio da Itaperense. Muito bem, o craque do jogo é o Gé. Olha, daqui a pouco a coletiva do Tio Er, hein? Tem a ficha técnica, tem a defesa do jogo, tem o conceito. E quanto tá o Palmeiras? 4-3, em 35 do segundo tempo no Mané Garrincha. Palmeiras 4, Flamengo 3 e a Supercopa. Palmeiras campeão do Brasil e o Flamengo campeão da Copa do Brasil versão 2022, agora começo 2023, eles então decidindo esse título, agora 18h20. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Supermercado Taquaral, 62 anos, trazendo muito mais economia para o seu ano novo. Cerveja Eisenbach Pilsen Unfilter 350 ml, 2,59. Linguiça de pernil Seara, 18,98 kg. Sorvete Esquimone Geniale, 1,5 litro, 26,9. Ofertas válidas até dia 1º de fevereiro. Receba mais ofertas pelo WhatsApp 99426-5040. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. Chegou o super saldão da Anhanguera Ferramentas. Descontos imperdíveis para você comprar muito. Confira. Ventilador de coluna Ventisol, R$ 297,90. Jogo de ferramentas Stanley, 110 peças, R$ 599,90. Compressor de ar Schultz, 10 de R$ 121,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse o site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes.
Muito bem, Majestoso, a ponte começou com o Kaique França, o Everton, Thiago Oliveira, Matheus Silva e Arthur, Amaral, Fraga, Júnior Tavares e Elvis, Gé e o Pablo Diego. Bom, muito bem, alteração. A primeira alteração aconteceu a 10 do segundo tempo, saiu Arthur, entrou Jean Carlos. Depois a 19 minutos, nós tivemos duas. Saiu Júnior Tavares, entrou Dudu Ratamoto. E saiu o Everton, entrou Luiz Felipe. E um pouquinho mais pra frente, a 26, saiu Fraga, entrou Maurício, menino da base, meio atacante, fez a sua estreia, disputou a Copa São Paulo. E saiu Pablo Diego, entrou Eliel, outro da base, esse já é conhecido, já fez o gol contra o Náutico no ano passado. A equipe do técnico Hélio dos Anjos. Olha o Taubaté, o burro da central, hein? O Taubaté que não pisava no Majestoso há 34 anos. William Menezes no gol, Edivan, Gustavo Medina, depois Lucas Minhoca, Vitor Caetano, depois Rafael Mineiro e Vavá, lateral esquerdo. Romeu, depois Juan, Dija Baiano, depois Romarinho, Bochecha e Marcelinho. Marcelinho jogou na Ponte em 2010, pertenceu ao Corinthians há 13 anos, hein? Rafael Macena jogou no Guarani em 2013 e Menezes, depois o Wesley Brito. O técnico Roberto Cavalo, que jogou na Ponte em 94. O árbitro Matheus Delgado Candansan. Cartão amarelo. Olha, para o Taubaté, Romeu e Rafael Macena, tá? E para a Ponte, Elvis foi amarelado. Elvis é o segundo, Elvis está pendurado. E o Silva também levou, é o terceiro dele, hein? Zagueiro da Ponte, Matheus Silva, não pega aí o Novo Horizontino, quarta-feira em Novo Horizonte, tá? E lembrando que o goleiro William Menezes também foi amarelado no lance do pênalti que ele fez aí no Gé. Vamos aqui aos lances, lembrando que teve pênalti para a Ponte, no primeiro tempo estava 0-0, pênalti cometido a 37 minutos, o Gé sofrendo, e aí o Elvis chutou por cima. Aí o Thiago Oliveira, 1-0 Ponte, empatou aí o Taubaté com o Romarinho após o segundo tempo, quando a vitória foi do Gé a 17. Ponte 2, Náutico 1, público 7.049 e a coletiva do Hélio dos Anjos. Lá dentro fica uma panela de pressão. O grupo fez um primeiro tempo arrasador no sentido intensidade, no sentido dedicação. Um jogo atípico, você erra um pênalti, você podia ter feito o primeiro gol bem mais cedo. Consequentemente, o adversário tinha que criar outras situações. Conseguimos ainda sair com um resultado positivo no primeiro tempo. Não gostei do meu time nos primeiros 15, 20 minutos. Nós estamos passando por um processo que muitas substituições estão sendo feitas em função do desgaste, em função dos números que vão passando ali para mim. Nós estávamos com 4 jogadores dentro de campo muito desgastados. Matheus, Arthur, Tavares e Pablo. E no primeiro tempo, por incrível que pareça, Pablo, Arthur e Tavares jogaram numa intensidade monstra. Só para você ter ideia, acima de 25 quilômetros, o Tavares deu 23 inserções no primeiro tempo. 18 inserções no primeiro tempo, o Arthur 15. Você entende? O Pablo 19. Isso vai desgastando os jogadores pela sequência. E aí eu tive que criar situações diferentes. Mas não gostei também porque a reposição, eu já falei isso para eles, eu não estou falando isso aqui só agora, a reposição normal aconteceu em cima de Luiz Felipe e do Maurício, que estreou hoje, estreou bem dentro daquilo que foi pedido para ele. Nós tivemos algumas dificuldades nas outras tentativas de reforçar a equipe, mas faz parte. Eu tenho que bater numa tecla que não é simples você jogar com a intensidade que a Ponte Preta joga, mas eu não tenho muito a lamentar não, eu tenho mais que comemorar junto com meus jogadores, agora, hoje, né? A comemoração de mais 3 pontos, a comemoração de uma campanha de quase, se eu não me engano, 15 anos que não acontecia isso, né? 5 vitórias seguidas, e nós puxamos hoje 9 pontos do nono colocado, acho que agora na tabela, agora nós somos 9 pontos do nono colocado, são 3 derrotas nossas, para esse nono colocado criar uma situação. Acredito que nós estamos aí 5 pontos, sei lá, do segundo colocado, né? Os números são bons, os números são significativos. Agora, eu nunca dou por contente. Eu acho que nós temos que melhorar sempre.
mas é desumano também você exigir dos jogadores numa condição anormal do futebol. 5 jogos em 14 dias, mas essa é a famosa A2 paulista, esse sacrifício tem que ter, e o bom que nós temos o nosso torcedor, o bom que nós temos aí hoje, não sei quantas mil pessoas, você entende? O bom é isso, o bom é o nosso campo que está bom também, melhorou bastante, e isso tudo ajuda, e o que ajuda mesmo é a dedicação dos jogadores, por isso mesmo eu estou muito feliz também, mesmo questionando alguns detalhes da nossa atuação. Hélio, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan Campinas. Queria que você falasse um pouco sobre a zaga da Ponte Preta em relação ao Thiago. Você deu mais uma oportunidade para ele no jogo de hoje, ele voltou na equipe no jogo passado. Você pretende continuar com o Thiago e também o Matheus? Obrigado. Olha, o Fábio já está na fase de transição, não física ainda. Ele está saindo do DM para entrar para a parte física. Vai levar um bom tempo ainda, porque o Fábio é um zagueiro. Um zagueiro, ele vai começar a pré-temporada novamente. Eu optei pelo Thiago, porque o Thiago está fazendo por merecer nos treinamentos. E esse tipo de jogo que muitas vezes a gente exerce, o Thiago neutraliza muito bem, porque o Thiago é o zagueiro mais rápido que nós temos. O Thiago tem, sim, algumas deficiências, está em formação, tem 20 anos de idade, mas é um jogador que oferece condição. Para mim, na minha visão, fez um belíssimo jogo. Dentro daquilo que foi proposto de velocidade em cima dele, de agressividade do centroavante em cima dele, eu gostei do jogo dele. E na próxima partida eu não tenho o Matheus. Então o Thiago vai ser mantido e o Guilherme passa a ser o zagueiro central, jogando do lado dele, do lado que ele gosta, que ele se sente bem. E o Thiago vai oferecer muita coisa boa para nós. É um jogador que eu gosto, principalmente pela postura profissional e pela qualidade que tem. E mais um jovem que vai ficar à disposição, se tiver qualquer necessidade de entrar, que é o Edson. Para vocês terem uma ideia, é um jogador que eu estou aí desde o jogo passado tentando tirar o volume de trabalho em cima dele, é o Matheus. E eu não estou conseguindo. Na hora que eu ia tirar o Matheus para descansar ele 25 minutos do último jogo, teve um problema com o Arthur. Hoje, pelos problemas nossos, o Matheus teve que continuar em campo. Até bom que, na minha visão, para ele e para o nosso trabalho, ele ficar fora do próximo jogo é bom para todos nós, tá ok? Porque também nós temos que confiar em quem entra e confiar naquilo que está sendo feito diariamente. Boa noite, Hélio, parabéns pela vitória. Parece incrível, né? Mas todas as equipes que vêm jogar com a Ponte Preta jogam o fino da bola, porque a Ponte Preta, junto com o Novo Horizontino, são as duas equipes grandes da Série A2. E até a arbitragem parece que gosta de aparecer em cima da Ponte, né? Você vai ter muitos jogos assim, desafiadores, com esses times querendo sobressair em cima da Ponte Preta. Volto a falar, a Ponte Preta tem que ter saída para todos esses tipos de percalços que vai encontrar pelo caminho. Naturalmente. Nós demos um volume de jogo em cima do adversário que nós podíamos até ter feito o gol antes do pênalti e podíamos também, dentro do pênalti, fazer. Você neutralizava muito o adversário. O Roberto, inteligentemente, ele fez uma situação bem diferente no segundo tempo. Ele abriu 2 extremos e ele jogou por jogar. É normal. Estou perdendo de um, se eu não consegui sair de trás um tempo inteiro. A bola ficou na cara do meu gol o tempo todo. Eu vou jogar dentro dos caras. E nós propiciamos isso, porque nós fizemos 3, 4 puxadas, mas nós fizemos jogar muito de primeira. A transição nós tentamos muito de primeira. E quando você joga de primeira e não acerta, você mata com quem puxou. Então nós perdíamos, estava perdendo o Gé e estava perdendo o Pablo. Tanto que o Pablo afogou, como a gente fala. Porque o Pablo, taticamente, é um jogador incrível. Retorna, abaixa a linha e chega, é o melhor. Eu acho bonito de ver quando o Elvis ou qualquer armador meu está com a bola, a diagonal que o Pablo apresenta é uma coisa interessantíssima. E houve sim um desgaste. Perdemos bolas no sistema ofensivo que ocasionou o contra-ataque. Eu sou muito assim, eu tenho gostado da arbitragem jovem do futebol paulista. Tenho gostado. Esse menino é um menino jovem, tem 3 jogos para esta Série A. Mas para de implicar com o jogador. Todo árbitro brasileiro tem uma implicância com o jogador. Ele implicou com o Gé. O Bandeirinha me avisou que ele ia expulsar o Gé. Você está entendendo? Porque o Gé estava não sei o que, Agora é o seguinte, ele deu 3 faltas ofensivas do Gé. Gente, é um jogo jogado, é um puxando e o outro puxando. É um puxando e o outro puxando. Aí, para ele
não assumir a responsabilidade do lance, porque você dá a falta do defensor, você está assumindo uma responsabilidade. Você dá a falta do atacante, tranquilo. É igual a bola na área. Tá difícil. Bola na área, apitou, foi falta do ofensivo. Tranquilo. Tá entendendo? Eu não gosto disso. Eu não gosto dessa situação. Mas eu vou ser bem sincero. Tomara que nós tenhamos a qualificação, a qualidade desses árbitros se mantém. Porque são jovens, mas mostraram assim um perfil muito bom, a não ser o Thiago. O Thiago, daquele jogo contra o São Caetano, ele deixou nervoso até o vizinho dele lá em São Paulo, eu não sei onde que ele mora. Você está entendendo? Aí não, é diferente. Agora o árbitro hoje, com esse problema que eu falei, mas foi tranquilo dentro do sentido. E o antijogo? Eu não suporto o antijogo. A primeira bola que foi no goleiro adversário, ele não tocou na bola, a bola passou do gol, ele caiu. Quer dizer, eu acho que na segunda tem que amarelar. Acabou. Porque é um absurdo esse tal de goleiro, o goleiro ter que ser atendido. Tudo bem, tem que ser atendido, mas infelizmente o Brasil tem hora que tira umas coisas muito ruins do futebol para tirar proveito. Mas nós temos que superar isso. Quarta-feira nós temos um clássico, né, contra o Novo Horizontino. Nós vamos estar preparados, vamos fazer um grande jogo, eu tenho certeza disso. Boa noite, Hélio. Fernando César da Rádio Central. Você tem 5 jogadores que podem ser titulares do time para voltarem, né? O Mailton, o Everton, o Fábio Sanches, o Ramon e o Jesus. E além disso, você espera mais contratações ainda enquanto não fecha as inscrições do Campeonato Paulista? O clube está aguardando uma posição. O presidente foi muito ágil do jogo de quarta-feira para cá. Essa questão do Jeff foi resolvida da melhor maneira possível. Um jogador que está me surpreendendo a cada jogo, positivamente. Precisamos acertar algumas coisas táticas dele, principalmente a saída da linha, para não ficar tanto impedimento. E o presidente resolveu isso, prolongando o contrato dele até 2027, criando outra situação para o jovem, situação financeira, melhorou tudo, fez o que o clube tem que fazer. E nós estamos batendo em cima de mais um jogador por setor. Pelo presidente já está tudo definido, tudo acertado, o presidente já aceitou tudo, mas, como sempre, os caras falam assim, mas até dia 31 eu tenho uma... Não é o jogador, até dia 31 eu tenho uma proposta lá que pode ser ir lá para fora e eu não vejo acontecer. É sempre assim. Mas o presidente já bateu o martelo numa outra contratação e a gente acredita que, com a chegada desses 5, eu acredito que vai ser a última contratação para a Série A2. Atacante? Atacante. Para a Série A2. Você entende? Porque eu vi um crescimento muito grande do Cássio. Eu aposto nos 2 meninos, no André e no Diego. Foi bonito ver hoje o garoto Maurício, com mais de 11 anos de vida aqui dentro do clube, entrar, ter a oportunidade. Isso é legal, isso é bom. Como é bom também você usar 5 jogadores do Grupo B. Nós usamos hoje 5 jogadores do Grupo B. O Grupo B é o grupo que você pode usar à vontade. E só não estamos usando mais no banco porque tem o Eduardo, que ele só pode ficar liberado para o Grupo B no dia 18, que é um volante também que nós trouxemos para cá. Então, isso é muito legal. Você fazer uma campanha dessa no início, você ter um time progredindo, você saber que você tem 5 jogadores. Pra você ter uma ideia, domingo eu tenho Jesus. Você entendendo? Mais do que vocês, eu estou louco para ter o Jesus, porque eu só tenho coisa boa do Jesus comigo no Náutico. Quer dizer, domingo eu tenho Jesus. Não, isso eu não vou discutir, mas eu tenho Jesus. E é um jogador acima da média. Então, o Everton está trabalhando normalmente com bola. Você entende? Eu não sei se dia 5 eu tenho o Mailton, não sei ainda, mas... Então nós vamos ficar muito forte. Mas o nosso forte está sendo o mental. O nosso forte está sendo o grupo, está sendo o trabalho. Isso aí faz com que você fique com muita confiança para chegar. E o que dá confiança é resultado positivo. Resultado negativo, essa história de trabalhar com resultado negativo, que você aprende no resultado positivo. Você aprende ganhando, né? É melhor. Então a gente está muito feliz com o grupo, muito feliz com a nossa torcida. Realmente o torcedor da Ponte é incrível. Você entende? Que segurar a peteca de 1-2, meu irmão. Depois de tudo de ruim que aconteceu na Paulista do ano passado, e segurar a peteca do jeito que está aí, é porque o torcedor também tem os seus motivos para estar aqui. E o motivo é a dedicação do grupo de jogadores, a dedicação da comissão técnica, do staff, da direção, para fazer o melhor para a Ponte. Hélio Edson, da TV Bandeirantes. Depois do jogo contra o Monte Azul, você disse
que a Ponte Preta aprendeu a jogar a competição. O fato dela ter aprendido a jogar a competição, de saber que era superior ao Taubaté, deixou o time um pouco ansioso para fazer o primeiro gol? Isso deixa. Mas eu vou falar a verdade, sabe porque eu acho que o principal responsável por isso vai ser sempre eu. Né? Eu cheguei à conclusão, junto com a minha comissão técnica, estudando com todo mundo, que os meus auxiliares, o Nenê, Marcelo, o Guilherme, o meu analista principal, o Nicolas, mais o Felipe, nós chegamos à conclusão que os times vão fraquejar com a gente na intensidade. Se a tendência saiu para apostar na intensidade, a gente está tirando proveito disso. Você entende? Então, muitas vezes, parece que é ansiedade. Não. É volúpia, é volume. Eu quero volume, eu quero volume, eu quero volume. Por quê? No volume do primeiro tempo, o atacante principal deles de puxada desgastou muito, que foi o atacante pelo lado direito. O meia teve que começar a sair para pegar a passagem do meu lateral. Sentiu também. Tá entendendo? Tanto que o Cavalo foi inteligente, ele abriu dois extremos. Pelo menos eu vou atacar o Hélio, vou tentar segurar. Atacar o Hélio, que eu falo maneira de dizer, atacar a ponte, vou tentar segurar com os jogadores lá na frente. Né? Então, o que me chama a atenção é o seguinte: todo mundo ficava assim para mim, Hélio, a segundona, a A2 não é igual quando você disputou, a A2 hoje é porrada, é isso, é aquilo. Não, estou vendo uma competição técnica, estou vendo uma competição, um jogo ou outro com nível muito baixo, mas com times com qualidade, com o time que joga aqui. Que Brutamonte tinha no Taubaté hoje? Nenhum. Jogo limpo, jogo tranquilo, jogo competitivo. Você entende? Então, a gente tem que aprender a nossa responsabilidade. E isso nós já aprendemos. Nós temos uma responsabilidade muito grande com a Ponte Preta. E aprender que essa responsabilidade é o principal quesito para a gente voltar com a Ponte Preta para a Série A1 é fundamental. Tem sido fundamental. Elio, boa noite. Boa noite. Você vivenciou aqui, né, dois momentos, né, acho que do Paulista do ano passado, começo de Série B, derrotas, onde se procuram os motivos e quando se começa a falar disso, se fala de atrasos, de muitas coisas. Nos momentos de vitórias, alguns assuntos polêmicos eles acabam sendo esquecidos. Então hoje você está com a Ponte invicta aí, com 100% de aproveitamento, 5 vitórias, e você fala muito do mental forte, que a gente vê que você está conseguindo implantar dentro do grupo. Você e a sua comissão técnica estão conseguindo blindar o elenco, o vestiário, de muitos acontecimentos que a gente sabe que a Ponte Preta passa do vestiário para fora. Queria que você externasse para a gente, se possível, né, qual é o tamanho do seu esforço, né, para fazer essa blindagem, se você acha que é possível fazer isso aí até o fim da Série A2 e se você acha que isso não vai ser problema ao longo da competição. Olha, eu vou falar publicamente. Desde quando eu cheguei aqui, é o melhor momento financeiro do clube com o grupo de jogadores. É o melhor momento. Então a gente tem que louvar muito a nossa direção. Existem os nossos problemas, mas é o melhor momento. É o momento que nós estamos mais equilibrados. Você está entendendo? Então isso eu tenho que enaltecer. Tem alguns problemas? Tem, isso faz parte. Não é fácil, não é simples administrar a Ponte Preta do jeito que eu vejo. Né? Do jeito que eu vejo não é simples. É bloqueio de tudo quanto é jeito. E não é bloqueio de hoje, não pagou ontem, não pagou há 6 anos atrás, há 10 anos atrás, e vem a coisa. Então é jogo de cintura o tempo todo. É jogo de cintura o tempo todo. Então esse momento está sendo um momento muito bom. A questão de blindar é uma responsabilidade minha, sim. Ela é toda minha. Você entende? Agora, é blindar sem passar a mão na cabeça de ninguém. Você entende? Sem passar a mão na cabeça de jogador, sem passar a mão na cabeça de comissão técnica. Aqui nós temos que ser operário. Todo dia nós temos que bater. Eu falei hoje para eles, não cabe na Ponte Preta estrelismo. Não cabe. Eu não suporto um time como a Ponte Preta ter a estrela no comportamento. Você tem que ter estrela pelo que você produz. Hoje o Elvis tem esse quesito de ser uma estrela, mas o comportamento dele não é de estrela. Você tá entendendo? Nós não temos esse tipo de situação. Então, por exemplo, eles já sabem, amanhã, eles pensarem em me pedir folga, eles já sabem que eu não vou dar folga amanhã. Porque eu preciso, você entende? Eu já falei para eles, dependendo, um domingo a cada 15 dias, se nós tivermos jogo, por exemplo, sábado e quarta-feira, a cada 15 dias pode ser que eu deixe um domingo eles em casa. Porque eu também trabalho com dados, o pessoal da comissão vai me passando os problemas. Então, não existe isso. Não existe chegar atrasado. Você entende? Não existe chegar atrasado. Semana, um probleminha disciplinar, extra aqui, acabou, eu mato na hora.
mato na hora, chamo na minha sala, sozinho, depois falo na frente do grupo, porque eles sabem que eu sou assim, mas nós não temos problema. Por quê? Porque eu acho que nós conseguimos fazer um grupo consciente, você entende? Que nós todos aqui temos que trabalhar muito. Nós todos temos que trabalhar muito. Não adianta a gente também aqui, eu ficar reclamando, eu ficar só cobrando. Eu cobro aquilo que o clube pode me oferecer. Você está entendendo? Eu cobro aquilo que eu vou fazer. E eu tenho que fazer alguma coisa também para favorecer o clube. Você entende? Pode falar o que quiser, eu sou muito tranquilo. Você entende? Não é qualquer treinador que pega um jogador que nunca jogou futebol na vida, nunca jogou futebol. Com todo respeito ao Itapirense, mas o Gé morava em São Paulo e jogava em Itapira. Você está entendendo? Então era difícil, não é simples. Eu sei o esforço que é um clube desse para se manter. Então não é qualquer um também que chega e põe um jogador desse para jogar. E você sabe o que está representando? A vinda essa ascensão desse jogador? No mínimo uma contratação de 120 mil, 130 mil, de 100 mil. Você contrata, porque quem faz gol hoje, numa Série B, não vem por menos. Então você imagina bem, então, o treinador tem que ter essa postura do apostar, do querer, do fazer. Então hoje, por exemplo, eu não estou reclamando, estou aí cheio de menino no grupo. A segundona tem que ter cara experiente, tem que ter trabalho, tem que ter vitalidade, tem que ter personalidade. Então, e todo mundo me ajuda a brindar, porque é o seguinte, eu falo do brindar, é muito simples. Porque eu chego no clube 7h15 da manhã, 7 horas da manhã, quando o treino é de manhã. E eu chego no clube 1 hora da tarde, quando o treino é 16 horas. Eu vivo em Campinas pela Ponte Preta, eu não vivo em Campinas para passear. Você entende? Eu concentro com o grupo. Eu não fico em casa. Eu jantei com o grupo ontem, eu tomei café com o grupo hoje. Eu só não almocei porque quando o jogo é 4 horas da tarde, eu não almoço, porque senão você fica muito... né? Mas eu estou presente. Você entendeu? Eu tô na frente. Por quê? É isso, a maneira de brindar é isso. Porque você tem uma indisciplina, eu estou ali para resolver. Esses dias mesmo nós estávamos numa cidade interior e apareceu um empresário para conversar com um jogador. Velho, chamei o Kiko aqui. Aquele ali é empresário de jogador. Não quero empresário de jogador aqui dentro do hotel, não, na véspera de jogo. Eu sei lá. Hoje eu tenho preocupação com tudo. Eu tenho preocupação com essa desgraça dessas apostas. Eu tenho preocupação, não, sabe? Eu vivo a situação. Então, brindar, você brinda com exemplo. E a minha comissão dá exemplo. Minha comissão técnica, ninguém chega no clube faltando 20, 30 minutos para trabalhar. Nós chegamos no clube 2 horas antes. Planejamos tudo. Você entende? Todo dia se discute tudo. Você entende? E vamos levar para dentro do campo. E eu acho que isso brinda, porque se o jogador não sente que o comando é passivo e que o comando não é presente, aí você não consegue brindar. Eu vou chegar no clube faltando 15 minutos para começar o treino, você entende? Daqui a pouco teve inúmeros problemas no clube e eu chego bonitinho, ponho a minha roupa, entro para dentro do campo. Nunca fui assim. E o dia que eu não conseguir fazer isso, aí eu aposento. Aí eu paro, porque eu acho que comando é exemplo. E mesmo assim você perde jogo, mesmo assim você se dana. Então, o brindar é você estar presente na frente do grupo no momento bom, mas também no momento ruim, como a gente sempre teve aqui. E não vamos ter momento ruim mais não, acabou. A Ponte tem que pensar vitória, a Ponte tem que pensar em coisa grande. E a coisa grande no futebol é vitória. Primeiramente vitória para etapas e depois títulos. A gente tem que buscar isso pela Ponte Preta. Maravilha, gente. Obrigado. Valeu. Você falou do Thiago. Muito bem, a Coritiba do Hélio dos Anjos, técnico da Ponte, acabou, hein? Palmeiras 4, Flamengo 3, Palmeiras 4, Flamengo 3, o Palmeiras é campeão da Supercopa lá no Mané Garrincha, em Brasília. Aqui, Ponte 2, Taubaté 1, olha, um abraço muito especial pro Israel. O Israel, ele mora aqui em Campinas, ele tem casa lá em Portugal, tá acompanhando a gente pelo YouTube. Israel, muito obrigado pelo carinho, viu? Amigo de Aguinaldo Marques, muito obrigado, grande Aguinaldo Marques. Amigaço meu aqui de Campinas, tá bom? Olha, na sequência, já botamos aqui o craque do jogo, né? Foi o Gé que fez o segundo gol, ele sofreu o pênalti, não convertido pelo Elvis, o Elvis perdeu o pênalti, chutou por cima, mas aí marca, tava 1-1, ele marca o gol da vitória, o Gé, 5 gols em 4 jogos. Olha, daqui a pouco vamos pra defesa? São 18h47, o jogo do Guarani lá em Ribeirão Preto contra o Botafogo é 20h40, vai começar 20 horas e 40 minutos o jogo, tá bom?
Quem vai transmitir é Leandro Borges, o moço de Piracicaba. A defesa do jogo. Público majestoso, 7.049. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Logo a 4 minutos, a Ponte atacando para o gol de entrada. O Elvis ajeitando de longe. Vamos lá, o Batistão, ele narra assim. Carrega, já ajeitou, rolou para Elvis, pé direito, bateu! Espalma! William Menezes, um chute espetacular, entrada na área, Elvis, pé direito, William Menezes, subiu para tirar, mandou para fora pela linha de fundo. O jogo foi fraco de defesa, cara. O Taubaté também muito recuado, não deixou a Ponte finalizar muito. Vamos pro segundo tempo, hein? Início do segundo tempo, a Ponte atacando para o gol da FEPAS, estava 1-0 Ponte e uma cabeçada assim, cara a cara. Vamos lá, Elvis e William Menezes. E vem na bola Pablo Diego para Elvis de cabeça, e defendeu William Menezes, toca na bola, quase um gol de cabeça do Elvis. Mas foi dentro da área, foi pertinho, o goleiro fechou o ângulo, né? Ô Zorzinho, é o que eu tenho, cara, é o que eu tenho, é só essas duas. Eu imaginei, mas a primeira opção aí naquele chute do Elvis lá foi a defesa do jogo, uma pancada de fora da área, e o William Menezes fez uma grande defesa. Então, pra mim, é essa a defesa do jogo, viu, Edu? Ok, pra você, Tigrão. Tigrão, a defesa do jogo. Já o Tigrão e a defesa do jogo, então... mas o Edu, ele mandou aqui pra mim que ele acompanha. Essa daí foi a defesa do jogo. Acabou de mandar aqui. Não saiu aí, culpa do Giba aqui, pô. É nada, tô brincando. É essa aí mesmo. Aliás, tivemos poucas defesas, né, Edu? Pouquíssimas, só tenho duas aqui, cara, só duas. Vamos lá, acompanho, subscrevo o relator sem ressalvas. Lance que Carlos Batista descreveu exatamente comparadinha assim. Carrega, já ajeitou, rolou para Elvis, pé direito, bateu! Espalma! William Menezes, um chute espetacular, entrada na área, Elvis, pé direito, William Menezes, subiu para tirar, mandou para fora. O Elvis, ele teve essa finalização, o Elvis perdeu um gol de cabeça início do segundo tempo, o Elvis perdeu o pênalti, chutou por cima, o Elvis participa do primeiro gol e cobra o escanteio para o segundo gol. Qual será o conceito do Elvis, do Tigrão e do Greg Zorzinho, hein? Já na sequência... O gabarito do jogo, jogador por jogador. Qual é o conceito aqui? Ponte 2, Taubaté 1. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Gabarito do jogo. É o apitinho do sorveteiro. Piriri, piriri. É a hora então do gabarito do jogo. Conceito jogador por jogador. Oi, Zorzinho, Ponte 2, Taubaté 1. Qual é o conceito do jogo e melhor o primeiro ou o segundo tempo? Melhor o primeiro tempo, jogo regular, Edu.
Então é o seguinte, é ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, hein? Oi, Tigrão, o conceito do jogo e melhor o primeiro ou segundo tempo. Pô, Edu, primeiro tempo foi melhor a Ponte, segundo tempo o Taubaté jogou mais bola, mas a Ponte também, claro, conseguiu tirar o pedido. Achei um bom jogo, mas no geral, pela blitz que a Ponte deu, pelas oportunidades criadas, pelo pênalti, enfim, pelo gol marcado no finalzinho, eu gostei mais do primeiro tempo, mas gostei do jogo no geral. Jogo técnico, o Hélio até ressaltou isso aí na coletiva. Para mim, conceito bom. Vamos lá, Zorzinho. Goleiro Kaique França, hoje todo de vermelho e ele arredondou. Kaique França completou 40 jogos, mas, porém, contudo, no entanto, no entretanto, não registrei nenhuma defesa do Kaique França e o conceito dele. Pouco exigido, né? Taubaté atacou mais na segunda etapa, mas também sem utilizar muito ali o goleiro da Macaca. Então, o conceito dele regular. O Everton começa com W, Tigrão, veio do Red Bull Bragantino. Início do segundo tempo, o Tigrão fazia uma observação com referência ao lateral que ele não estava sendo muito feliz. Mudou, ele jogou até 19 do segundo tempo. Entrou Luiz Felipe. O Everton, como foi, Tigrão? Chega bastante, ajoelha, mas não reza. Ele chega bem, ele é esguio, ele tem, assim, uma mobilidade muito boa. Mas ele não tem qualidade no cruzamento, né, Edu? E aí ele erra 2. E os próximos ele perde a confiança e começa a tocar para trás. Para mim hoje foi mal. E ele era a grande válvula da Ponte, ele era o grande escape e o grande caminho da Ponte, que é onde o Taubaté deu espaço. Do outro lado, do lado esquerdo de ataque da Ponte, estava muito complicado para o Júnior Tavares e para o Arthur. Nossa, do lado dele estava sopa no mel. E ele foi muito municiado pelo Elvis, pelo Amaral, cada bolão, cada bola virada comprida, com um boqueirão para entrar, fazer a diagonal, dar um cacete e sair lá na geral, se pendurar no alambrado, comemorando o gol. Ele falta confiança. Eu não gostei, conceito ruim. Olha, a dupla de zaga, precisa de 6-2 aqui, o Thiago Oliveira e o Matheus Silva. Olha, a Ponte tinha acabado de perder um pênalti, chutou por cima o Elvis. Minutos depois, Elvis cruza. O Matheus Silva, de cabeça, pimba, bate na trave e volta no rebote. Thiago Oliveira faz o gol. Muito me estranha, Zorzinho, a presença de 2 zagueiros no lance. Enfim, 1-0 Ponte. Thiago Oliveira, seu primeiro gol em 37 jogos, revelado na Ponte, e que faz aniversário aí, já no dia 1º de fevereiro, ele vai fazer 21 anos, hein? Qual foi a dupla de zaga? Se bem que no gol do Taubaté, 14, segundo tempo, gol de empate, 1-1 do Romarinho, o Thiago Oliveira não teria sido feliz, rebateu mal. Qual é o conceito da zaga? Mas nesse lance aí do Thiago Oliveira aí, não que ele rebateu mal, né? Ele estava meio desajeitado ali, ele não conseguiu fazer o corte, né? Se ele tá inteiraço, ele tira. Mas ele ficou meio pego ali no contrapé. Né? Fez o gol, o Matheus participou, eu gosto. Eu gosto da dupla de zaga da Ponte, elogiada pelo Hélio, inclusive aí na coletiva, né? Thiagão fazendo gol, importante demais isso, muito importante. Eu particularmente sempre defendia os meninos da base, e tá esse menino que é muito talentoso, né? E uma promessa gigantesca desse time da Ponte. Vou dar um conceito bom para os dois. Para você, o Tigrão, Thiago Oliveira e Matheus Silva. Acompanho, conceito bom para os dois. O lance do gol do Taubaté, o que aconteceu exatamente foi o seguinte: no cruzamento que o Juan faz, bom menino aí, canhoto, hein, habilidoso, quando ele ganha e cruza, a bola vai longe do Thiago Oliveira. Esse é que é o problema. Isso que o Gleger falou é a exata expressão da verdade. Ele estava desajeitado, mas desajeitado porque a bola foi longe dele. Aí ele vai no limite, ele abre o compasso inteiro que ele poderia abrir, mas não é aquele compasso que o cara abre e chega inteiro. Ele já chegou no limite, então ele não tinha mais explosão. Então ele não corta, ele bate na bola. Ele acaba desviando um pouco a trajetória da bola, mas não o suficiente para tirar da zona de perigo. Ou seja, no desvio que ele faz, ela vai para o lado esquerdo e ainda fica dentro da grande área, ou nas imediações da mesma. E aí é que está a falha, não é do Thiago, não. O Thiago, olha, já poderia ter saído antes, ele foi no limite, ele quase que teve uma perna retrátil. Só que quando ele bate, já no limite, ele não tem explosão.
Ele não consegue impulsionar a bola. E ela fica por perto. E aí faltou a fechada em diagonal do Jean Carlos. Ali é setor do Jean Carlos. Quem fez o gol, o Romarinho, era o ponta direita. Isso é um beabá básico dentro do futebol. Você vê que o jogador recebe sozinho, você não vê o Jean Carlos no quadro. E é uma deficiência que ele tem, ele é bom jogador. Mas ele tem uma deficiência de marcação impressionante. Foi isso que aconteceu. Aí faltou a cobertura, faltou aquela chegada, porque o beabá do futebol, se a jogada sai do lado esquerdo, o lateral do lado oposto já fecha para virar um terceiro zagueiro. E o Jean Carlos desapareceu, ele sumiu. E aí, claro, o Romarinho pegou ele, o Kaique França, bom jogador, seco no canto, tirou do goleiro, gol. Então esse foi o lance. Mas partidaça. Grande jogo do Thiago Oliveira. E olha, eu tô aqui dividido, né? Nós já votamos no craque do jogo, mas eu confesso a você que o gol do Gé foi num momento assim que a boca da égua ia azedar, entendeu, Edu? Ia azedar a boca da égua, se a Ponte não faz o gol logo. Mas foi um gol muito importante, de muita dificuldade lá em cima, então eu acabei votando nele. Mas eu estava entre os dois zagueiros, inclusive o Matheus Silva fez uma partida espetacular. Ele não perdeu uma. Jogo aéreo, um paredão. Então, conceito bom para a zaga da Ponte. Lateral esquerdo do Arthur, como é que foi, Zorzinho? Se bem que no final do primeiro tempo, assim que a Ponte fez 1-0, teve uma discussão entre o Arthur e o Matheus Silva, se não me engano. Mas o Arthur pediu para sair a 10 do segundo tempo. Eles discutiram ali, deu para ver aqui na imagem, uma discussão até ríspida, tá? Mas aí o pessoal acalmou, o Arthur um pouco mais, estava um pouco mais alterado, mas depois o pessoal acalmou ali, deu tudo certo. Ele é um jogador experiente, você vê que ele saiu e a Ponte teve problema ali pelo lado dele, né, com a entrada do Jean Carlos. Então, é um bom jogador, eu gosto do Arthur, vai com qualidades, tem a leitura do momento certo de descer, do momento certo de apoiar, tem a recomposição também competente, com muita competência. O conceito dele hoje é bom, viu, Edu? Aqui, Ponte 2, Taubaté 1, público 7.049, gols do Thiago Oliveira e do Gé. Vamos lá, Amaral, mestre Tigrão, fazia uma observação no início do segundo tempo, estava 1-0, Taubaté tá dominando, hein? Essa do Amaral já não gostei, já estragou o que fez no primeiro tempo e depois melhorou o conceito do Amaral, Tigrão. Lutou bastante, ele é muito bom jogador, mas ele ainda, por ser muito jovem, ele é muito instável. Às vezes, hoje fez um primeiro tempo para mim de gente grande. No segundo tempo errou a primeira, errou a segunda, errou a terceira e dá contra-ataque. Não sei, de vez em quando ele dá uns nulos mentais. Mas ele é muito bom jogador e hoje pela instabilidade leva um conceito regular. Leonaldo machucado não foi pro jogo, Fraga é que entrou. Fraga foi até 26 do segundo tempo, Fraga veio do 15 de Piracicaba. E como é que foi o Fraga, Zorzinho? Foi muito bem. Ele cansou, né? Correu uma barbaridade, marcou, jogou ali num setor que estava meio tumultuado, ali meio congestionado, substituiu a altura. Aliás, ele sempre faz isso, né? Sempre quando acionado, ele vai muito bem. Conceito bom pro Fraga. Júnior Tavares, olha, lateral esquerdo, veio do Náutico, já trabalhou com ele dos Anjos lá no Náutico, mas enfim, o problema é que tá numa outra posição, não dá nem falar que é lateral esquerdo, porque não jogou ainda de lateral esquerdo, né? Foi até 19 do segundo tempo, e foi o Júnior Tavares que deu aquela bola espichada para o Gé, aí o Gé sofre o pênalti a 37 primeiro tempo, o Elvis cobrou o pênalti, estou por cima. Ficou 0-0, depois a Ponte fez 1-0. E como é que foi o Júnior Tavares, hein, Tigrão? Então, você disse que não dá para chamá-lo de lateral esquerdo, mas ele é aquele segunda linha pelo lado esquerdo. O lateral esquerdo é o Arthur, mas eles mudam de posicionamento. Às vezes o Arthur vai, ele fica e vice-versa. Mas o Arthur joga sempre aberto. E o Júnior Tavares não joga o tempo todo aberto. Tanto é que nesse lance que você está descrevendo, que ele enfia uma bola comprida, quando o Taubaté perdeu uma bola ali, estava saindo, numa das raras vezes que o Taubaté saiu um pouquinho, né, ele estava numa faixa mais central, você observou isso ou não? Então, ele faz o que a boleirada adora falar isso, principalmente os mais antigos. Ele faz uma meia água, viu, Edu? Ora, a segunda linha de lado esquerdo, ali tentando um ponta não típico,
e ora ele fecha como um quarto homem de meio campo, mas compondo ali pelo lado esquerdo, fazendo um terceiro volante, ajudando na marcação. É um jogador taticamente interessante, acho que está fazendo boas partidas, mas hoje a Ponte precisava de um vigor de velocidade, de uma agressividade maior de contra-ataque pelo lado esquerdo, né? Para tentar ganhar o jogo no contra-ataque no segundo tempo, é isso. E aí eu até pedia essa alteração no intervalo, mas ela veio acho que a 19 aí do segundo tempo, quando ele vem com o Dudu Ratamoto. Esse sim é ponta, esse é velocista, esse é destro, mas adora jogar do lado direito, do lado esquerdo, perdão, e é muito bom jogador. Mas eu gostei, acho que o Júnior Tavares hoje, especialmente no primeiro tempo, ele duela o tempo inteiro, ele não desiste de uma, ele encurta o espaço, ele belisca, ele dá carrinho, ele joga em pé, deitado, sentado, de ponta cabeça. É um jogador guerreiro. E acho que tecnicamente foi talvez o melhor jogo dele com a camisa da Ponte, leva um conceito bom. Vamos ao Elvis, para de vocês dois, começando com o Zorzin. Elvis, 4 minutos de jogo, um chute de fora da área, boa defesa do goleiro, foi a defesa do jogo. Elvis, a 22, dá uma meia-lua no Menezes e depois tenta de prima, né? Um lançamento. Elvis cobra pênalti a 39, chutou por cima, gol de entrada. Elvis participa do primeiro gol, que sai de um cruzamento feito por ele. Elvis de cabeça cara a cara perde a 2,5 do segundo tempo e o Elvis cobra o escanteio na cabeça do Gé para fazer o gol da vitória. E não fez mais nada, hein, Zorzinho? O conceito dele, e a torcida gritou o nome dele. Ele perdeu o pênalti e a torcida gritou o nome dele, Zorzinho. Mas é aquele negócio, né, Edu, que só perde quem tá lá dentro, quem executa. Ele tentou uma característica diferente de batida, até porque é um cara que hoje tá todo mundo olhando. Se eu fosse jogar contra a Ponte, eu ia assistir 2 jogos da Ponte e ia ficar, olha, esse Elvis aí, né, bate pênalti dessa forma, bate falta desse jeito. Então os caras já se preparam. E ele tentou o quê? Fazer algo diferente para surpreender, para não ser a mesma coisa sempre. E aí acabou errando, faz parte. Aliás, faz muita parte. Agora, ele tem todo o crédito, né? Bola parada, nós vimos aí, pô. A bola o escanteio que ele bate ali pro Gé botar na rede é impressionante. É meio gol. Né? O Gé sobe, claro, com muita competência, faz o cabeceio, mas se não tem aquela qualidade na batida, não tem jeito. Eu vou dar um conceito regular para ele. Não foi um dos melhores jogos do Elvis, mas sempre muito bem, sempre muito competente. Olha, Santos e Ferroviária, esse jogo vai no Canindé, hein? No Canindé, o Santos jogando no Canindé, Santos e Ferroviária, primeiro tempo, 35 minutos, 0-0. E o Elvis, hein, Tigrão? Jogou bem de novo, né? O Zorzinho, que é treinador, eu não sou. Eu sou treinador de time de botão, não perco uma. E Pebolim, quando eu começo a perder, eu travo lá o varão do adversário lá. Aquele negócio que, sabe aquele cabo que o cara fica movimentando pro bonequinho chutar? Eu pego e travo ele, aí o cara não consegue jogar mais, eu ganho todas. Isso é treinador, assim, espertão, né? Mas eu sempre gostei da parte tática, sempre gostei muito de prestar atenção nos estilos, sempre gostei muito de analisar o conceito de jogo de cada treinador e sempre gostei das ações dos treinadores com o jogo em movimento. Então, treinador que para mim, treinador de qualidade, treinador diferenciado, é aquele que muda a fisionomia do time durante o jogo. Além de treinar o time bem, que é importante, escalar direito, de substituir bem, mas muda o tabuleiro com o jogo em andamento. E o Hélio tem feito isso bem, e se eu fosse treinador hoje para enfrentar a Ponte, eu jogaria com 10. Que ninguém nos ouça, mas isso aí também que eu vou falar não tem novidade nenhuma. Eu colaria um cara no Elvis os 90 minutos, porque hoje ele não esteve no auge da sua inspiração, e mesmo assim foi candidato a craque do jogo. 3, 4 tapas que ele dá na bola, ele clareia o jogo e desequilibra para a Ponte. Se o lateral da Ponte fosse um pouco mais objetivo, para pegar uma bola limpa, com um boqueirão à frente para caminhar, em 3 vezes que o Elvis meteu ele no primeiro tempo, a Ponte tinha arrebentado com o Taubaté no primeiro tempo, com tapas geniais do Elvis na bola. De novo, o conceito dele é bom. Eu o senti hoje um pouco mais desgastado no último quarto do jogo do que nos outros 4. E ele é um cara que normalmente é substituído ou era por conta de desgaste físico.
Hoje ele está terminando, eu acho que, salvo engano, ele terminou dos 5, ele terminou 4, ou terminou os 5 jogos. É um perigo constante para o adversário, ele acredita em todas, e hoje até em impedimento ele entrou no funil como se fosse um centroavante. Não jogou a enormidade que jogou contra o Monte Azul, mas jogou bem de novo e decidiu o jogo na bola parada de novo, mesmo tendo perdido o pênalti, botou a bola na cabeça do gigantão aí, que foi lá, o Jé Carrasco, e botou na rede, a Ponte ganhou o jogo com muita dificuldade. Conceito bom para o maestro Elvis. E o Elvis está pendurado, hein? Já está com 2 amarelos e terminou 15-0, Juventus também 0, 15 Juventus 0-0 na Série 2 e o 15 nono colocado. Vamos lá, Zonzinho. Quanto mais empate, melhor, né, Edu? Quanto mais empate, melhor, sem dúvida. Quanto mais empate, melhor, porque daí vai ficando todo mundo para trás e a classificação vai ficando cada vez mais próxima. E o Jé, como é que foi, o Zorzinho? Jé, mais um gol de cabeça, sofreu o pênalti e fez o gol da vitória. Ah, só isso, né? Craque do jogo, Edu. Foi o craque do jogo. Conceito bom pra ele. Acho que nós já esmiuçamos tudo aí sobre o Jé. Craque do jogo, conceito bom. E é impressionante a capacidade que tem esse jogador e a presença de área que ele tem. Tigrão, para encerrar com você, o Pablo Diego. O Pablo Diego fez aquele cruzamento pro Elvis, né? Início do segundo tempo, aquela cabeçada que o Elvis dá em cima do goleiro praticamente. Quem cruzou foi o Pablo Diego. O conceito do Pablo Diego, que jogou até 26 segundo tempo, e o Hélio dos Anjos. Eduzão, o Pablo Diego é um jogador que está me surpreendendo jogo a jogo. Ele tem muita velocidade, ele tem boa técnica, ele não afina e ele taticamente, até o treinador na coletiva, o Hélio dos Anjos, acabou dando relevo para isso. O que ele disse? Ele disse o seguinte: ele taticamente me encanta, que ele recompõe, ele volta, ele tem muita visão tática do que está acontecendo no jogo. Agora, ofensivamente, foi um jogo duríssimo, né? Você vê que no primeiro tempo, puxa vida, com toda a qualidade dele, a Ponte não conseguia chegar uma vez de forma clara. Chegou uma, saiu o pênalti. Chegou a segunda, e eu tenho que dizer aqui, né, o Gleger estava falando do Elvis, só para voltar um pouquinho, o Elvis também participa do primeiro gol. Sim. Porque quem bota a bola na cabeça do Matheus Silva, eu até falei pro Batista, fiquei com a impressão do Gé, o Batista não, foi o Matheus Silva. E ela explode na trave e volta pro Tiagão fazer o gol, foi o Elvis de novo, né? Então, mesmo quando o cara não joga aquela coisa de outro planeta, ele ainda é um baita de um destaque. E, mesmo com as boas assistências e tal, hoje o Pablo Diego estava muito marcado. Também já é um cara avisado aí nesse time da Ponte. Mas é muito bom, tá me surpreendendo, é um jogador solidário, não é fominha. Clareou, às vezes, uma condição de bater meio sem ângulo, ele serve alguém para fazer o gol, muito bom nas assistências, e o chamado jogador solidário, jogador tático, que está toda hora voltando, acompanhando, cobrindo o setor, e quando a Ponte retoma, ele tem um pulmão, parece até que ele tem 2 pulmões, Edu. Conceito bom também. E o Hélio dos Anjos? Ah, tio Hélio. Tio Hélio, sim. Ah, tio Hélio foi bem, né? Ele dá uma coletiva, ele parece o técnico da palavra fácil, né, Edu? Ah, então. Nossa, uma resenha boa, né? Quando ele ganha, ele comenta o jogo, ele volta, ele fala de filosofia, ele fala de física quântica. É um espetáculo à parte. O Hélio está de parabéns, está fazendo um grande trabalho. É o tio Hélio, é um cara já com 39 anos de profissão dentro do futebol e que está no auge da sua maturidade, está fazendo um grande trabalho. Hoje fez as melhores escolhas. Não vou criticá-lo por ter tirado o Arthur e a Ponte virou uma avenida lá do lado do Arthur quando ele saiu, porque o jogador pediu para sair e aí o treinador não pode fazer nada. Não vou criticá-lo porque eu sugeri o Ratamoto já na volta do intervalo no lugar do Júnior Tavares e ele colocou com 19. Alteração que a gente sugeriu um pouco antes. Claro que não. Ninguém é dono da verdade, quem está lá dentro olhando para a cara dos caras, quem é o cara que é cobrado, que tem a responsabilidade é ele. Conceito dele hoje, pela coletiva, ótimo, pelo time, ele e seus... Ótimo porque ele começa a falar, cara, eu vou dizer uma coisa, o Tiagão fica desesperado, que precisa terminar a coletiva, tem horário, e ele responde com uma fluência, se ele dá uma tigrada linda. Então... Conceito ótimo na coletiva e conceito bom no jogo para ele e para os seus comandados. Bom descanso, um abraço, Tigrão, até a próxima.
Deu tudo certo, Edu. Você não sabe a pressão aqui, viu? Calma, Edu, calma. Ó o dedo de Gil Kreger na minha cara. Fala pro Gil botar esse dedo em outro lugar. Eu preciso ir embora. Fala pra ele guardar esse dedo em outro lugar. É bom saber. Vivendo e aprendendo. Se começar assim, no próximo tubo não tem mais lanche. Começar a ser carrasco também. Vou começar a me vingar do Gil. Tô brincando com o Gil. Gil corre aí. Eu adoro quando o Gil sobe a escada e chega esbaforido. Um abraço pra você, pro Gil, pros companheiros lá da retaguarda. Lucas. Lucas e Rodrigo Dreyer. Dreyer, isso. Deu duro. Come o Dreyer. Entra macio e reanima. Um abraço, Deu duro. Come o Dreyer. Não tô falando bebê porque é para não incentivar o alcoolismo. Deu duro. Come o Dreyer. Entra macio e reanima. Um abraço pro Dreyer. Um abraço pro Lucas. Um abraço pro Gil Kleber, pro Gilberto Suf, que tá aqui firme. Gilberto afinou, deve estar vendo brecha em algum lugar aí, tá fininho. Desliga. E um abraço pra você, Edu. Obrigado. Fica calmo, Edu, que na nossa idade não dá pra ter pressa mais de nada. Não, Se tiver pressa, a coisa arrefece. Você tem que ir no pianinho, Giba, sendo na garagem. Botão mute, Giba. Desliga! Você tem que ir devagarzinho. Você tem que ir na manha. Tem que ir na manha. Porque senão dá zebra, Edu. Um abraço pra você. Um abraço, obrigado. A pressão que eu tenho aqui no estúdio é enorme, viu? É enorme. Vocês não queiram ter ideia, a pressão às vezes em cima. E tem que ver tudo aqui. Mas vamos tocar aqui. Jorginho, tudo bem. Agora você tá numa linha especial. Eu quero fazer a pergunta. Agora a Ponte venceu em Ponte 2, Taubaté 1. Palmeiras ganhou 4-3 do Flamengo. O Palmeiras é campeão aí da Superliga. O jogo foi em Brasília. Olha, eu quero a sua opinião, antes do Hélio dos Anjos, dos que entraram, né? Luiz Felipe, Jean Carlos, foi o que mais jogou Jean Carlos, foi o primeiro a entrar, no começo do segundo tempo. Esse Maurício aqui fez a estreia, menino da base, disputou a Copa de São Paulo, é meio atacante, entrou no lugar do Fraga, do Ratamoto e do Eliel. Acho que não deu pra... Porque foi um jogo, depois que a Ponte fez 2-1, também foi uma coisa meio morna, né, o Jorginho? Exatamente, só não gostei do Jean Carlos. Não entrou bem, não. Entrou desligado do jogo, mal posicionado em alguns lances. Tanto que o gol do Taubaté, ele estava sem posicionamento dele totalmente equivocado naquele lance. Agora, Edu, é difícil, né, cara? Quando você tem um horário aí, e aí tem Hélio dos Anjos e Tigrão, fica complicado. Não, realmente, não, você vê aqui. Tem hora que eu até preciso de resenha, mas tem hora que eu não preciso. Mas vamos tocando, né? Tá tudo certo. Ó, é o seguinte, esse Jean Carlos, gente, é o tal negócio, né? Menino revelado na base, ele tem 43 jogos, foi ele que deu 2 assistências contra o São Caetano e foi herói. Ele foi herói contra o São Caetano, mas ele não se firma, né? Ele não se firma, eu não sei o que a Ponte vai fazer com ele. Daqui a pouco começa a emprestar, depois volta para a Ponte, empresta, depois cai naquele marasmo. Ou ele se firma de vez, ou o Jean Carlos vai acabar se complicando na carreira, viu? Ô, Jorginho, vamos falar do Hélio dos Anjos? O conceito dele, ele colocou o Thiagão Oliveira na zaga, né, no lugar do Matheus Silva, porque o Guilherme Souza deixou no banco, ganhou a posição, o Thiago Oliveira fez o gol. Ele coloca esse Júnior Tavares, é montagem dele isso, tá? Júnior Tavares, desde o início, ele é lateral esquerdo, veio do Náutico, tá jogando no meio. Enfim, promoveu o Gé na estreia, marca 2 gols, não teve por que tirar, firmou o menino, tá aí o Gé mais um gol. E pelas alterações, qual é o conceito do Hélio? Eu gosto demais do Hélio, né? Você vê ele falando, é impressionante. E é exatamente isso, porque eu trabalhei com o Hélio. Eu sei como é que funciona. Eu sei como é que é o profissionalismo desse belíssimo treinador. A Ponte deu muita sorte de conseguir mantê-lo para a Série A2. E hoje, mais uma vez, né, Edu? Teve problemas dentro do jogo, foi lá, ajustou e a Ponte ganhou o jogo. Então o conceito do Hélio é ótimo. O Hélio que agora em fevereiro completa 1 ano, hein? Dos últimos anos, poucos treinadores ficaram 1 ano direto no comando da Ponte, tá? Poucos. E um detalhe do Hélio, são 47 jogos com a de hoje. Nas mãos do Hélio, a Ponte marcou 48 e sofreu 49. Tá devendo 1. 48 contra 49. Repito, tá devendo 1. E digo aos senhores que em nenhum momento... Nesses 47 jogos, o Hélio teve saldo positivo. Ou seja, em algum momento, olha, nas mãos do Hélio, a Ponte mais marcou
do que sofreu. Não, desde o início, e aí toma 5 do Corinthians, no começo do Hélio na Ponte, no Paulistão, desde o início o Hélio sempre saldo negativo. Vamos ver se está muito próximo de reverter essa situação. 1, 2, 3, 4, 5, são 6 vitórias seguidas, porque no último jogo do ano passado a Ponte ganhou do Náutico, lá em Recife, de 1-0, juntando com essas 5 vitórias da Série A2. Então são 6 vitórias seguidas do Hélio, melhor momento dele na Ponte, e ele disse também na coletiva, melhor momento financeiro da Ponte também, sinal de que a Ponte deve estar pagando aí o salário aí de janeiro, né? Ô, senhorzinho, o que você achou do Taubaté? Tem aí o Marcelinho, jogou na Ponte em 2010, tem o Rafael Macena, jogou no Guarani em 2013. Algum jogador de destaque, alguma coisa do Taubaté? Eu acho que... Não, eu assisti um pedaço do jogo do Taubaté com o Rio Claro. O Rio Claro ganhou o jogo lá em Taubaté e o Taubaté estava com um jogador a mais, né? E nós vimos hoje, né, Edu? É um time, eu disse isso na transmissão, é um time mediano para a divisão. Vai ser meio de tabela ali. Talvez nem se classifique. Eu, assim, individualmente falando, tem esse Romarinho, mas muito pouco. Tem aquele menino, o goleiro, mediano também, o Marcelinho, mas nada demais, viu, Edu? Perfeito. E o Matheus Delgado Candansan, que apitou Ponte 2, Taubaté 1. Eu vi o Batista fazendo Tigrão, várias reclamações aí. O que você achou, hein, Zorzinho? Eu acho que ele esqueceu a lente no vestiário, porque tinha uns lances que aquela do escanteio foi impressionante, cara. Quem deu foi o Bandeira. Na cara dele. E teve aquele lance no toque de mão que o Elvis reclamou uma barbaridade, reclamou com razão, que o cara tava do lado e a bola pegou no braço do cara. Então, assim, eu não gostei. Hoje o conceito do árbitro hoje foi ruim. Perfeito. Bom, é o seguinte, um abraço, Jorginho, dá uma descansada que você tem a jornada também de Botafogo e Guarani, tá bom? Daqui a pouquinho, Edu, tamo junto aí, um abraço. Um abraço. Bom, gente, é o seguinte, nós estamos encerrando o nosso jogo aberto de Ponte Taubaté, tem mais um faturamento, tá? Eu tenho 2 entrevistados aqui, hein? Vai começar a concentração do Guarani, vou falar com Alfredo, década de 70, aquele meio de campo Flamarão e Alfredo, e vou falar com Sérgio Lima, também atacante, torcedor do Guarani se lembra, década de 70, jogou em grandes clubes. Sérgio Lima, que hoje é poliglota e tem um jornal editado em inglês, é mole, e também toca violão. O amigo Valmir, um grande amigo nosso, que administra um grupo de jogadores do Guarani, sempre me ajudando aqui nas entrevistas, então vamos bater um papo com os dois, tá? Agora são 19h19 aqui, Ponte 2, Taubaté 1. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Supermercado Taquaral, 62 anos, trazendo muito mais economia para o seu ano novo. Cerveja Império, 350ml, 2,59. Contra filé resfriado, 39,98 kg. Café Três Corações, 500 gramas, 15,99 para cliente Taquaral Mais. Ofertas válidas até dia 1º de fevereiro. Receba mais ofertas pelo WhatsApp, 99426-5040. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. Chegou o super saldão da Anhanguera Ferramentas. Descontos imperdíveis para você comprar muito. Confira. Ventilador de coluna Ventisol, R$ 297,90. Jogo de ferramentas Stanley, 110 peças, R$ 599,90. Compressor de ar Schultz, 10 de R$ 121,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse o site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Agora sim, final do nosso jogo aberto, Ponte 2, Taubaté 1. Vem aí o concentração de Botafogo e Guarani. Tem história, hein? Muitos confrontos, momentos decisivos, época de 70, época de ouro. E hoje o jogo do Bugre começa a 20h40. É brincadeira ou não? Olha o que a federação, 20h40, exótico. Não me lembro de horário assim, exatamente 20h40. Outro dia o jogo do Guarani
Contra o Corinthians, 21h35, tá vendo? Ai. Mas muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Então, encerrado 19h22. Vem aí o nosso Concentração. Já as coisas de Botafogo e Bugre. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.